questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola nossa rádio, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Alô, galera, boa tarde. Mais uma edição do Futebol de São Paulo, Campeonato Paulista. 124 edições e a partir de agora toda a cobertura aqui pelo portal Futebol Interior, o maior portal de futebol do Brasil, com mais de 10 milhões de visualizações por mês e com a grife aqui conosco na Rádio Futebol Interior. A partir de agora você terá todas as informações. O Campeonato Paulista pegando fogo, começa agora. Tem estreia de Guarani daqui a pouquinho, às 6h30 da tarde. Tem estreia inédita do futebol de São Paulo, time próximo aqui a Campinas, a cidade de Indaiatuba em festa com a equipe do Primavera. Em jogo daqui a pouco tem Guarani e Primavera. É, portanto, a abertura do Campeonato Paulista, edição, repito, 124, com emoção, com tradição, com expectativa, com muita expectativa mesmo para o ano ímpar para a equipe bugrina, que o ano passado foi um desastre, mas vamos esperar que esse ano seja extremamente positivo e que o primeiro passo seja dado de forma positiva daqui a pouquinho, para a bola rolando às 6h30 para a equipe do Guarani contra a equipe do Primavera. Agora são 5h53, 7 minutinhos para 6 da tarde, contagem regressiva do torcedor bugrino, a bola rola às 6h30, o primeiro destaque do Guarani. Fala aí, Pedro Lino! Repórter Pedro Lino.
Daniel Farias, boa tarde Daniel Rinaldi, boa tarde Felipe Marques. Primeiramente um feliz 2026 para vocês. Hoje tem Guarani e Primavera e Guarani, a bola rola 6h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani já está escalado, não. Só que eu vou trazer primeiro, né, quem chegou no Guarani nessa temporada de 2026. Tem bastante nomes, viu? Ralf joga? Não, Ralf. Mas por que não? Ralf está no banco de reservas. Ah, tá. Quem chegou no Guarani, Kaique França, goleiro. Matheus Claus, também goleiro. Rian, lateral direito. Rafael Donato, zagueiro. Jonathan Costa, zagueiro. Maurício Antônio, também zagueiro. Ralf, o cachorro louco, volante. William Farias, também volante. Igor Pereira, volante. Natan Melo, volante. Guilherme Cachoeira, meia. Fabrício Dias, meia. Maranhão, atacante. Luca, atacante. Guilherme Parede, atacante. O Guarani está escalado e vai a campo com Kaique França no gol. Cicinho, Rafael Donato, Jonathan Costa, Emerson, William Farias, Igor Pereira, Diego Torres, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. Esse é o time do técnico Matheus Costa, Marcondão. Que foi mantido pela direção, bugrina, em razão até da participação dele no comando na Série C do ano passado do futebol do Brasil. Daqui a pouco a bola rola, tem estreia bugrina nesse Campeonato Paulista. A bola rola, estádio Brinco de Ouro. Alô, galera bugrina, conosco aqui na Rádio Futebol Interior. Vem conosco pra emoção aqui. Nos dê justamente a preferência, você vai adorar, você ficará apaixonado. São 5 horas e 56 minutos, 5h56, e o adversário do Bugre, fala aí, Lino! O Primavera faz a estreia no Paulistão e logo de cara já tem o técnico Rafael Marques comandando a equipe. O Nenezini fez o planejamento lá com o presidente do Primavera, Rafael Marques, técnico do Primavera, e o Primavera tem no time, né, do Paulistão Vitor Hugo, Deison, Levi e Vitor Guilherme, os goleiros. Na zaga, Afonso, Renato Vichy, Liger e Gabriel Tobias. Laterais, Thales Oleskes, Kevin, João Vitor e Brian. No meio campo, Yuri Lima. Você sabe quem que é Yuri Lima, ô Marcondão? O que? A Isa é apaixonada por ele, longe dela. O próprio. Yuri Lima, Bruno Lima, Júnior Caissara, Paulinho, Luan Martins, Samuel Andrade, Richard, Renatinho e Matheus Anjos. Na frente, Wellington, Paulo Baia, Cauã Cunha, Luiz Fernando, Brunão, Artilheiro, Josiel, Lucas Douglas, Léo Passos, Gabriel Poveda, que inclusive já passou pelo Guarani, Neto e Vinícius. O time titular do Primavera, Vitor Hugo, Kevin, Afonso, Liger, Júnior Caissara, Thales Oleskes, Paulo Baia, Luan Martins, Gabriel Poveda, Matheus Anjos e o Wellington. Esse é o time do técnico Rafael Marques. Só para deixar claro aqui pro torcedor que está acompanhando a Rádio Futebol Interior, que a gente adora uma fofoca também, adoramos uma fofoca, queremos ver o circo pegar fogo, adoramos isso. O Yuri Lima, ele estava na equipe do Mirassol, né? Tem um relacionamento com a Isa cantora, né? Deu uma escorregada, deu uma derrapada, ela deu linha pra ele, a fila já andou, ele tá na equipe do Primavera e evidentemente é um bom jogador. Só pra sintonizar você que está conosco, que a fila andou pra Isa, perdeu o Yuri, derrapou, hein, Volantão? Atenção, torcedor, agora são 5 horas e 58 minutos, daqui a pouco tem estreia da equipe bugrina, jogo às 6h30, Brinco de Ouro tem Guarani e Primavera. A estreia bugrina em campo, ano diferente, diretoria promete acesso! E no final do ano a gente certamente teremos, essa é a nossa expectativa. Primeira rodada do Campeonato Paulista, edição 124, o que esperar desse grande jogo? Enfrenta uma equipe que busca uma recuperação, uma consolidação no futebol, depois de alguns anos de fracassos, que é a equipe bugrina, isso é fato. Vem contra uma equipe que está em ascensão, ganhando tudo com um modelo de gestão importante e de destaque, que é o Primavera, no comando da gestão do Nenezini, que, aliás, família Zini tem história no estádio Brinco de Ouro. O que esperar desse jogo? O comentarista Daniel Rinaldi, tudo bem? Um abraço, boa tarde. Olá, amigos do Futebol Interior. Prazer inenarrável
empunhar o microfone de maior audiência na Rádio Campineira. Expectativa é muito boa, expectativa positiva para a estreia do Guarani nesse Campeonato Paulista. Time totalmente reformulado. Hoje, como o Lino passou a escalação há pouco, dos 11 titulares, apenas 4 são remanescentes da temporada anterior, que vão estrear, 36%. Nós temos aí 15 novas contratações e também, além disso, o Guarani renovou o seu gramado. Segundo informações, aí é um gramado semelhante ao que será disputado aí na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. A torcida está bem machucada, está triste devido ao não acesso, devido a um ponto aí no ano anterior e, claro, principalmente aí por passar em branco nos derbys. A torcida está desconfiada, mas vamos apoiar, vamos torcer para que seja um ano diferente. Que o Guarani faça um ótimo Campeonato Paulista, aproveitando aí que os grandes estão em início de temporada, assim como nós, mas disputaram aí grandes campeonatos. O Corinthians vem de uma Copa do Brasil e eles vão jogar com aí os times alternativos. Então é uma chance para os times do interior, principalmente aqui o de Campinas, beliscar aí esse Campeonato Paulista. E essa é a expectativa da torcida bugrina e o grande objetivo do ano é o acesso. Sem dúvida, e sempre quando fala de Campeonato Paulista, imediatamente na minha cabeça vem Amoroso, Fábio Augusto, Luizão, Carlos Alberto Silva. Impressionante. Chama atenção demais, Careca, Zenon, pô, a gente arrebentava, a gente trucidava todo mundo que aparecia e que pisava no Brinco de Ouro. E para comandar o jogo, que para comandar a Rádio Futebol Interior, daqui a pouco vem um show, a bola rola às 6:30 da tarde, escalado está Daniel Farias, camisa verde, do jeito que eu gosto. Se não fosse verde, você não ia entrar aqui hoje. Tudo certo aí, Farias? Boa tarde. Daniel Farias. E Felipe, pegou? Tá certo, grande Felipe Marques, que não é o técnico do Primavera, né? O nosso DJ aqui da mesa de operação. Boa tarde, Roberto Marcones. Boa tarde, grande Daniel Rinaldi e também o meu grande amigo e repórter Pedro Lino, parceiro de grandes jornadas aqui nos canais FI. É mais uma honra estar aqui empunhando o microfone número 1 da audiência esportiva campineira, paulista e brasileira. Daqui a pouquinho, como bem está aí contando a história Roberto Marcondes, vai rolar a bola no Brinco de Ouro, fortes emoções, eu já estou aqui, a caráter, camisa verde, lá do Bugrão, viu, Marcondes? Gostei. Lado do Bugrão, a trazer sorte aí pro grande índio bugrino. Aí a situação é só o seguinte: Natal foi recheado, final de ano também foi recheado. Camisa deu uma apertada. Alô, seu Elcio Paiola, senhor Marcelo Corsato, uma camisinha mais larga aí pro seu amigo nessa temporada. A expectativa pro jogo de hoje são as melhores. As equipes nunca se enfrentaram na história em confrontos profissionais. É a primeira vez do Campeonato Paulista e dia de estreia, dia de trazer boas vibrações, de trazer o torcedor bugrino junto com a gente para curtir a transmissão aqui nos canais FI e para, quem sabe, a primeira vitória da equipe do Bugre na temporada de 2023, meu caro Roberto Marcondes. Valeu, Farias, Daniel Farias, que daqui a pouco vai comandar o show aqui da Rádio Futebol Interior, que é referência para você, que tem justamente esse know-how do portal Futebol Interior, que é o melhor, que é o principal, que é o maior portal de futebol do Brasil, com mais de 10 milhões de visualizações por mês para você. Evidentemente, isso nos dá credibilidade, nos dá justamente essa condição gigantesca de tê-los e convidá-los para que acompanhem os jogos, que acompanhem o Campeonato Paulista, não só pelo portal Futebol Interior, no placar ao vivo também, que é fantástico, maravilhoso, que aliás tem bola rolando 1-1 e tem já, inclusive, gol de estreante. Gabigol fez gol na Vila Belmiro, deu beijinho para a esposa que tá grávida de 5 filhos, é impressionante como ele é rápido no gatilho. Tem justamente Gerson, que será apresentado pelo Cruzeiro daqui a pouco também. Todas as informações você encontra no portal Futebol Interior e temos também, né, ao vivo, no placar ao vivo e claro, pelo Instagram, pelas nossas redes sociais, que são números espetaculares, e também aqui pela Rádio FI. Só para confirmar, além de Guarani e Primavera, que a bola rola daqui a pouquinho às 6:30, Brinco de Ouro, primeira rodada, a bola já está rolando, começou às 6 da tarde, já termina Vila Belmiro, Santos 1, Novo Horizontino também 1,
o Santos está começando o ano como fechou o ano passado. Nós teremos ainda hoje, o primeiro clássico, como prometido pela Federação Paulista de Futebol, emoção do princípio ao final da competição. Tem Portuguesa e Palmeiras. E, evidentemente, amanhã nós teremos jogos Corinthians e Ponte Preta aqui com os Corsato no comando aqui na Rádio Futebol Interior. Nós teremos Velo Clube voltando à Série 1 do futebol de São Paulo contra a equipe do Botafogo, Noroeste e Red Bull. Nós teremos Mirassol e São Paulo Futebol Clube. E já com bola e rolando e jogo encerrado, na abertura do campeonato, São Bernardo enfiou 4 no Capivariano, algo assim impressionante que chama a atenção. Com relação à Série A2, meus amigos, a bola também já está rolando, 0x0, rolando e encerrada, já pendurada. O Osasco Sport, que era o Oeste, que muda de nome, que é uma coisa impressionante, mas muda sempre pro melhor, empatando aí com a Ferroviária por 0x0. Isso, portanto, aí na Série A2 também temos, portanto, aí nessa primeira rodada do campeonato estadual que estaremos acompanhando a partir de agora aqui no futebol da Rádio Futebol Interior. Atenção, meus amigos, a bola vai rolar daqui a pouco. A bola rola, Brinco de Ouro, às 6h30 da tarde. Tem Guarani Primavera pra você, com o Daniel Farias, com os comentários de Daniel Rinaldi, tá nas reportagens, o craque, o fofinho da informação. Quando eu falo fofinho, a informação ela vem cheia. Você sacou? Você não gostou? Gostou. E emagreceu, inclusive. Tomou um chapéu no Rio de Janeiro, que ele tá perdido até agora, o nosso Lino. Também vai tirar férias no Rio de Janeiro, você tá de brincadeira, hein? Mas vai, escolhas. Na mesa, no vídeo, a competência do Felipe Marques. Agora são 6h06. Futebol Interior está conosco aqui, sempre aqui, com você, torcedor conosco. Nos dê a preferência com a direção executiva de Elcio Paiola. Direção geral, doutor Arthur Eugênio Matias. Coordenação aqui da Rádio FI, Rádio Futebol Interior, com Carlos Corsato. Mesa e áudio dessa dupla fantástica, Felipe Marques e Eduardo Rodrigues. Evidentemente, com essa equipe maravilhosa. E agradecendo sempre os parceiros que estão conosco, renovando, estão conosco nessa temporada. Muito obrigado, concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas, peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorra toda semana a muitos prêmios. E também ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia em Souza, 155 anos de tradição. Casa do Perfurador. Tem tudo para o seu poço artesiano. 19, 25, 14, 11, 71. Placar ao vivo aqui da Rádio Futebol Interior, aqui do Futebol Interior, o mais completo. Informação todo momento para você. E União, proteção veicular. Alô, Sérgio, Timaço do Sérgio, hein? Benefícios, os melhores, toda a cobertura. União, proteção veicular. 19, faça uma cotação agora. 19 999 77 90 29. Vamos falar mais durante a jornada e todo ano. E Casa do Taxista é um posto de que o taxista abastece com uma condição excelente, troca de óleo, lavagem. Aliás, não só o taxista, não só a classe, mas também aberto para toda a população. Onde fica? Fica, meu amigo, na rua Barão de Itapura, antes de você chegar no Balão da Miami. Muito fácil você chegar. E Cinetax, um abraço ao nosso querido Inácio, presidente. Parabéns pela iniciativa. Casa do Taxista, ó, o posto é sensacional. 6h08, já tem Guarani em campo. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. E voltamos ao vivo, agora são 6 horas e 12 minutos. Daqui a pouquinho a bola rola. Brinco de ouro. Daqui a pouquinho tem estreia bugrina. Daqui a pouco o jogo contra a equipe do Primavera. Você não pode perder nenhum lance. Alô, torcedor bugrino, o teu lugar é aqui, meu amigo. Vem conosco aqui pela Rádio FI. Uma potência pra você. Qualidade, profissionalismo e, evidentemente, com a grife do portal Futebol Interior, o maior portal de futebol do Brasil. Mais de 10 milhões de acessos, de visualizações mês. Você vem conosco, vem aqui pela Rádio FI, que você certamente ficará muito bem informado. Estamos aqui pela rede, pelo YouTube para você, e vamos agora bater um papo com o comentarista. Eu quero saber justamente, agora são 6 horas e 13 minutos, já vem Farias para comandar o jogo, a estreia bugrina contra a equipe do Primavera. A bola rola às 6h30 da tarde, aguarde você, torcedor bugrino. A expectativa é essa de vitória importante. O jogo não vai ser fácil não, vai ser osso. O Fantasma tá querendo aprontar, mas não temos medo do Fantasma em hipótese alguma. Tem medo do Fantasma, Rinaldi? Pois é, né? O Gasparzinho, né? Fantasma ou não? Não. Ele já puxou seu pé ou não? De maneira nenhuma. Ah, então vamos fácil. Mas falando sério, não, mas fantasma às vezes puxa o pé, você sabe disso, né? Exatamente. Vamos né? lá, você Quem deve citou ainda. um fato que chamou muita atenção, e eu não gosto disso, mas você foi pontual, né, na sua leitura.
não se pode mudar muito como muda a equipe bugrina. Quem muda muito é porque muita coisa está errada. Quando você muda muita coisa, é porque muita coisa está errada. Apenas 33%, né, no percentual em relação ao ano passado da Série C, esse percentual fica no elenco para essa temporada. Não necessariamente são os titulares, mas eles ficam. Essa mudança deu tempo para o técnico Matheus implantar a política dele, porque é o seguinte, o campeonato piscou e já era. Piscou, o fantasma voa, velho. Esse é o detalhe. Como é que você vai administrar numa avaliação essa situação, não só do Guarani, mas fundamentalmente do Guarani, porque ele precisa dessa reconstrução. Porque o segundo semestre ou o Campeonato Brasileiro que começa junto com o Paulista ele tem base fundamental para o Campeonato Brasileiro. Isso é inegável, Rinaldo. Exatamente. Mas antes disso, fazendo um parâmetro, Marcondes, do que você comentou no início, de grandes jogadores, craques que vestiram a camisa bugrina no Campeonato Paulista. Não tem como qualquer campeonato que comece você não lembrar desses Exatamente, caras, né? Esses caras foram fantásticos. Eu que acompanho o Guarani como torcedor desde 83, em estádios, em caravanas, e claro, né, acompanhando aí as rádios em Campinas, nós temos boas lembranças do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, que até 87 era disputado como brasileiro, em 2 turnos, 20 times, turno e retorno, 38 rodadas. O primeiro colocado já ia classificado para a semifinal de cada turno. Depois era feita a semifinal e a final. E os times, até os 4 de São Paulo, davam prioridade no Paulista em relação ao brasileiro, até mesmo a Libertadores. É claro que são outros tempos, né? As competições hoje geram muito dinheiro, como a Copa do Brasil, que é a mais rentável, como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores. Então o Campeonato Paulista ficou um pouco de lado, mas ele tem seu charme. Eu dou destaque e valorizo muito o Campeonato Regional. De 38 rodadas que nós tínhamos até 87, hoje nós temos 8 rodadas. 8 rodadas para classificar os 8 para quadrangulares finais. Então, um time que não começar bem... decisão cada jogo, né? Exatamente, todo jogo é uma decisão. Se não começar bem, 2 derrotas já é candidato ao rebaixamento. Como é o caso do Capivariano, que subiu junto com o Primavera, já tomou 4-0 hoje do São Bernardo, então já é um candidato aí ao rebaixamento. O Guarani passou por uma reformulação, vários jogadores saíram, 15 caras novas chegaram e optou-se aí por manter o treinador Matheus Costa. Muito se fala, né, de filosofias, a torcida do Guarani é bem exigente, o Matheus não foi bem, principalmente aí nos derbys, mas grande parte da torcida e até mesmo a imprensa defende a continuidade do trabalho. Então o Matheus continua com a sua filosofia no 4-3-3, ele mantém 3 atacantes aí, um sistema ofensivo, e dos 11 que vão começar hoje, apenas 4 são remanescentes, 36% e desses 4, aí. Quantos foram titulares? O Cicinho, que foi titular em boa parte, ele teve aí algumas alternâncias, né, quando o treinador colocava era um atacante que jogava de lateral, e aí o Cicinho tinha que voltar. O Cicinho, inclusive, que tem contrato até o Campeonato Paulista só. O Emerson, que fez uma boa temporada e depois foi regular no segundo semestre. O Diego Torres, que foi feito um investimento nele. Ele foi bem, mas não correspondeu à expectativa que a torcida esperava. E o Mirandinha. São essas 7 caras que foram titulares. Permanecem no grupo o Isaac, o Cauã Jesus, o Dentinho e o Kevin da base. Os demais aí são cara novos. Matheus teve pouco tempo. Nós temos um time novo na titularidade, certo ou não? Exatamente, né? Se você colocar aí de 11 titulares, 7 são novos, basicamente é um time novo. Mas o Matheus, embora jovem ainda, não tenha 40 anos, já tem uma vivência no futebol. O Matheus Costa não tem 40 anos ainda, é um técnico jovem, mas já rodado, porque ele está aí como treinador já desde os 32 anos. Ele tem uns 7 anos de experiência como treinador titular, mas ele foi auxiliar aí de grandes treinadores ao longo da carreira. Ele sabe dosar a experiência, o Luca é experiente, 35 anos. Rafael Donato, Jonathan Costa, William Faria, são jogadores calejados. Então ele conseguiu aí, imagino, né, arrumar o time. Claro que não dá para ter uma base, só quando a bola rolar mesmo que nós vamos perceber. Agora, Rinaldo, eu gostaria de saber o seguinte. A principal contratação do Guarani, a principal,
A cereja do bolo não foi um 10, não foi um 9. Foi o Ralf volante. Pois é, o Ralf volante. Como é que você entende isso com o Ralf volante, já rodado pra cacete, sendo o principal contratação? E certamente experiência e qualidade tem, mas é uma posição que mais corre no futebol hoje. É o volante. Ele corre mais que lateral. E Sim. Como é que funciona isso? Exatamente. É claro que num primeiro momento fica a desconfiança. 41 anos, precisa de fôlego para organizar o meio-campo. Mas olhando a silhueta dele, olhando os treinos, ele tá bem. Então ele tá bem e vai ser contratado também como um xerife. Claro que começa no banco hoje, né? Uma referência, experiente. E também nas redes sociais, os seguidores do Guarani aumentaram muito, claro, devido ao Ralf. Então isso também traz esses seguidores, traz também a camisa, dá importância, dá relevância aí para a camisa do Guarani. E espero que ele faça aí. O contrato dele é de produtividade, só de aceitar isso, já vê que ele tá na linha certa. Ele não vem para encostar como outros fizeram no Guarani. Cá entre nós, 41 anos, tudo que já conquistou Ralf. Para mim, jogador de referência. Por tudo. De repente, velho, você tá imagina você tá no 24 de novembro, de dezembro, tá? Na NAMP de Papai do Céu. Eu quero um presente de Natal. Ai, e de repente, no pezinho da sua cama, que é tradicional presente de Natal, tá lá o contrato com o Guarani, velho. Porra! Eu tô errado. Eu falo assim, o quê? Não. Eu com 41, rodado, experiente, com oportunidade de jogar um Paulistão, com uma camisa de um peso gigantesco, de uma torcida fantástica, de uma estrutura maravilhosa que tem o Guarani, pô, ele deu volta olímpica sozinho, você pode ter certeza disso. Com certeza, eu imagino que a expectativa dele foi essa, de estar na vitrine no Campeonato Paulista, não por uma transferência. O Ralf ele já tem uma independência financeira, imagina que tem investimentos aí, ele tá no meio do futebol porque gosta, mas viu que vestir a camisa do Guarani, ele vai ter visibilidade. E quem sabe aí no encerramento de carreira, erguendo aí um troféu como um torcedor do Guarani que nós esperamos, né? Lógico. Mas como destaque para a carreira dele também, claro, trazendo isso para o Guarani. Então quando nós vimos isso, jogadores como o Ralf, o Nenê, o próprio Fábio que renovou até os 47 anos aí, são jogadores que se cuidam, mas jogam futebol também por prazer. É quase zero. Exatamente, então, por prazer. Produtividade pro atleta. Ao longo dos anos aí, nós percebemos que muitos jogadores vêm no Guarani para se hospedar, fazer um estaleiro, recuperar fisicamente e dar destaque aí em outro clube depois, né? Exatamente, vem curtir aí um pouco da cidade, conhecer alguns bairros típicos, né, como na rodovia Santos Dumont, mas isso é a particularidade de cada um, né? Santos Dumont dá acesso ao Viracopos. Exatamente, vai para o aeroporto, né? Exatamente. Então, olhando assim para o Ralf, ele veio para ajudar, para contribuir, principalmente os mais novos. Veja o Kevin, metade da idade dele, poderia ser pai do Kevin, mas ele vai ser pai no futebol, vai orientando. Mas o Ralf, na minha opinião, Reinaldo, e daqui a pouquinho nós já vamos pro jogo, faltam 8 minutos, né? O Farias tá aqui incomodado, tá igual o Ralf, tá incomodado. Não, eu quero ir pro jogo, eu quero ir pro pau, eu quero enfrentar o fantasma, vou pra cima dos caras. Que o Rafael treinou o time há 300 anos, mas eu quero ir pro jogo. Mas, evidentemente, eu só vejo positividade na contratação do Ralf. Pô, imagine a liderança que tem esse atleta num vestiário. Imagine a referência de um atleta novo que está se destacando, tendo o Ralf como treinando o dia a dia, dividindo concentração. E mais, apesar de ele estar numa posição onde, que eu repito, o volante corre mais que todo mundo hoje no futebol, mediante a dinâmica do futebol, porra, ele corta caminho. O atacante vem Elvis da Ponte contra o Ralf do Guarani e corta caminho, velho. Mas é verdade. Não, peraí, eu vou ter pela frente problemas. Desculpe a curiosidade, eu não gosto de fazer polêmica, entendeu? Eu sou contra esse tipo de coisa, mas é verdade ou eu tô errado? Exatamente, é por aí. Como o Ralf, pelo que conquistou, pelo histórico dele, né? Você não vê o Ralf se envolvendo em polêmicas, em baladas, etc. Claro que a vida pessoal não interessa, mas isso é referência para o torcedor e principalmente para os companheiros de grupo.
olhem uma referência, mesmo no banco ele pode orientar junto aí com o treinador. Você imagina um treinador que tem 3 anos a menos que você. É o caso do Ralf e o Matheus Costa. Então quando você tem um ídolo, uma referência, faz diferença. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Carlos Alberto Silva e a sabedoria é incrível. E eu como torcedor, agora imagina viver no campo, você tendo como referência alguém que é campeão e que tem uma postura como profissional. Então isso é inegável e com certeza o Ralf vai agregar muito. Concordo com você plenamente. Seja muito bem-vindo, Ralf. Que aqui seja um local onde você, a exemplo das outras equipes que você atuou e defendeu de forma honrosa, né, tem o mesmo sucesso. É o que nós esperamos na sua contratação, que sem dúvida nenhuma vem para justamente colaborar demais nesse projeto que é a volta numa Série B de Campeonato Brasileiro e realizar uma grande competição no futebol de São Paulo. Futebol Paulista, Campeonato Paulista, 124 edições realizadas. O Santos acaba de virar o jogo contra a equipe do Novo Horizontino, 2-1, jogo já encerrado. A equipe do Capivariano voltando à Série 1, né? Perdeu para o São Bernardo por 4-0. Nós teremos, portanto, daqui a pouquinho, Brinco de Ouro, a bola vai rolar para Guarani Primavera, aqui pela Rádio FI. Atenção você, torcedor, fique conosco a partir de agora com os principais parceiros, patrocinadores, juntos aqui na Rádio FI para você, com a emoção, com a melhor cobertura do futebol de São Paulo. Agora são 6h26. Ô senhor Farias, está pronto? Pode mandar, meu filho. É com ele a partir de agora. Ficha técnica do jogo. Daniel Farias. Alô, galera esportiva! Tô chegando na área para mais uma jornada esportiva aqui pela número 1 do Brasil. Futebol Interior. Aumenta o volume do seu rádio, aumenta o volume do seu aplicativo. Se liga no YouTube, já deixa o seu like, curta, compartilha, manda o link pra geral, manda no grupo da família, mande pro seu amigo torcedor bugrino, porque emoção de verdade você encontra aqui nos canais FI. Hoje a narração é minha, de Daniel Farias, o show de comentário é de Daniel Rinaldi, na reportagem Pedro Lino e no show de apresentação o grande Roberto Marcondes, comandando a jornada esportiva dos canais FI. Anote a hora, são 18 horas mais 21 minutos, faltam 9 minutos pra bola rolar no Brinco de Ouro da Princesa. Gramado impecável, tapetão, torcedor bugrino se faz presente, é a expectativa, é o primeiro passo da equipe do Bugre no campeonato estadual, e o rival é o Primavera, é o Fantasma, que de perigo e de susto no Brinco da Princesa não tem nada. E sem mais delongas, vamos saber como vem os astros da partida, como vem a onzena titular do técnico Matheus Costa, como vem a onzena titular do técnico Rafael Marques. Você vai saber agora com Pedro Lino na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Escalado para enfrentar o Primavera no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vai a campo com Kaique França no gol número 1. União é proteção Na lateral direita, 2, Cicinho. Na zaga, 5, Rafael Donato. E 4, Jonathan Costa. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 15, William Farias. 8, Igor Pereira. E 10, Diego Torres. Na frente, 7, Guilherme Parede. 11, Mirandinha. E ele, o 9, Luca. Faz o L, o repeteco do Bugre. Kaique França. Rafael Donato. Jonathan Costa. Emerson. William Farias. Igor Pereira. Diego Torres. Guilherme Parede. Mirandinha e Luca. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Bugrão tem Matheus Klaus, Fabrício Dias, Rafael, Maurício Antônio, Renan Castro,
Ralph, Natan Melo, Isaac, Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira, Dentinho e Kevin. Futebol Interior. Fantasma da Ituana, o Primavera também está definido e escalado para enfrentar o Guarani. E vai a campo com no gol, número 1, Vitor Hugo. Na lateral direita, 2, Kevin. Na zaga, 3, Afonso e 4, Liger. Na lateral esquerda, 6, Thales Oleskis. No meio, 5, Júnior Caissara. 7, Paulo Baia. E 8, Luan Martins. Na frente, 9, Gabriel Poveda. 10, Matheus Anjos. E 11, Wellington, repeteco do Primavera. Vitor Hugo, Kevin, Afonso, Liger, Júnior Caissara, Thales Oleskis, Paulo Baia, Luan Martins, Gabriel Poveda, Matheus Anjos e Wellington. Caso o técnico Rafael Marques queira fazer substituições, Denison, Gabriel Tobias, Renato Vichy, João Vitor, Paulinho, Renatinho, Léo Passos, Lucas Douglas, Richard, Luiz Fernando, Josiel e Cunha. Arbitragem. A arbitragem da partida fica por conta de Gustavo Holanda Souza. Assistente número 1, Daniel Luiz Marques. Assistente número 2, Leandro Matos Feitosa. No VAR, Adriano de Assis Miranda. E o quarto árbitro, Caio Carvalho Pereira. Ficha técnica do jogo. Tá aí então a onzena titular da equipe do Bugre, a onzena titular da equipe do Primavera, que já adentraram o gramado do jogo, a equipe enfileirada já apresentando aí na execução do hino nacional e do estado também de São Paulo. Como vem vestida a equipe do Primavera, Pedro Lino? Primavera vem vestido com uma camisa tradicional, camisa branca com listras vermelhas e pretas, e o Guarani a camisa verde e camisa de sempre, né, Daniel? É, a camisa tradicional, a equipe bugrina vem com o seu manto verde, meu amigo. Camisa de peso, camisa de tradição e o trio de arbitragem aí vem naquele estilo, né, Pedro Lino? Isso mesmo, uma novidade desse... Tá ligado o microfone aí, Pedro Lino? Tá, não tô conseguindo ouvir, vê se tá saindo o retorno. Não tá saindo o retorno, hein? Tá saindo aí, ô Felipe Marques? Tá saindo não. Alguma coisa do microfone. Pega aí o do Robertão. Ao vivo é assim mesmo, meu A amigo. novidade do trio de arbitragem deste ano, Daniel, é que tem patrocínio agora, né? Patrocinado pela Diadora. E os trios de arbitragem usando camiseta rosa. E uma novidade aqui para as transmissões do futebol interior dos jogos do Guarani. Temos cartões vermelho e cartões amarelos. Olha, rapaz. Cedidos, né, pela Federação Paulista de Futebol. Rapaz, mostra aqui. É oficial mesmo, né, cara? Não é brincadeira do Felipe, do Pedro Lino, não, ó. FPF aqui, o rapaz tá... Rapaz, sabe o que é isso aí, ô Rinaldi? É muita visita nas festas aí da federação, rapaz. O cara tem bagagem. Exatamente. Ou, quando acaba o jogo, pede pro árbitro, né? As crianças pedem, dá o cartão. Esse eu ganhei da federação mesmo. Não ganhou da Edna? Não. Tá certo, esse é o jeito irreverente que você vai curtir aqui nos canais FI. Já rolou a bola nessa primeira rodada do Campeonato Paulista. São Bernardo meteu uma goleada de 4-0 em cima do Capivariano. O Santos venceu por 2-1 o Novo Horizontino. O Pedro Lino um carinhoso com o microfone, né, cara? Agora tá funcionando, pô. Estourou meu tímpano aqui nesse teste aí. Tem métodos mais novos, viu? Pra testar o microfone. A bola vai rolar em Guarani e Primavera, às 8h30 de hoje. Tem Portuguesa e Palmeiras. Ô, saudosa Portuguesa, hein? Que grande nome também tem a equipe da Portuguesa em toda a sua história. E amanhã, dia 11, tem Corinthians e Ponte Preta aqui nos canais FI, às 4 da tarde, com a narração e a reportagem dos irmãos Cossato. É o Frank também que vai estar lá na transmissão? Também, de amanhã? Também. O Frank também vai estar presente na transmissão. E você é o nosso convidado, você, torcedor da Ponte Preta, que é secador do jogo de hoje. E o Israel também, né? Tem estreia amanhã. Tem estreia amanhã. Tem o Israel amanhã. Deixa eu ajeitar aqui. Assim? Fechou. Daniel, uma novidade pra torcida bugrina. O Guarani na Copinha classificou, né? Venceu ontem. O Guarani vai enfrentar agora o Corinthians. Corinthians no dia 12, vulgo segunda-feira,
na verdade não é 9h30, 9h20, Corinthians e Guarani, Guarani e Corinthians em Jaú, segunda-feira, 9h20 da noite, Daniel. Aí então, Pedro Lino, sempre atento em todas as informações aí, trazendo ao vivo aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Vai rolar a bola também amanhã no Campeonato Paulista para Velo Clube contra o Botafogo de São Paulo. Às 18h15 de amanhã tem Noroeste contra o Red Bull Bragantino e às 8h30 da noite tem Mirassol e São Paulo. Mirassol que está na Libertadores desse ano, não é isso, Pedro Lino? Isso mesmo, Mirassol que está na Libertadores vem se reforçando e vai estrear amanhã contra o São Paulo no Campeonato Paulista, Daniel. Tá certo, a equipe do Guarani já escalada, já em campo, estão fazendo aquelas fotos ali tradicionais pro famoso pôster do Jornal de Domingo. Mas, meu caro Daniel Rinaldi, vou jogar você na fogueira. Palpite pro jogo de hoje. Palpite para o jogo de hoje, 2-0 para o Guarani. Palpite como comentarista, como bugrino também. É um jogo difícil, o Guarani é favorito pelas peças que tem, porém pega um time bastante experiente. Em termos de nominais, jogadores aí com bastante experiência aí no cenário nacional. É um time bem competitivo, um time renovado do Guarani, com muitas caras novas e experientes. Bastante jogadores aí na 30 anos mais, que faltava para o Guarani ano passado. Um time muito jovem, faltou um pouco aí de cancha, principalmente aí no meio de campo, nesse um pontinho que faltou para subir. Então o Guarani é favorito, mas repito, não é um jogo fácil. A torcida está comparecendo. A expectativa de público aí de 5 a 6 mil. Torcida bem desconfiada devido ao ano anterior e principalmente, né, não vencer um derby. Mas isso foi do ano anterior e a expectativa esse ano é que faça um grande campeonato paulista e o principal objetivo aí é o acesso para a Série B. É, meu amigo, disse bem. Esquece o ano passado ficou no passado. Nova cara aí na equipe do Guarani, diretoria prometendo muito. E aí, o teu palpite 2-0, né? Só para não esquecer. Meu palpite é 2-0. 2-0. Meu caro Roberto Marcondes, grande apresentador do jogo de hoje, quero te dizer, viu? Um espetáculo, meu amigo. Um espetáculo de apresentação. Seu palpite pro jogo de hoje. 4-0. Eita. Roberto chegou com tudo, um carro de 2-0 Guarani, Daniel. Tem que chegar já com o pé na porta. Se sonhar pequeno não dá, né? Diga lá, Pedro Lino. 2-0 Guarani. 2-0 pro Guarani. Rapaz, eu vou junto com vocês, estou confiante pro jogo de hoje também, 2-0. O único diferente hoje é o Robertão. Mas 2-0 tá bom, mas 4-0 não é pedir mais pra ninguém, viu? É um placar gordo que eu apresentei, entendeu? E já teve um 4-0 no Campeonato Paulista. Então. O São Bernardo venceu o Capivariano por 4-0. E no outro jogo da rodada que começou às 4, o Santos de virada venceu o Novo Horizontino por 2-1 com gol dele, Gabigol. Olha, rapaz, o injustiçado, né? E na Série A2, o Votuporanguense está vencendo a Água Santa por 1-0. Já começou o imprudente Grêmio Ituano 0-0. Meu caro Daniel Rinaldi, rapidinho que a bola já está no centro do gramado. Primavera, embora caçula no Campeonato Paulista, pode aprontar das suas hoje? Pode, Primavera, embora seja debutante aí no Campeonato Paulista, tem a administração do Nenezini, experiente, raposa felpuda aí no futebol. E aí vem com Rafael Marques, ex-jogador, uma aposta de treinador, vice-campeão aí da Série A2. Pode fazer sim um bom campeonato, mas hoje não vai estrear bem, né? O ano passado o Guarani ganhou de 2-0 do Botafogo na estreia, vai ganhar de 2-0 hoje. Ou como o Marcondão disse, 4-0, né? Assim como o Capivariano, que está estreando, perdeu de 4-0, Primavera também poderia fazer o mesmo. Ralf no segundo tempo ainda. Pois é, Ralf entrando aí aos 40 do segundo tempo, um gol de cabeça, uma cobrança de escanteio. Para a equipe do Guarani do jogo de hoje aí, eu tô vendo lá na frente, cara já conhecida pelo torcedor bugrino, Diego Torres e Mirandinha. Por serem jogadores há mais tempo defendendo aí as cores do Bugrão, pesa uma responsabilidade no jogo de hoje? Com certeza, principalmente pro Diego Torres, que vai investir a 10. Foi a grande aposta do ano passado, ele foi bem, mas não na expectativa que esperávamos. Esse ano vai estar melhor. Tá certo. Bola no centro do gramado. A saída vai pertencer para a equipe do Primavera. A equipe do Guarani vem com a sua camisa verde, calções brancos, meiões também verdes. Já a equipe do Primavera vai dar o primeiro chute e autoriza Gustavo Holanda Souza. Vamos para os primeiros 45 minutos. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na
número 1 do Brasil. Futebol interior. Por aqui a saída de bola foi da equipe da Primavera, que joga essa bola pro campo de ataque. Sai na defesa a equipe do Bugrão. Chegou no chutão por ali, o Cisco afastando o perigo, mas ela volta na intermediária. Cai no domínio da equipe do Primavera. Cai pelo lado esquerdo agora com o Afonso. Ele segura a bola, cadencia. Abre um pouco mais atrás pro Luan Martins. Virou essa bola na categoria pela ponta direita em profundidade. Tá próximo à grande área. Abriu por dentro, preferiu deixar. Jogou pra dentro da grande área. Chegou lá na frente o Gabriel Pueda, mas a bola foi pra linha de fundo. Teve toque do jogador da equipe do Bugre. É o primeiro escanteio do jogo, Pedro Lino. Primeiro escanteio do jogo, belíssimo lance ali do Primavera. Chegou junto lá o Gabriel Poveda e o Rafael Donato. É escanteio por Primavera, 1 minuto da partida. Segue 0-0 no Brinco de Ouro. Quem vai pra cobrança é o 10, Matheus Anjos. Bora dali pra não tomar ali 1 minuto do jogo no estádio Brinco de Ouro. É o primeiro cobrança de escanteio da equipe do Primavera. É pelo lado direito, vai o camisa 10, o camisa Matheus Anjos. Ele que já defendeu as cores do clube do Remo, viu? Matheus Anjos é conhecido do torcedor paraense. Vem pra cobrança de escanteio, o primeiro dessa partida da equipe da Primavera. Jogou pra dentro da grande área na altura do segundo pau, subiu, desvio, sai goleiro. O Kaique Franci faz a defesa. Joga pra linha de fundo, é mais um escanteio. Chega com perigo a equipe do Primavera, o Pedro Lino. É mais um escanteio por Primavera, chegou com perigo ali, subiu o Liger. O Kaique França fez belíssima defesa, é escanteio. 2 minutos da partida, é ele de novo, Matheus Anjos, que inclusive já jogou na Ponte Preta e já jogou também no Guarani. Tá aí, meu amigo, conhecido do torcedor campineiro, conhecido do torcedor bugrino. Primavera de novo na cobrança de escanteio, é o segundo do jogo. De novo ele, jogou na altura do primeiro pau, subiu o desvio, a bola vai por cima, ninguém aproxima. Caiu na meiuca ali da meia-lua da grande área, vem saindo com o Diego Torres. Abre em profundidade pro lado esquerdo, jogou na frente pro Mirandinha. Chega por baixo e foi calçado. Baixo tá o gramado e o pessoal passando o terçado, Pedro Lino. Primeiro cartão amarelo do jogo. Primeiro cartão amarelo do jogo, Primeiro cartão amarelo do jogo, eu vou pegar aqui, já te aviso certo. Camisa meia dúzia, viu? Thales Oleskis. Thales Oleskis está amarelado aqui pra você, Daniel. Cartão amarelo. Rapaz, isso aqui é um verde. Será que eu tô daltônico, Reinaldo? É amarelo. Mas é um amarelo? De longe rapaz, assim parece um verde, rapaz, olha. Tô daltônico. Primeira falta com cartão aí na equipe Primavera, no estádio Brinco de Ouro. Vai pra ele, camisa meia dúzia. O Thales Oleskis, primeiro cartão amarelo do jogo. Na cobrança de falta já da equipe do Bugre. Joga em profundidade pelo lado direito, mas já estava na banheira e se ensaboando. Marcado o impedimento nesse ataque da equipe do Bugre aí, Pedro Lino. Marcado o impedimento e esta banheira não é boa, viu, Daniel? Meu amigo, não é boa. No placar ao vivo Futebol Interior, hoje também teve Campeonato Gaúcho, viu? Juventude empatou em 1-1 contra o Ipiranga. Gol do Alisson Safira aos 24 minutos da primeira etapa. E quem abriu o placar foi o Estevão aos 3 minutos da primeira etapa. Tudo igual. E lá vem a equipe da Primavera pelo lado direito, trouxe por dentro. Camisa número 7, quem chega por lá é o Paulo Baia. Jogou na profundidade, chegou o desvio da zaga. Essa bola vem da equipe do Bugre. Vem no contra-ataque a equipe bugrina pelo lado canhoto, agora com o Mirandinha. Jogou na profundidade, vem por dentro, invadiu agora com o Luca. Jogou pra dentro da grande área, perna direita, passa na frente do Guilherme Parede. E vai saindo pra lateral. Desperdiça o ataque a equipe do Bugre. E o torcedor fica na bronca, Pedro Lino. Belíssima chance do Guarani ali, Luca e Mirandinha. Só que o zagueiro do Primavera mais esperto tirou. E tá lá o Matheus Costa conversando com os jogadores do Guarani, Daniel. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Do Primavera? Eu tô falando da Primavera, né? Tá corrigido então. Aqui é assim, mano. Todo mundo se ajuda. Conseguiu sair o break aí, não? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali, pra não tomar ali, vem a equipe do Primavera pelo lado canhoto. Agora com o Matheus Anjos. Chegou por baixo ali, o Emerson não quis saber de brincadeira, jogou pra lateral. É mais um arremesso em favor da equipe do Primavera. A equipe comandada pelo técnico Rafael Marques, que está na beira do gramado. Esse que não é parente do nosso DJ aqui da mesa de áudio e vídeo, né, o Pedro Lino? Não, esse não, mas tem um primo dele que tá voando, viu? É. Gustavo Marques, que era narrador aqui do Futebol Interior,
agora está como repórter do SBT aqui de Campinas. Eu nunca tive inveja do Gustavo, mas dessa vez eu tive, viu? O cara tá voando. O cara tá voando. Um grande abraço aí pro grande Gustavo Marques, ele que sempre fala verde, que te quero verde. Já passou aqui também pelos microfones do Futebol Interior. Jogados 5 minutos desta primeira etapa, o jogo tudo igual 0-0, jogo muito equilibrado, as equipes estudando bastante, sem tanta chance de criação, pelo menos pelo lado do Bugre, não se teve quase criação. Essa bola está no campo de defesa, por ali com a camisa número 4, o Jonathan Costa. Ele recua para o goleiro Kaique França, que levanta a cabeça, procura alguém, joga essa bola com a perna canhota lá para o campo de ataque. A tentativa era para o Guilherme Parede. Chegou por ali agora o Matheus Anjos, foi para o chão, pediu a falta, o árbitro em cima do lance. Para o jogo, é mais uma falta na partida, ô Pedro Lino. Mais uma falta na partida, falta em cima do jogador do Primavera, falta do camisa número 15 do Guarani, William Farias, e tem gol, viu, Daniel? Tem gol aonde, Pedro Lino? No Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre abre o placar, Alexandre Pena, Cruzeiro 0, Pouso Alegre 1. Aí então as informações do placar ao vivo, Futebol Interior com ele, Pedro Lino, o repórter que sempre está atento em todos os lances e cheio de informação, você só encontra aqui nos canais FI. Vem trabalhando a equipe do Primavera pelo lado direito, Matheus Anjos, vira essa bola pelo lado canhoto, domina com a perna direita agora o Thales Quaresma não, né? É Thales Olesques. Eita, sobrenome bom da porra, viu? Vem trabalhando de novo a equipe do Primavera pela intermediária. Abre pelo lado canhoto, chega nos pés agora do Paulo Baia. Domina essa bola, cadencia, atrás do meio de 2, na marcação em cima dele. Tem ali o Guilherme Parede. Abre na profundidade pelo lado canhoto de cima do Thales. Pelo lado esquerdo. Esperou, chegou o momento certo ali. O Matheus Anjos jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça. A bola vem na intermediária, sai jogando no contra-ataque agora com o Diego Torres. Tentativa de sair no contra-ataque, mas chegou por baixo o Liger. Jogando essa bola pra lateral, não quis saber de brincadeira. 7 minutos jogados desse primeiro tempo, segue tudo igual no Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Primavera. Arremesso lateral para a equipe do Bugre. Vai ele fazer o arremesso. Cicinho tá com a mão na bola. Cicinho que já está remanescente aí na equipe do Bugre. É conhecido do torcedor bugrino, se espera muito dele nessa campanha de 2026. Bola recuperada já pela equipe do Primavera. Sai jogando agora com o Paulo Baia pela intermediária, passando o círculo central. Abre na ponta direita em profundidade, chegou por baixo o Emerson. Jogando essa bola para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Primavera, a marca dos 7 minutos, quase 8 dessa primeira etapa. Segue tudo igual no Brinco de Ouro. Bola já reposta em jogo, recuada lá atrás pro goleiro Vitor Hugo, que vai sair jogando. É a primeira participação dele no jogo. Abre do lado esquerdo com o Lige. No campo defensivo, procura, estuda muito a equipe adversária, a equipe do Primavera. Chamou, falou, Pedro Lino. Já que o Roberto Marcondes é o cara dos negócios, o pessoal tava falando aqui comigo no WhatsApp, mandar um abraço pro Leonardo Turati. Para você pegar um patrocínio de banheiras. Não sei se você vai lembrar, você que é velho conhecido aqui no Rádio Campineiro, tinha uma rádio aqui em Campinas que fazia um patrocínio de uma banheira e a gente não pode falar porque ninguém patrocina a gente, né? Isso. Exatamente. Esse é Pedro Lino, meu amigo. Pedro Lino tá demais. Deixa ele que eu cuido dele o ano inteiro. No final do ano ele cuida será dele, diferente. cuida dele. Já deu bote errado, foi as férias no Rio, né? Já começou errado o ano. Bora pro jogo! Vem a equipe do Bugre chutando essa bola, afastando o perigo do campo defensivo com o Rafael Donato. Ele joga essa bola pela intermediária, a bola tá no ar, meu amigo. O jogo, ninguém bota essa bola no chão, ninguém trabalha ela. Saindo pra lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Primavera. O que foi, Rinaldi? Detalhe é que parece que o Primavera tá jogando em Indaiatuba. Tomou a iniciativa, tomou as rédeas do jogo. O Guarani acuado, um pouco assustado. Precisa ter calma, tranquilidade, pôr a bola no chão e cadenciar o jogo, que o Primavera, por enquanto, manda as ações. E lá vem o Primavera trazendo essa bola por dentro com o Júnior Caissara de canhota! Chega com perigo, marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira e o Caissara, o Pedro Lino. Belíssima jogada do Primavera, sobrou pro Júnior Caissara fora da área, ele chutou. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Daniel. Diga. Daniel Rinaldi, você que é o comentarista, esse time do Primavera não é bobo, né? Tem uns nomes conhecidos, tem uns nomes bons. Tá faltando aí o Uri Lima, tá faltando alguns nomes ainda, mas o ataque do Primavera com Gabriel Poveda, Matheus Anjos, tá faltando o Brunão ainda também. Vai dar trabalho nesse Paulistão, né? E lá vem o Bugre, trazendo por dentro, foi pro chão, Igor Pereira, é próximo à meia-lua da grande área. É falta perigosa para a equipe do Bugre, mas pode concluir, Rinaldi. Pois é,
Podemos ver que é um time bem experiente, todas as bolas passam pelo Matheus Ângeles, distribui o jogo. E um time que cadencia bem, né? Distribui para os dois lados, várias viradas de jogo aí. Tá colocando o Guarani para jogar no contra-ataque, onde surgiu essa falta agora. Então é só tomar cuidado, ter um pouco de tranquilidade e neutralizar essa jogada. Temos aí os volantes ainda um pouquinho nervosos, mas vai dar tudo certo, o time vai se ajeitar bem. Agora é uma falta perigosíssima aí pro Diego guardar de canhota. Bora dali pra não tomar ali, temporada apenas começando, é o primeiro jogo da equipe do Bugre, é cobrança de falta perigosa, é próximo da meia-lua da grande área. A gente vê a movimentação ali do Miranda, tem também o Diego Torres posicionando para a cobrança de falta, é falta perigosa. E aí, meu amigo, uma barreira incontável, viu? Mas vou tentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na barreira, mais um deitado, viu? Vão ser 6 na barreira, mais um deitado. Goleiro Vitor Hugo tá preocupado, vai fazendo ali a sua preparação para essa cobrança de falta que é perigosa. O grande Diego Torres já é conhecido por essas cobranças de falta com precisão, assim também como Mirandinha. Lance perigoso para a equipe do Bugre, quem sabe agora abriu o placar no estádio Brinco de Ouro. Torcedor tá apreensivo, o torcedor tá na expectativa. É cobrança de falta. Mirandinha e Diego Torres nela. Jogadores agrupados dentro da grande área, tem o paredão do goleiro Vitor Hugo, protegendo o canto esquerdo do arqueiro. Jogou pra dentro, bateu na barreira, vai o desvio pra linha de fundo. É escanteio do Bugre. É o terceiro escanteio do jogo. Bela chance pro Guarani agora, tava lá Mirandinha e Diego Torres, a bola bateu na zaga do Primavera, foi pra escanteio, é o primeiro escanteio do Guarani na partida. É o camisa número 7 do Guarani que vai cobrar, é o Gabriel Parede na bola, Daniel. Vai ele, Guilherme Parede para a cobrança, com a perna canhota, na verdade foi o Diego Torres, jogou o desvio pra dentro! Ai, 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 Carrapato, não tem pai, Mirandinha desperdiçou, subiu sozinho, Pedro Lino. A bola bateu no Lucas, sobrou pro Mirandinha, foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro do Primavera. 12 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Gol na Série A2, placar ao vivo do Futebol Interior, informando o gol do Grêmio Prudente, Everton. Prudente 1, Ituano 0. Lá vem a equipe do Primavera, trabalhando essa bola pelo lado canhoto. Jogou com perigo, chega no domínio por ali o Rafael Donato. Não quis saber de brincadeira, mas a bola volta em recuperação da equipe do Primavera. Sai jogando ali com o Liger, no campo defensivo, próximo ao círculo central. Ele vem com a perna canhota, carregando, ninguém se aproxima, ele vai levando. Jogou na profundidade, a tentativa era para o Paulo Baia, mas ele não acompanhou, a bola vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali pra não tomar ali 13 minutos jogados até aqui, tudo igual no Brinco de Ouro, 0-0. Meu caro Rinaldi, seu parâmetro do jogo até aqui. Parâmetro do jogo é que o Primavera tem o domínio das ações, o Guarani joga no contra-ataque. Teve uma boa jogada, uma brilhante jogada aí, dá pra perceber que foi um escanteio ensaiado. Diego Torres colocando no primeiro pau, escorando, e o Mirandinha, infelizmente, perdeu o gol. Era só encostar aí de uma forma tranquila. O Guarani tem que ter calma, tem que ter mais tranquilidade, aí, principalmente nessa saída aí de bola, porque tá rifando, tá pegando a bola e chutando pra frente, pra encontrar alguém aí no chutão. Não é o melhor jogo, não é o melhor ideal. Precisa aí acalmar os nervos, a bola passar mais pro Diego Torres, acionar os dois laterais, que é que o Primavera faz. Perceba que o Primavera sempre tem uma triangulação, principalmente aí jogando nos flancos, e sempre dá certo a jogada dele. Agora ainda tem que ficar cuidado. É um time bem inteligente, bem esperto. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Decorridos 14 minutos jogados do primeiro tempo até aqui, primeira rodada do Campeonato Paulista A1, e no Brinco de Ouro está assim, Guarani 0, Primavera também 0, ô Robertão. Informação para o portal Futebol Interior, placar ao vivo, Série A1, jogos encerrados, São Bernardo 4, Capivariano 0, Santos venceu a equipe do Novo Horizontino por 2-1, Série A2, bola em andamento, jogo rodando, Votuporanguense 1, Água Santa 0, em Prudente, Grêmio está vencendo Ituano por 1-0.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Farias. O gorducho barbucho mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da primeira rodada do Campeonato Paulista. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Primavera também 0. Cobrança de falta para o Bugre, Pedro Lino. Cobrança de falta para o Guarani, tá ali Diego Torres, me parece também o Mirandinha na bola. 15 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. É a chance da equipe do Bugre. É cobrança de falta perigosa, é próximo à meia-lua. Vai arriscar de longe. Aqui tem o meia dúzia e tem a 10 ali o Diego Torres. Vai com o Diego Torres, com a perna canhota, jogou pra dentro, passou por cima de todo mundo, vai direto pra linha de fundo e apenas tiro de meta para a equipe do Primavera. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Para você que vai participando da nossa transmissão no YouTube, nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vem a equipe do Primavera agora com ele, Paulo Baia, bateu de canhota! Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, perdeu o gol, pronto, Pedro Lino. Mais uma bela jogada do Primavera, sobrou pro Paulo Baia, ele chutou, tirou o zagueiro do Guarani, chutou, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Meu caro Pedro Lino, mandando um abraço pra galera no YouTube, interagindo no nosso chat ao vivo, quem tá por aí? Quem tá com a gente no YouTube aqui, Daniel, só esperar meu computador ter a boa vontade, né? Há um pacote de dados, né, cara? Não mata ninguém, né, Reinaldo? Pois é, né? Faz parte. A tecnologia nos operadora aproxima, agradece, mas viu? às vezes falha um pouco também. Olha, Cicinho mal no jogo, hein? O atacante do Primavera colocou ele para dançar. Ele já havia falhado numa saída de bola. Então tem que tomar cuidado que o jogo do Primavera é sempre tendencioso para a esquerda. Tem que colocar uma cobertura aí e Cizinho ficar mais atento. Ele é experiente, né? 37 anos já. Não é para tomar esse tipo de bola nas costas. E foi tirado para dançar, hein? Caiu no baile. Quem tá com a gente aqui, Daniel? Silvio Geraldo, Bora Bugrão. O Rafão, aumenta o volume do hino. A Mariana Monteiro Salvione, boa tarde. Fantasma vai amassar o Bugrão, 4-0. Fora os sustos, o Rafão. Aqui é Guarani. O Cláudio Michelon, jogadores de Master do 15 de Piracicaba, prestigiando a transmissão. O Bugrino Feiticeiro mandou várias mensagens aqui e ele termina assim, Daniel, minha opinião de torcedor, nada mais, só futebol. Quem tá com a gente aqui também é o Carlos Lemos Matozinho, boa noite. Paulistão temporada Primavera-Verão, 1-0. Paulo Baia vai marcar. O Everton Luiz, João Vitor tem que ser titular. Quem tá com a gente aqui também é o Cristiano Ferreira Claudino, Guarani 2-0, Cristiano de Diadema. Ele falou o Rafão, 10-0 para o empate. O Bugrino Feiticeiro, não temos treinador condizente com o elenco formado. Só sabe jogar no 4-3-3. Minha opinião de torcedor bugrino, só futebol, nada mais, Daniel. Tá aí a galera participando, interagindo. Seja você também o nosso comentarista virtual. Mande sua mensagem, diga de onde você está acompanhando aqui a transmissão do Futebol Interior. Aqui essa transmissão a gente faz junto com você. Aqui na transmissão dos canais FI, o torcedor tem voz e vez, Pedro Lino. E tem mais um gol pelo Brasil, viu, Daniel? Diga lá. O Londrina abre o placar. Iago Teles, Coritiba 0, Londrina 1. No Alto da Glória. Tá aí os canais Futebol Interior, juntamente com o placar ao vivo. Futebol Interior trazendo todas as informações dos jogos que acontecem simultaneamente neste sabadão, 10 de janeiro de 2026. Temporada começando e você vai acompanhar aqui nos canais FI. 19 minutos jogados desse primeiro tempo. Lá vem a equipe do Primavera. Jogou em profundidade pelo lado direito Gabriel Pueda. Sai o goleirão Kaique França para fazer a defesa. Mais do que teve de torcedor bugrino agora segurando a respiração. Não foi para menos, hein, Rinaldi? Exatamente, né? O Guarani continua com as mesmas falhas, né? Sai a bola, é chutão do goleiro, é chutão do zagueiro, sem encontrar alguém aí para ver se ganha no bate e rebate. Mas normalmente o Primavera pega e recomeça o jogo, como é agora aqui. E eles tocam bem a bola, sabe posicionar. Então o Guarani tá mal no jogo. Creio que um pouco aí da ansiedade, o time não tá se acertando. Matheus vai ter que conversar já, não precisa nem esperar o intervalo, né? E ficar de olho no Cicinho, o Cicinho tá mal.
Que foi? Posso fazer uma perguntinha só pro Rinaldi? Pode. É inadmissível e inevitável. O futebol de agora é o mesmo do ano passado? É difícil comparar em termos de peças, mas o futebol é o mesmo. Não, o conteúdo. O conteúdo é o mesmo. A mesma coisa que está sendo apresentado o ano anterior está acontecendo agora, né? Dando muito espaço nas laterais, sem nenhuma profundidade de ataque, sem nenhuma jogada tabelada, você não vê uma triangulação. Ou seja, mudou os personagens, mas o contexto, por enquanto, é o mesmo. Estamos passando susto aqui. Daniel, será que o problema não é o técnico? Vem com fumaça. Começou o campeonato agora, ô fumaceiro. Larga a mão. Exatamente, Acabou né? de começar o campeonato, Um colega internauta aí já colocou que o Guarani não tem técnico, né? Não tem técnico. Matheus Costa, mas a responsabilidade é dele. Já quer derrubar o treinador, calma. Primeiro jogo, rapaz. 20 minutos do primeiro jogo. O cara cair. Lá vem a equipe do Bugre. Respondendo pelo lado canhoto, vem com o Emerson com a perna canhota. Jogou pra dentro nas mãos do goleiro Vitor Hugo. Tem que sair esse técnico. Inadmissível. 21 minutos dá não ter feito um gol. É inevitável se comparar isso. É inevitável. Desculpa, Matheus Costa. Porque você vê a mesma situação, ó, buraco na zaga, sem saída de bola. Então, eles são os comandados. Claro que teve pouco tempo aí de treinamento, mas a filosofia é exatamente a mesma, né? Nós vamos ter que fazer gol do jeito que tá. É claro, é futebol, né? Tudo acontece, mas o gol aqui é por uma sorte, por uma falha, né? Daniel. Primavera muito bem no jogo. Diga. O CJC, sabe quem que é Sim, CJC? sim. CJC, quando eu posto as coisas na rede social, ele mesmo me manda mensagem na hora. Vai fazer fumaça pra lá, rapaz? É tipo assim, bora dar-lhe pra não tomar-lhe 22 minutos passados da primeira etapa. Segue tudo igual no estádio Brinco de Ouro. 0 para o Bugre, 0 também para o Fantasma. Posse de bola, 68% para a equipe visitante, que vem jogando essa bola pra dentro da grande área. Passou ali pelo zagueiro, mas não passou pelo goleiro Kaique França, que faz a defesa. Já repõe a bola em jogo. Saída pertence agora à equipe do Guarani pelo campo defensivo. Vai no chutão com a perna direita. Vem por dentro agora com o Diego Torres. Abre pelo lado canhoto. Chegou com o Rafael Donato. Abre em profundidade já no campo de ataque a equipe do Bugre. Vem com Mirandinha em profundidade pelo lado canhoto. Arrisca de longe. Bateu! Passa do lado canhoto do goleiro Vitor Hugo, que apenas acompanha. É mais um tiro de meta para a equipe do Primavera. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Jogo parado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pedro Lino. Tem que mandar embora esse técnico, Pedro Lino. Não tem que mandar embora não, Daniel. Tá o quarteto de arbitragem ali conversando. Parada Forte técnica. calor em Campinas, parada técnica pra tomar aquela aguinha, né? Ô, mano, nem me diga, eu que não tô aqui correndo, já tô com a garganta seca, que dirá os caras que estão aí pulando. Daniel. Diga. Agora em Campinas fazendo 29 graus. Ah, tá frio, não tá não, Renato? 29 graus, né? Um sol pra cada. Creio que o Matheus deve usar essa parada, uma grande oportunidade para ele acertar o time. Um buraco na zaga, os zagueiros estão distantes um do outro. Cicinho muito mal. E o William Farias perdidaço, ele vai a caça, ele não pega nada. Ele tá entrando na roda de bobinho aí no meio campo do Primavera, hein? Guarani, por enquanto, é difícil falar passar vergonha. Não é óleo para passar, né? Mas tá quase nesse nível aí, né? Um time não se encontrou até o momento. Espera aí que o Matheus acerte o posicionamento e esfria aí a cabeça da galera. Realmente o jogo tá bem aquém da equipe do Guarani, um jogo morno. Tá basicamente deixando o Primavera jogar. 68% de posse de bola para a equipe do Primavera nesse momento. Domínio total da equipe visitante. Você precisa ter um pouco mais de calma, coraçãozinho mais leve. É estreia, expectativa de estreia. A estreia sempre aumenta a expectativa. Não vem com esse discurso, não. Calma, vocês estão ácidos demais. Não, calma lá. Calma pra vocês três. Calma, eu tô acreditando nos 4-0. Calma. Não, pode acontecer os 4-0, claro. Acabou de começar o campeonato. Mas dessa maneira Quer aí... derrubar o treinador aqui, eu vou falar. O Lino. Eu vou falar. Pra mim, isso é discurso de gente que não tá sabendo o que fazer em campo. Porque assim como é estreia pro Guarani, também é estreia pro Primavera. Exato, pô. o sol é igual pra todos. E detalhe, o Guarani tá jogando dentro de casa, pô. A expectativa nossa é maior. A expectativa é vitória, pô. A expectativa é esse sistema de 4-3-3. O Guarani não tem meio campo, ele perdeu o meio campo. Os dois volantes estão distantes um do outro.
E o 10 ele vem buscar bola, mas ele não tem ajuda. O Mirandinha quer jogar sozinho. A gente não tem meio campo. A diretoria fez a parte dela, contratou bons nomes, trouxe bons jogadores. Agora tem que ver se eles vão mostrar em campo, né? Tem isso também. Bora dali pra não tomar ali 25 minutos jogados. A bola voltou a rolar no brinco de ouro da Princesa. Posse de bola é da equipe do Bugre. É da equipe do Guarani. Quem faz o arremesso lateral agora é o Cicinho. Camisa número 2, tá no campo de defesa. Tá procurando algum companheiro de equipe desmarcado. Tá difícil, hein, meu amigo? Tá difícil, tem 10 em campo, tá difícil achar um. Vem dominando de novo a equipe do Primavera. Com o Matheus Anjo, puxão de novo e vai sair vermelho. Vermelho desnecessário aí, hein? Primeiro cartão foi direto, viu? Cartão vermelho direto, Pedro Lino. Cartão vermelho me parece ali, é o Rafael... Cicinho. É o Cicinho. Cicinho. Mas eu tava dizendo desde o início do jogo, o Cicinho não tá bem, ele tá nervoso. Para um atleta experiente, no mano a mano contra o Bahia, ele já tava passando vergonha no 1 contra 1. Agora, uma falta imprudente... É difícil algumas situações no Guarani. Contratou o lateral direito, cadê o Rian que não aparece nem no banco aí, né? Dispensou o Justin. E aí acontece uma situação dessa. O 11 contra 11 tá igual. E aí ele perde um jogador, embora o Cicinho também, do jeito que estava, né? Perdendo todas, mal posicionado. Reposição de bola e 1 contra 1 dele é horroroso. É aquilo que o Roberto vem falando, é jogo de estreia, pô. Não é semifinal, não é uma final de jogo. É um jogo pra se divertir, pô, pra brincar, pra jogar futebol. Os caras estão entrando como se estivesse numa final, ô Rinaldo. Aí fica difícil. É o peso da camisa do Guarani, a satisfação pra torcida. Mas aí entra... não é uma crítica para o treinador, né? Entra a experiência dele, né? Principalmente para jogadores aí com mais rodagem, como o William Farias, que tá perdidaço. Ô, Daniel, infelizmente o Guarani perdidaço em campo hoje. Você vai lembrar, ano passado, foi o mesmo lugar que o Alan Santos tomou aquele vermelho que depois deu todo aquele rebuliço, ele depois saiu do Guarani. Foi o vermelho que causou o Guarani não subir. Exatamente. Agora o empate passa a ser um resultado maravilhoso jogando em casa, hein? Quando eu falei estreia, expectativa, é uma sátira, porque é inadmissível você jogando em casa com um período de treinamento, mantendo a comissão técnica e você está tomando um chocolate. Vai pro VAR. Vai ter revisão no VAR, viu? Acredito que do cartão vermelho. Vai pro VAR, mas olha a imprudência dele, ergueu o pé, né? Vamos ver se os deuses do futebol convencem o árbitro do contrário. Na minha opinião, não foi intencional. Ele perdeu o tempo da bola e acabou acertando. Por esse motivo e razão, acredito que um cartão amarelo seria o mais adequado, até porque o Cicinho ainda não estava com um histórico de violência no jogo. Não estava. Foi um pouco da linha, né? Que ele levantou o pé. E claro que não há intenção, mas no futebol não tem intenção, não. Não foi muito alto. Eu vou te dizer o que aconteceu. O árbitro olhou pro Matheus Anjos e falou assim: tadinho, não faz isso com ele. Vamos ver se ele vai manter. Mas se manter, já pode trocar o Cicinho. Vamos ver. O árbitro foi olhar ali, revisou o lance. Uma televisão de 14 polegadas, viu? Fez o sinal e vai trocar o cartão, viu? Ou não? Não, ele anulou. Não, ele trocou o cartão, exatamente. Ele tá dando um amarelo porque não foi. Eu imagino que o entendimento dele não foi o pé tão alto assim, né? Ele pegou, mas já é um sinal para o Matheus trocar o Cicinho. Não deve vir pro segundo tempo. Poxa, agora o árbitro... Olha os sinais. Minha escrita aqui, viu? Tinha arriscado o nome do Cicinho. Volta pro jogo o Cicinho, cartão amarelo. Então tá anulado. Mostra aí pra câmera aqui. Tá anulado o vermelho. Cartão amarelo agora. Creio que foi a melhor decisão. Pro Cicinho. Tem o VAR para isso, acredito, né? Também acredito. Tem o VAR para isso. E como diz o regulamento, o VAR é acionado em casos apenas de cartão vermelho, né, o Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Eu também não achei que foi para cartão vermelho. Segue o jogo, é falta pro Primavera. 29 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no brinco de ouro da Princesa. Agora imagine o que o árbitro vai ouvir dentro de campo dos jogadores do Primavera. Então. Buzinar na orelha dele. Isso é a cultura do nosso futebol, né? Os caras vão pressionar. Por isso que tem que tirar o Cicinho. Já é um sinal pro Matheus, olha, não dá pra continuar com ele. Não tá mal no jogo, infelizmente. Até porque os artilheiros vão pra cima dele, né? Exatamente. Vai buscar esse segundo cartão amarelo. 1 contra 1 contra o Paulo Baia, ele vai perder todas. Ele vai passar vergonha e vai comprometer o Guarani. Bora dali pra não tomar ali.
Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 30 minutos da etapa inicial até aqui. Primeira rodada do Campeonato Paulista e no Brinco de Ouro está assim. O Guarani tem 0, o Primavera também no 0, Robertão. Já começou o Campeonato Paulista de número 124, placar ao vivo aqui do Futebol Interior, você acompanha. Santos 2, Novo Horizontino 1, São Bernardo 4, Capivariano 0 pela Série A2. Votuporanguense está vencendo Água Santa por 1-0. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Lembrando para você que amanhã, às 4 horas da tarde, tem Corinthians contra a Ponte Preta. Narração e reportagem dos irmãos Corsato e comentários do Frank Francisco. Vai estar aqui ligadinho. Também tem a estreia do repórter Israel, né? É o Israel também estreando aqui no microfone. O retorno de Israel Moreira, que está ouvindo a gente. Um grande abraço para ele. Aí, então, abraço, Israel. Toda a equipe do Futebol Interior vai estar ligadinha aqui para levar para vocês o melhor do esporte paulista. Corinthians e Ponte Preta, às 4 horas aqui nos canais FI. Vem trabalhando a equipe do Primavera no campo de ataque pelo lado direito. Chega por lá o Wellington, tentou domínio da bola, marcação em cima dele, implacável do Emerson. Vem com ele pro mano a mano, trouxe por dentro, abre com a perna canhota. O Emerson em cima dele não dá espaço. Ele jogou pra profundidade, perdeu o tempo da bola, vai direto pra linha de fundo, é tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. A nossa jornada esportiva também tem o apoio e o patrocínio da Urion Proteção Veicular. Contato 99977-9029 e posto de gasolina Casa do Taxista. Todos eles ligadinho apoiando a equipe dos canais FI. 32 minutos jogados desse segundo tempo. Emoção implacável no jogo. Segue tudo igual 0-0. Tivemos um cartão vermelho anulado. Tivemos chance desperdiçada. Jogo equilibrado até aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vem a equipe do Bug no campo de ataque, jogada pra sempre, pra frente com Guilherme Paredes, sai o goleiro Vitor Hugo, faz o chutão com a perna direita, essa bola vem pro campo de ataque na intermediária do mano a mano, de novo ele, Matheus Anjos, vai pro chão, pediu a falta, o que tá sendo castigado esse Matheus Anjos, hein? Surra pra 10, tá levando sozinho, ô Pedro Lino. Estão marcando bastante o camisa 10 do Primavera, bola rolando, o Guarani com a bola no campo de ataque, né? 33 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E tem um amigo meu que tá no estádio, falou que estão cornetando bastante Matheus Costa, viu? Rapaz. Já? E não é por Mas com pouco, certeza, viu? e com razão. Vamos colocar dessa forma, né? Hoje se fala muito, eu até comentei no início da continuidade do trabalho, mas Matheus Costa, com esse nível de futebol europeu que ele quer implantar aqui, não tá dando certo. Ele precisa repensar que o 4-3-3, o Guarani não tem meio de campo, tá perdido os dois volantes. E vem a equipe do Primavera, atacando pelo lado direito, cruzamento pra dentro da grande área, Kaique França faz a defesa. Essa bola vem na intermediária, Matheus Anjos na dividida, sobrou na intermediária, tentou o desvio, caindo pelo lado canhoto. De novo a equipe do Primavera vem em cima da bola, roubada na categoria, tentou sair jogando agora o Rafael. Foi melhor para a equipe do Primavera com o Gabriel Pueda. Invadiu a grande área, chegou por baixo do carrinho preciso, jogando pra linha de fundo. É mais um escanteio no jogo, é o quarto escanteio no jogo, o terceiro da equipe do Primavera, o Pedro Lino. Terceiro escanteio para a equipe do Primavera, Daniel. Bela jogada do camisa número 9 do Primavera, o Gabriel Poveda. Lá se juntou lá com o Cicinho, tava lá o Rafael Donato também. Escanteio, sempre ele na bola, Matheus Anjos. Ele que é o cobrador oficial de escanteio da equipe do Primavera. Camisa número 10, Matheus Anjos, contratação de peso para a equipe desta temporada. Vamos para mais uma cobrança de escanteio. Jogou com a perna direita na altura do segundo pau, desvio de cabeça, a bola vem sobrando nos pés do Diego Torres. Já repõe essa bola em jogo, caindo pelo lado direito. Vem na profundidade, vem no domínio com ele, camisa número 7, o Guilherme Parede. Passa a linha que divide o gramado, virou essa bola por dentro, próximo ao círculo central. Chega nos pés
pés agora do Luca. Abre pelo lado esquerdo, invadiu a grande área, cruzamento de novo com ele, o Luca. Diego Torres não conseguiu o domínio, ficou fácil pro goleiro. Vitor Hugo fazendo a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Daniel. Diga, Pedro Lino. Aqui no YouTube, o Adilson Roberto, vamos lá, Bugre, estamos aqui em Bauru torcendo. O Bill de Indaiatuba, abraço, amigos de Indaiá e Campinas, vai dar fantasma. O Bill também mandou um abraço para os amigos de Indaiá. O Alex Jarrete. Salve, comentarista Daniel. Alexandre e seu aluno Miguel no 8º C, acompanhando a transmissão. Quem está com a gente também é o Mate, quem está sofrendo com a bola. Tá aí então a galera participando, comentando no nosso chat ao vivo, faça que nem eles e mande sua mensagem pra gente. Por aqui vem o Bugre, vem com o Cicinho, com a perna direita, jogou pra dentro da grande área, subiu, desvia, essa bola vem caindo na intermediária, volta em favor da equipe do Bugre, sai jogando agora com o Emerson pelo lado direito, escorregou, não conseguiu o domínio, melhor pra equipe do Primavera, recupera a posse de bola no campo de defesa, tenta sair jogando agora com o Matheus Anjos, chegou por baixo no carrinho ali, o camisa número 8, o Igor Pereira, recuperando a posse de bola para a equipe do Bugre, 36 minutos jogados desse primeiro tempo no campo de defesa, a equipe do Bugre traz por dentro de novo com ele, Igor Pereira na linha que divide o gramado, toca pelo lado direito agora com o Cicinho, ele que já está amarelado, o primeiro cartão amarelo do jogo foi pro camisa número 2 da equipe bugrina, recua essa bola pro campo de defesa, sai jogando agora com ele, o camisa número 5, Rafael Donato, hoje com a braçadeira de capitão, avança pro campo de ataque, chegou nos pés agora do Guilherme Parede, no domínio, trouxe por dentro, vem pro mano a mano, ninguém se aproxima, opção agora pra ele foi o camisa número 5, o Rafael Donato, trouxe por dentro da intermediária, roubada de bola na categoria da equipe do Primavera, sem falta disso o árbitro do jogo, tentou sair jogando, mas o árbitro voltou no lance e tá marcando falta em favor da equipe do Primavera, falta da equipe do Bugre, disse ele, bola já em jogo, vem na posição de ataque pelo lado canhoto, agora a equipe do Primavera com o Paulo Baia, dominou com a perna canhota, jogou pra dentro na medida, chega a zaga afastando o perigo, a bola vem caindo pelo lado direito em domínio de novo da equipe do Primavera, sente um bom momento a equipe visitante, trouxe por dentro agora com camisa número 5, o Júnior Caissara, trouxe por dentro no domínio, preferiu tocar mais um pouco atrás, recuado pro seu goleiro Afonso, jogador parceiro da equipe do Primavera, trouxe por dentro de novo nos pés agora do Matheus Anjos, já riscou de longe, goleiro Kaique França faz a defesa, a bola vai voltando pro campo de ataque, mas já está marcado impedimento, tava na banheira e se ensaboando, Pedro Lino. Tava na banheira se ensaboando, o jogador do Primavera para tudo, 38 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. Ao todo já tivemos 12 faltas nesse primeiro tempo, 6 para a equipe do Guarani, 6 para a equipe do Primavera. Um jogo com muitas faltas, o Rinaldi. Na realidade é um jogo com poucas faltas, um jogo bem movimentado, bem corrido e o Primavera mandando no jogo. O Primavera continua bem, parecendo um jogo treino. O Guarani não se encontrou, sempre aí no chutão, no Bumba Meu Boi, e só realmente aquela famosa bola perdida para acontecer algo de diferente. O Primavera cadencia e está bem. E um grande abraço aí para os nossos amigos internautas e para os meus queridos alunos aí do Colégio Padre Júlio Chevalier, Escola Cristã de Jundiaí, meu querido aluno Miguel, que esse ano está no novo ano. Tamo junto, obrigado pela audiência. Tá aí a galera participando, interagindo, nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho e pelo seu prestígio. Por aqui, 38 minutos da primeira etapa, segue Bugre 0, Fantasma também 0. E lembrando pra você que amanhã tem Corinthians e Ponte Preta, às 4 horas da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior com os irmãos Cossato, Israel Moreira e Frank Francisco. Um show de cobertura que você encontra só aqui nos canais FI. Vem trabalhando a equipe do Primavera, jogada pra dentro da grande área, chegou o Cicinho, desvio de cabeça, recuando pro goleiro Kaique França, sai jogando essa bola com seu companheiro, camisa número 4, Jonathan Costa, devolução de novo pro Kaique França, o goleirão, o arqueiro da equipe do Bugre, sai chutando com a perna canhota, jogada errada, meu amigo, domínio da equipe do Primavera com Luan Martins, jogou essa bola no chutão, ela veio maciada para o goleiro Kaique França fazer a defesa, já repõe essa bola em jogo, tá no campo de defesa a equipe do Bugre, tá difícil essa infiltração, meu amigo, tá tendo dificuldade nesse domínio de bola a equipe do Bugre. Kaique França sai no chutão com a perna canhota, chute errado novamente, saindo para lateral. A equipe do Bugre tá perdida no jogo aí, hein, ô Rinaldi? Exatamente, totalmente perdida, não sabe o que fazer com a bola. Sempre alguém rifando aí, ou é o Kaique, ou é um dos zagueiros.
time, como comentei anteriormente, continua bem espaçado, a distância aí entre os zagueiros. Os atacantes, quando pegam a bola queima, tá batendo roupa. É claro, né? Ele tá começo, início de temporada, tudo. Mas você vê o Primavera muito bem organizado, muito bem treinado, coloca a bola no chão, faz as triangulações. Então o Guarani precisa melhorar muito nisso. E olha, com certeza vai acabar o primeiro tempo, vão pegar no pé do Matheus, porque como comentei anteriormente, trocou as peças, Daniel, Marcondes, Pedro, e o futebol é exatamente o mesmo, futebol horroroso. Infelizmente o 4-3-3 não está dando certo. Ou ele repensa isso aí, ou ele não vai chegar na terceira rodada. E lá vem a equipe do Bugre, no ataque pelo lado esquerdo vem com Mirandinha em profundidade. Chegou a zaga da equipe do Primavera com Kevin recuando pelo Vitor Hugo. Sai no chutão com a perna canhota e já teve a dividida e falta está marcada. Jogo está parado no Brinco de Ouro, Pedro Lino. O jogo está parado, é falta pro Primavera, 41 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E começou mais um jogo da Série 2, o Daniel. Diga lá. Em Sertãozinho a bola rola, Sertãozinho 0, Taubaté também 0. Aí então todos os jogos acontecendo simultaneamente, você vai acompanhando aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Hoje no comando de Pedro Lino e Roberto Marcondes. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou... Jogados 41 minutos do primeiro tempo até aqui. Primeira rodada do Campeonato Paulista e no Brinco de Ouro está assim. Bugre 0, Fantasma também 0, Marcondes. Série 2, bola rolando, placar ao vivo, futebol interior, Sertãozinho e Taubaté 0-0, 1-0 para a equipe do Grêmio Prudente contra a equipe do Ituano, jogo encerrado, São Bernardo 4, Série 1, 0 para o Capivariano e o Santos venceu o Novo Horizontino de virada por 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo. Na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 42 minutos passados desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho vai subir a plaqueta luminosa com os acréscimos dessa primeira etapa. Daqui a pouquinho o show de intervalo com a apresentação do Roberto Marcondes, os comentários de Daniel Rinaldi e toda a equipe dos canais FI no show de intervalo. Daqui a pouquinho de Guarani e Primavera. Vem a equipe do Fantasma, arriscou de longe. Goleiro Kaique França fez a defesa, mas quase dá um frango aí, hein, ô Pedro Lino? Quase o goleiro Kaique França dá um frango. Ele que vem fazendo boa partida hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 43 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E tem Guarani no ataque, só que a bola já saiu pra lateral, Daniel. Bora dali para não tomar ali 43 minutos. O que dizer desse primeiro tempo até aqui, meu caro Daniel Marcondes? Daniel Rinaldi. Time, infelizmente, aí sem padrão. Essa saída de bola horrorosa que foi implantada aí pelo Diniz, que tem que sair jogando, aí compromete, né? Que sempre vai cair no pé de algum jogador do Primavera. Sempre, sempre. Não tem nada trabalhado, nada pensado. E toda vez que vai no chutão, procura o Mirandinha que tem que se virar lá, brigar com os zagueiros. Ou seja, time horrível, sem padrão de jogo nenhum. Só realmente nesse método que é muito difícil de dar certo. Quando você tem um time aí muito bem postado, que a bola bate, aí vai de volta, por isso que tem 70% de posse aí pro Primavera. Por enquanto, o Donato é o menos pior em campo. Aí então, a análise e os comentários de Daniel Rinaldi na participação aqui no chat ao vivo do YouTube. Mandando um abraço aqui pro Luizão, que diz, vai Fantasma. O Rafão diz que prefere ouvir o jogo pelo YouTube do que pelo jogo ao vivo na TV. Muito obrigado, Rafa, pelo seu carinho e pela sua audiência. E o Mate, né? Eu acho que é de Matheus, creio eu. Tá perguntando pra você, Pedro Lino, quem está sofrendo? É a bola no jogo de hoje? Tá difícil esse jogo, viu, Daniel? Os dois times criaram chances, só que não aquela pra falar assim, merecia estar vencendo nesse primeiro tempo. Empate agora, bom empate, né? Um empate justo nesse primeiro tempo. Vamos ver o que espera dessa partida no segundo tempo, se alguém sair com a vitória. E se o Guarani vai vencer a primeira no Paulistão, Daniel. Se os 2-0 já tá difícil, que dirá o 4-0, hein, Marcondes? Mas tá confiante. Calma, não terminou o jogo.
Tá aí então, Marcondes, deu palpite de 4-0 no jogo de hoje. Eu, Pedro Lino e Daniel Rinaldi apostando em 2-0. 2-0 e tem gol pelo Brasil, viu? Daqui a pouquinho você traz as informações, porque vem o Bugre, atacando pelo lado direito agora com o Guilherme Parede, arriscou de longe! Goleiro Vitor Hugo, rebote, essa bola ela vai saindo pra lateral. Chegou com perigo o Bugre, finalmente, aos 45 minutos da primeira etapa, o Pedro Lino. Chegou com perigo, bela chance do Luca, ele chutou de fora da área, o goleiro do Primavera, Vitor Hugo, fez belíssima defesa. E vamos até 49, viu, Daniel? Mais 4 de acréscimo. Aí, então, autorizou o árbitro Gustavo Holanda Souza mais 4 minutos de acréscimo. Vamos até os 49 minutos da primeira etapa. É arremesso lateral para a equipe do Guarani, que vai ser no estilo mini escanteio, hein, Pedro Lino? Vai ser ali o mini escanteio, o mini míssil, né? Como diz Marinho. Já foi cobrado, bola na área do Primavera, Daniel. E lá vem a equipe do Guarani, bateu de primeira, defesaça do goleiro Vitor Hugo! Ai, 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 Carrapato não tem pai! Que foguetaço do Igor Pereira! Teve sorte na defesa o Vitor Hugo aí, ô Pedro Lino! Milagre no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele cobrou o escanteio, a bola sobrou pro Igor Pereira, meio que de voleio, chutou. O goleiro Vitor Hugo esperto fez belíssima defesa. O escanteio já foi cobrado, Daniel. E foi desviado pela zaga da equipe do Primavera. É novo escanteio para a equipe do Bugre. 46 minutos passados, vamos até os 49, disse o árbitro do jogo. Quem vai para a cobrança ali vai sair jogada ensaiada. Tem Diego Torres e tem também ali o Guilherme Parede um pouco mais recuado. Cobrança de escanteio perigosa, é a chance do Bugre nessa reta final do primeiro tempo. Para alegrar o torcedor bugrino que se faz presente do Brinco de Ouro. Diego Torres jogou para dentro, o goleiro Vitor Hugo sai de soquinho, afastando o perigo dali. Ela vem na intermediária no domínio agora o Rafael Donato, abre na ponta direita. Vem nos pés agora do Guilherme Parede. Jogou por dentro na intermediária, tentativa para o Diego Torres, chegou o desvio. A bola ainda tá viva, de novo com ele, com o Jonathan, bateu para dentro. No bate e rebate, a bola saiu para a linha de fundo. Mas o árbitro tá marcando tiro de meta aí, ô Pedro Lino! O árbitro tá marcando tiro de meta, bela chance do Guarani agora. O bate-rebate na grande área. A bola sobrou ali pro camisa número 4 do Guarani, o Jonathan Costa, ele cruzou. A bola, o Luca desviou, a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Vitor Hugo, Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 47 minutos jogados do primeiro tempo. O Guarani se espertou no jogo já no finalzinho dessa primeira etapa. Teve lance perigoso do Cicinho. Teve um chutão também do Igor Pereira que pegou na veia, meu amigo. Mas o goleiro Vitor Hugo está numa grande tarde, né? Tarde não, noite. Tá numa grande noite aí o arqueiro da equipe do Primavera que vem fazendo um jogaço hoje diante da equipe do Bugre. Tiro de meta cobrado com a perna direita, ligação pro campo de ataque. Chegou por ali na defesa a equipe do Bugre, não conseguiu o domínio. Quem chega por ali no mano a mano, chega o Caissara. Tenta recuperar essa bola para a equipe do Primavera e consegue. Recua um pouco mais atrás pro Kevin, sai jogando com a perna direita. Joga em profundidade, chega nos pés agora do Matheus Anjos. Vem pro mano a mano pelo lado direito, perdeu o domínio da bola, chegou por baixo Emerson. Jogando pra lateral, essa bola é arremesso em favor da equipe do Primavera. 48 minutos e 30 segundos, últimos 30 segundos dessa primeira etapa. 4 minutos de acréscimo deu o árbitro Gustavo Holanda Souza. Vamos para o arremesso lateral em favor da equipe do Primavera. É próximo da grande área, vai jogar lá pra dentro da confusão. É dentro da grande área esse lance de arremesso lateral da equipe do Primavera. Goleiro Kaique França até preocupado, jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça, a bola vem caindo na intermediária de novo, a tentativa de sair jogando com o Diego Torres. Recupera a posse de bola com o Emerson na perna canhota no campo defensivo. Faz a ligação pro campo de ataque, chegou na frente do Mirandinha. Bolão, bolão, é a chance da equipe do Bugre. Botou pra correr na frente e foi pro chão e tá marcada a falta. Com falta não dá, com falta não pode, ô Pedro Lino. Marcada a falta ali do jogador do Primavera em cima do Mirandinha. Mirandinha sempre rápido. Partiu pra como que fala, Daniel? Pro mano a mano? Partiu pro mano a mano com o jogador do Primavera. Não deu a falta não, hein? Deu o jogo de corpo. É, rapaz, não deu a falta, viu? E apitou o fim de papo no primeiro tempo. Guarani 0, Primavera 0 e confusão em cima da arbitragem, hein?
Uma péssima arbitragem, diga-se de passagem, nesse primeiro tempo. Não é por menos que o torcedor bugrino, tanto também o do Primavera, vai ali também fazer as suas reclamações. Um primeiro tempo, além de um jogo morno, um jogo também com má arbitragem. Mas isso, é claro, vai partir agora num show de reportagem. É com você, Pedro Lino! Os dois times saindo do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa reclamando bastante com o árbitro Gustavo Holanda Souza. 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa, resultado justo. O Guarani teve uma belíssima chance ali no final do primeiro tempo com o Igor Pereira. O Vitor Hugo fez belíssima defesa, 0-0. Pra mim, resultado justo. Não conseguimos porque está em streaming. Paulistão agora é em streaming, coisa chique, né? Streaming, olha o nome, streaming. Daniel, no YouTube aqui, do pessoal comentando, falou que prefere assistir o jogo pelo YouTube do que pela TV. O Rafão, pela TV é muita tensão. O Luizão Estradeiro, Primavera vai bater no São Paulo dentro do Morumbis. O Rafão também mandou 3 mensagens. O Wagner Love dava um jeito nesse ataque do Guarani. Tem uma aqui pro Marcondão, hein? O Marcondes deveria também narrar um jogo do Bugre. E ele falou assim também: é melhor assistir o filme do Jason. Já pensou você narrando um jogo do Guarani, Marcondão? Ganha todos. Ganha todos. Pé quente, mano. Pé quente. Pé quente. Daniel, só pra finalizar aqui da minha parte neste intervalo. Mas por quê? Caso o Guarani queira fazer mudanças no segundo tempo, técnico Matheus Costa. Além do Matheus? Além do Matheus Costa, no banco de reservas do Guarani, Matheus Klaus, Fabrício Dias, Rafael, Maurício Antônio, Renan Castro, Ralf, Natan Melo, Isaac, Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira, Dentinho e Kevin. Pelo lado do Primavera, caso o técnico Rafael Marques queira fazer substituições, Demisson, Gabriel Tobias, Renato Viche, João Vitor, Paulinho, Renatinho, Léo Passos, Lucas Douglas, Richard, Luiz Fernando, Josiel e Cunha. Tá aí então o banco de reserva, tanto da equipe do Guarani quanto também da equipe do Primavera. Fim de papo nesse primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro. Um jogo apático, diga-se de passagem, hein, Rinaldi? Exatamente, apático, muito em conta pela atuação do Guarani, decepcionante. Nós esperávamos aí um time diferente do que foi no ano anterior, um time aí com meio de campo ajustado, um ataque veloz, rápido, por conta do Mirandinha, né, explorando bastante aí o Luca, um centroavante bem experiente. Mas não foi isso que aconteceu. O Primavera, desde o início, tomou as rédeas, as ações do jogo, dominou totalmente o meio-campo do Guarani, que não teve saída de bola, nem nos tiros de metas, nem quando a bola está em posse, sempre no chutão, sem encontrar ninguém. Sempre procura o Mirandinha para ele se degladiar lá com os zagueiros, com o meio de campo. Vimos que o meio de campo longe um do outro, os dois volantes, o William Farias está estreando mal, o Igor foi um pouco melhor, mas longe um do outro. O time não tem meio de campo. Taticamente, foi muito bem o time do Primavera. Pelo que nós vimos aí, o Guarani, para fazer um gol, só no abafa. Cicinho muito mal, comprometeu, não só a questão da não expulsão, mas em 2 oportunidades aí que o Júnior Caiçara tirou ele para dançar, ou seja, no 1 contra 1 ele vai perder todas. Então ele não está bem no jogo. A melhor opção aí é fazer uma troca nominal. Nós não temos aí um zagueiro, um lateral direito de origem no banco, mas aí é um problema do Matheus acertar esse time, principalmente o meio de campo. Se ele não mudar essa plataforma aí de 4-3-3, já vamos ver que vamos sofrer muito nesse Campeonato Paulista, que a expectativa era grande, classificação, vai ser mais uma vez para brigar para não cair. E olha que são 8 rodadas. Não ganhando hoje, já compromete, que você já queima um jogo em casa, e aí são os jogos fora aí que vai acontecer posteriormente. Então nesse momento o time tá mal. Vimos que posicionalmente e também nominalmente o time muito mal. E o Primavera, mesmo não fazendo um grande jogo, ele tomou conta, né? 70% de posse de bola é fundamental. Não é à toa, vemos que é um time aí bem treinado. O Guarani teve oportunidades por conta da bola parada, no escanteio e também numa falha aí do zagueiro do Primavera. Mas se considerar falhas mesmo, o Guarani teve mais e o Primavera chegou bem. Resultado justo. Justiça no futebol é bola na rede, né? Mas que o Guarani assusta e dá medo se continuar
com certeza, para o segundo tempo. Se não tiver mudança, o sofrimento é o mesmo. E numa bola aí bem trabalhada, a Primavera pode fazer o gol e aí vai ser difícil correr atrás do lucro. Tá aí então o comentário de Daniel Rinaldi. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o show do intervalo, com a apresentação de Roberto Marcondes, comentários de Daniel Rinaldi e as reportagens do Pedro Lino. É a equipe FI levando o melhor do esporte, que é claro, você apenas ouve aqui. Canais Futebol Interior, a gente torce por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19996984579. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes.
responde. Agora são 7 horas e 37 minutos, intervalo de jogo. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo. Brinco de Ouro, tem Guarani Primavera 0-0. Daqui a pouco o Daniel Farias volta com mais informação na expectativa de vitória bugrina. Começar com o pé direito o Campeonato Paulista de número 124. Essa é a nossa expectativa contra o caçula do Campeonato Estadual. Antes da gente bater um papo com o Daniel Rinaldi, que está aqui, já conversou com o Farias, a expectativa dele em relação ao primeiro tempo, né? Vamos dar uma volta aqui no placar ao vivo do futebol interior. E mais, meu amigo, evidentemente você sabe que o portal Futebol Interior é uma referência em termos de informação esportiva. Nós somos especialistas em futebol. É o maior site de futebol, o maior portal de futebol do Brasil. Mais de 25 anos de experiência, de referência, mais de 10 milhões de visualizações por mês. Por isto que nós somos líderes, evidentemente com toda a credibilidade. Campeonato Paulista, informando, intervalo de jogo, Brinco de Ouro, Guarani e Primavera 0-0. Já teve bola rolando para Santos 2-1 diante do Novo Horizontino. São Bernardo venceu Capivariano por 4-0. Placar ao vivo aqui no futebol interior. Nós teremos, portanto, mais um jogo daqui a pouco. Clássico, chamado Clássico, Portuguesa contra o Palmeiras, jogando daqui a pouco no Canindé. Pela série A2, já tivemos também partidas, né, realizadas e concluídas. O Osasco Sport empatou com a Ferroviária por 0-0, Série A2. Série A2, mais um jogo acontecendo. Primeiro tempo, Sertãozinho, que é o caçula, empatando com o Taubaté por 0-0. A equipe do Ituano acaba de empatar o jogo em Prudente contra o Imprudente, placar de momento por 1-0. E Votuporanguense está vencendo a equipe do Água Santa por 1-0. Vamos aqui com o Rinaldi. E uma pergunta para o Rinaldi com relação a esse primeiro tempo, por gentileza. A gente fala, evidentemente, que o primeiro tempo foi muito ruim. Nós temos que entender que é uma estreia, é um conjunto. Porém, nesse conjunto, essa informação para União Proteção Veicular, melhores para você preços, benefícios, faça uma cotação, tudo para o seu carro, batida, furto, fique tranquilo. Fale com o timaço do Sérgio, União Proteção Veicular, 19 999 77 90 29. E Casa do Taxista, um posto para você, taxista, abastecer. Não só você, taxista, mas também para você, aberto ao público. Fica ali na Barão de Itapura, quase chegando naquele balão que dá acesso a Miami. Muito fácil ali, né? E parabéns pela iniciativa do presidente do Inácio, que é o presidente do Sinditax. Parabéns, troca de óleo, lavagem, é fantástica, é a qualidade. E vem aí a Taça do Povo, que é o futebol feminino, agora com cobertura total aqui da Rádio FI. Vamos lá. Dito isto, Rinaldi, o técnico Matheus, ele está sendo colocado no espeto, numa churrasqueira, com 45 minutos de primeiro tempo de estreia de campeonato. Pelo jogo de hoje, que não foi legal, o primeiro tempo, poderá ser no segundo, porque o jogo não acabou ainda, ele pode mexer o time, ou ele está carregando uma cruz que vem do ano passado? Pois é, exatamente. Grande análise, ótima pergunta aí. O que acontece com o Guarani do ano passado, o fato de não subir por um ponto, aquele jogo do Alan Santos, foi terrível, mas são situações que acontecem. Mas você ponderando os dois derbys que o Guarani perdeu, tanto no Brinco como no Moisés... Eu acho, na minha opinião, tem ligação. Tem ligação. Não ia exatamente. O cacete com 30 minutos de primeiro tempo de estreia. Eu diria que a grande responsabilidade no derby foi dele. Escalou mal o time e nós não vemos mudanças durante o jogo. Eu lembro de uma vez que... mudança é questão de proposta de jogo, é isso? Exatamente. Proposta, taticamente, você vê que o time está perdendo no meio campo. Eu lembro que o Felipão foi entrevistado naquele 7-1. Ele disse, mas o que eu ia fazer? Puxa, pede pro jogador rolar no chão, penteia a bola. Você vê que o time tá melhor, esfria o jogo. É a cara da Dona Maria que o pessoal vê que exatamente, né? Então o Matheus, ele foi mantido. Veja que boa parte da torcida não queria, já estava pedindo a troca.
Mas já que manteve, ele teria que saber que a torcida é, entre aspas, chata, como diz o Luizão, né? Exigente. Aí quando você vê o time na primeira rodada, onde toda uma expectativa é criada. Veja bem, a gente não vê o Guarani jogar desde outubro. É inadmissível para a história do Guarani ficar 3 meses sem disputar uma partida oficial. Então a torcida cria expectativa, eu tenho vários grupos de bugrinos aí, vários amigos. Então a expectativa é que o time volte e faça uma boa apresentação. Aí quando você vê jogar exatamente da mesma forma do ano anterior, já remete tudo que nós vivemos o ano passado, e é difícil, é um outro ano. Mas aí vem o sofrimento novamente, tudo que nós vimos, e você vê que o time não tem saída de bola, perdeu o meio-campo, e é só no chutão pro Mirandinha correr. Ô Rinaldi, eu não ouvi, ele falou mais, o Farias falou mais do Matheus Anjos, do camisa 10, que também vejo assim uma nota 6,5, 7, mas falou mais dele do que do nosso camisa 10, do Torres. Então, exatamente. Pode ter o nosso 10 escondido no quarto. Por causa que não tem meio campo. Você vê que o Primavera ele sempre chamou atenção às triangulações, sempre pro lado esquerdo do Primavera, lado direito do Guarani, em cima do Cicinho. E toda a bola passa no Matheus Anjos. E ele sabe o que fazer, já é experiente, ele procura, cadencia. Só que como que a bola chega no Diego se só é no chutão? Na realidade, muitas vezes ele tem que buscar o jogo na defesa e fazer o chutão. Então, o Guarani perdeu o meio campo, não tem saída de bola, não tem nenhuma jogada trabalhada. E só no desespero, você vê que o jogador se livra da bola, sempre o jogador do Primavera no rebote, repõe o jogo e começa novamente a criar jogadas contra o Guarani. Ô Rinaldi, eu quero que o torcedor entenda rapidamente, porque os times já estão entrando em campo. A responsabilidade... mas a camisa do Guarani pesa mais que do Primavera. Os dois times estão na primeira divisão. Pesa em termos de história, mas em termos de história. Não tem nada a ver no campo isso já foi. Agora, como é que pode Cicinho, capitão do time, com quase 40 anos, tomar cartão amarelo e sorte dele que o VAR não viu o pezinho dele um pouquinho mais alto que a bola? Só uma correção, Marcondes, o capitão é o Rafael Donato, mas o Cicinho experiente não é um jogador para jogar no Guarani, né? Muito bom, esforçado, ótima pessoa, mas extremamente limitado, e foi todas as jogadas em cima dele, né? E você vê aí que o treinador já observou isso, né, e substituiu. Né? Sai Cicinho, entra Rafael. Agora vamos ver qual vai ser o desenho tático aí, e espero que ele tenha melhorado o time. Ele tem mais uma oportunidade. Aqui na Rádio Futebol Interior, a emoção não para! Vem pro segundo tempo! Daniel Farias. Autoriza, rola a bola do segundo tempo! Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Teve modificação na equipe do Guarani, nenhuma na equipe do Primavera. Camisa número 3, Rafael, é a nova cara da equipe do Bugre para este segundo tempo, Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. Substituição no Guarani, saiu Cicinho, que o Daniel tinha falado, né, para sair no intervalo. Fritou o Cicinho, o nosso comentarista. Sai o Cicinho, camisa número 2, e entra o camisa número 3, Rafael, no Guarani. Cirúrgico, Daniel Rinaldi, vem por aqui a equipe do Bugre com o Mirandinha pelo lado esquerdo, deixou pro Emerson, com a perna canhota, jogou pra dentro da grande área, chega o desvio da equipe do Primavera, essa bola volta pelo lado direito agora com o William Farias, pela ponta direita, jogou pra dentro da grande área, tentativa de ligação, ela para o Lucas, chegou a zaga por baixo do Afonso, jogando pra linha de fundo, é o primeiro escanteio da equipe do Bugre, o Bugre volta totalmente diferente do que foi o primeiro tempo, pega o Lino! O Guarani volta diferente, vamos ver o que o Matheus Costa aprontou, e tem escanteio agora, tá lá na bola o camisa número 10 do Guarani, o Diego Torres, e o camisa número 7, Guilherme Parede. Bola dali pra não tomar, ali é mais um escanteio para a equipe do Bugre. Vai Diego Torres com a perna canhota, jogou na altura do primeiro pau, subiu o desvio do goleiro Vitor Hugo. Afasta o perigo dali. Ela vem sobrando na intermediária nos pés do William Farias, mas o jogo está parado. O jogo está parado, parou o jogo no Brinco de Ouro, Pedro Lino. Parou tudo o jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é falta pro Guarani. 0-0, 2 minutos do segundo tempo, Daniel. Meu caro Daniel Rinaldi, o que muda na equipe do Bugre para esse segundo tempo com a entrada do camisa número 3, Rafael, ele que é conhecido, embora jogar um pouco recuado, mas sempre que precisa, ele aparece como elemento surpresa no ataque da equipe do Bugre.
Rafael é zagueiro, ele vai compor a linha de 4 lá, né? Vamos ver o desenho tático. Ele vai fazer realmente a lateral direita. É um improviso, mas com o Cicinho realmente não estava bem no jogo e precisava ser feita essa mudança. Então fica aí um alerta pro Farney, precisamos de lateral direito. Me parece que o técnico Matheus Costa está ligadinho também aqui na transmissão do Futebol Interior. Daniel Rinaldi comentava muito sobre o desempenho do Cicinho, recebeu aquele cartão vermelho, foi avaliado no VAR e aí foi anulado o cartão vermelho e aplicado o cartão amarelo, mas muito mal no jogo nesse primeiro tempo o jogador Cicinho. Peça de troca para a entrada do jogador camisa número 3, o Rafael, que já está em campo defendendo as cores do Bugrão. 48 minutos, 3 minutos jogados desse primeiro tempo. Posse de bola é da equipe do Primavera. Pelo lado direito com o Kevin. Abre em profundidade agora com camisa número 11, o Wellington. Ele no mano a mano jogou para dentro da grande área. Chegou o desvio nas mãos do goleiro Kaique França, tranquilo para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Detalhe. Diga, Rinaldi. Igor Pereira parece que sentiu alguma coisa, hein? Vamos ver se volta ou o Guarani vai ser obrigado a fazer mais uma substituição. O camisa número 8 da equipe do Bugre. Me parece ter sentido algumas dores ali, já reclamou pro técnico Matheus. Vamos aguardar se vai ter mais uma modificação na equipe do Bugre nesse início da segunda etapa. Por aqui vem trabalhando a equipe do Primavera. 3 minutos, quase 4 dessa primeira etapa. Jogo movimentado, a equipe do Bugre volta totalmente diferente do que foi o primeiro tempo. Vem a equipe do Primavera, vem com o Matheus Anjos no meio, no mano a mano com o Diego Torres, levou a melhor. Joga essa bola pelo círculo central, abre pela ponta canhota. Vem chegando com o Liger, pelo lado esquerdo em profundidade. Momento da equipe do Primavera no ataque, deixou essa bola nos pés agora do Thales, jogou pra dentro da grande área e o goleiro Kaique França se joga no cantinho pra fazer a defesa, seguro no lance o arqueiro Bugrino, pega o Lino. Belíssimo lance do Thales do Primavera, ele chutou, o goleiro Kaique França fez duas defesas. Tem substituição no Guarani, hein, Daniel? Vem o Natan Melo aí, Pedro Lino. Vem o Natan Melo, só vou pegar a substituição aqui e já te passo. Como disse o Igor Daniel Rinaldi. O Igor Pereira não deu mais pra ele não, hein, Rinaldi? Pois é, viu que sentiu alguma coisa aí, provavelmente um estiramento, que é início do segundo tempo. Quando eu vi ele do lado ali, não vai dar pra ele. Então, vamos ver o Natan Melo, o desempenho dele. Então no Guarani saiu o camisa número 8, Igor Pereira. E entra o camisa número 18, Natan Melo no Bugrão, Daniel. Tá aí, então é a segunda modificação do jogo. A segunda da equipe do Guarani tem 5 cartuchos para queimar cada técnico de ambas as equipes. 5 minutos jogados desse segundo tempo. Segue no placar Guarani 0, Primavera também 0. Posse de bola é da equipe do Bugre. Vem com o Rafael, joga essa bola já por dentro. Já toca ali pro Natan Melo fazendo a sua primeira movimentação no jogo. Recua essa bola no campo defensivo, vai caindo nos pés ali do Rafael Donato. Com a abraçadeira de capitão. Recua para o goleiro Kaique França. Ele levanta a cabeça, procura alguém desmarcado, procura a melhor posição. Joga por dentro, preferiu trazer pela intermediária. Sai jogando por dentro agora com o William Farias. Vem Diego Torres ali ajudando na marcação, trabalhando essa bola ainda pelo lado direito. William Farias, Diego Torres, vem no mano a mano, faz aquele toque nos pés agora do Jonathan Costa. Domina essa bola com a perna direita, Rafael Donato. A bola tá com ele. Toca de novo em devolução pro camisa número 18, Natan Melo. Sai jogando na intermediária na linha que divide o gramado. Chegou por dentro, Diego Torres, deixou pro Mirandinha. A bola tinha endereço certo, mas passou por cima dele, não teve domínio. Recupera a equipe do Primavera aos 6 minutos desse segundo tempo, vem dominando no campo defensivo, tenta sair jogando com essa bola pela linha que divide o gramado, chegou por baixo na dividida, não quis saber de brincadeira, o Rafael Donato jogando essa bola para a lateral, é arremesso em favor da equipe do Primavera. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 344-2121. Bora dali pra não tomar ali, lembrando pra você que amanhã às 4 horas da tarde aqui nos canais Futebol Interior tem Corinthians e Ponte Preta. Ponte Preta e Corinthians, por aqui vem o Bugrão, trabalhando essa bola na intermediária com o Mirandinha, não conseguiu domínio de bola, o Matheus Costa roubou na categoria, ninguém disse, olha o ladrão, e ele perde o domínio de bola, sai jogando a equipe do Primavera pelo lado direito, tentativa de devolução ali com camisa número 11, o Wellington, mas chegou por baixo, Jonathan Costa, não quis saber de brincadeira, joga pro mato a bola do campeonato, é arremesso
arremesso lateral para a equipe do Fantasma no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 7 minutos jogados, arremesso lateral, bola já em jogo. Vira essa bola com categoria pelo lado canhoto, mas foi forte demais. Não conseguiu o domínio por ali o Paulo Baia. Essa bola sai em arremesso lateral, dessa vez em favor da equipe do Bugrão. Quem faz a reposição é o camisa 3, o Rafael. Rafael, que já é conhecido do torcedor bugrino, é remanescente do ano passado. Entra com a confiança do técnico Matheus Costas, substituindo o camisa número 2, o Cicinho. Trabalha essa posse de bola agora a equipe do Bugre. Segura, cadencia, valoriza o domínio. Vem envolvendo o adversário, a equipe visitante, a equipe do Primavera. Trabalha essa bola em profundidade pelo lado direito. A tentativa era para o Parede, mas essa bola chegou no empurrão ali por trás. O camisa número meia dúzia, o Thales, jogando para lateral. Pediram falta, o árbitro disse que é apenas arremesso em favor da equipe do Primavera. Jogos acontecendo simultaneamente neste sabadão, 10 de janeiro de 2023. De 2026, todos os jogos que acontecem simultaneamente você acompanha aqui no Placar ao Vivo. Futebol Interior, hoje comandado pelo nosso querido amigo, o Roberto Marcondes. Por aqui vem a equipe do Primavera, saída de bola no campo defensivo, recebe a falta por ali o Caiçara e o árbitro em cima do lance marca a falta em favor da equipe do Fantasma, Pedro Lino. Falta pro Fantasma, o Gustavo Holanda Souza marcou a falta. O jogador do Primavera tá caído ali, já se levantou. Segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 8 minutos do segundo tempo, Daniel. Participe, interage na nossa transmissão ao vivo aí no canal do YouTube. Para você que está participando, seja o nosso comentarista virtual. Mande seu alô, mande o seu recado que a gente lê aqui no ar. Participe também da enquete. Quem vence o jogo de hoje? Guarani, Primavera ou dá empate? Qual é a parcial deste momento até agora aí, meu caro Pedro Lino? Quem vence o jogo de hoje? Guarani, Primavera ou dá empate? A parcial 59% Guarani, 32% Primavera e apenas 10% empate, Daniel. Aí a galera participando, interagindo. Deixa o seu voto aí também, interage, ajuda a participar da nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Aqui o torcedor tem voz e vez. Vem trabalhando a equipe do Bugre pela intermediária, cai nos pés agora do camisa número 15, William Farias, pelo lado direito. Jogou pra dentro da grande área, tentativa para o Diego Torres, sai goleiro Vitor Hugo e faz a defesa. Ai, 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 Carrapato não tem pai. O Vitor Hugo tá numa noite inspirado, Pedro Lino. Vitor Hugo está ligado na partida, fez bela defesa. E o Primavera já está com a bola no campo de defesa, Daniel. Lembrando pra você também que amanhã tem a primeira rodada do Campeonato Paulista acontecendo. Tem Velo Clube contra Botafogo de São Paulo às 5 horas da tarde. Às 18h15 tem Noroeste e Red Bull Bragantino. E às 8h30 de amanhã, 8h30 da noite, tem Mirassol e São Paulo. É jogão no Campeonato Paulista. E daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, tem Portuguesa e Palmeiras no Campeonato Paulista de 2026. Bora dali pra não tomar ali. 10 minutos jogados do primeiro tempo. Alô, torcedor bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 10 minutos do segundo tempo até aqui. Primeira rodada do Campeonato Paulista e no Brinco de Ouro está assim. O Bugre 0, o Primavera também 0, Marcondes. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A2, Sertãozinho, Taubaté 0-0, Grêmio Prudente, Ituano 1-1. Campeonato Paulista, bola rola daqui a pouco para Portuguesa e Palmeiras. Já rolou e terminou a partida. São Bernardo 4, Capivariano 0. Outro jogo, Santos venceu Novo Horizontino por 2-1. No dia da apresentação de Gerson, a maior negociação da história do futebol do Brasil, a equipe do Cruzeiro está perdendo para a equipe do Pouso Alegre por 2-0. Uma ótima volta do técnico Tite ao futebol. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da primeira rodada do Campeonato Paulista de 2026. E lá vem a equipe do Primavera, trabalhando essa bola em profundidade com o Matheus Anjos na cavadinha, jogou para dentro da grande área, passou por cima de todo mundo, vai saindo para lateral. Mirandinha apenas acompanha, é tiro de meta em favor da equipe do Bugrão. Chamou, falou, Pedro Lino. Chegou uma cornetada aqui para Roberto Marcondes no meu zap. Que
Se no Zap ele é teu brother. Maria... Se é no teu Zap é porque não é brother seu. Maria Luísa volta. De onde surgiu o Marcondes? Ele tinha sumido, mas continua gordinho. Salve Marília. Essa é a Marília lembrança. e retornei a convite de Dr. Arthur e Elcio Paiola. E feliz estou. Tá certo, é a grande contratação do futebol interior, viu? Estou gordinho, mas eu posso emagrecer, né? Então, agora no rosto que é mais difícil, né, Mago? Hã? A solução pro rosto que é mais difícil, né? Ah, não. Aí é estragar. Né? Aí o Botox também ajuda. Aí esse é o nosso Roberto Marcondes. Agora eu posso dizer, é nosso Roberto Marcondes. Contratação de peso aí dos canais Futebol Interior, meu amigo. Não é brincadeira não. Grande Roberto Marcondes agora empunhando o microfone dos canais Futebol Interior, né? Agora eu sei por que o Guarani não tá conseguindo vencer o jogo. Por quê? Por causa da mensagem. Eu vi agora a pessoa. Tá secando. É secador, Marcondes? Oh! É secadora? É assim, aqui participa todo mundo. Torcedor bugrino, torcedor tricolor e também o secador é ligadinho aqui nos canais de Futebol Interior. Exatamente. Todo mundo aqui é muito bem-vindo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Próxima de você. 13 minutos jogados desse segundo tempo. Vem a equipe do Primavera. Sai jogando no intermediário ali com o Wellington. Tentou a roubada de bola no círculo central. Foi pro chão, pediu a falta. E o árbitro em cima do lance marcou. Falta em favor da equipe do Primavera aos 13 minutos, quase 14 dessa segunda etapa. Já repõe a bola em jogo. Sai jogando com ele o Júnior Caissara pela intermediária, virando esse jogo na categoria pelo lado canhoto. Na marcação em cima dele tem por ali o camisa 7, o Guilherme Parede. Domínio total da equipe do Primavera. Trouxe essa bola pela intermediária, a bola vem sobrando na zaga. Jogou ali pelo Emerson, na fogueira, meu amigo. Saiu complicado, mas conseguiu sair. Vem trabalhando essa bola pelo lado direito, recupera a equipe do Primavera no campo de ataque. Em domínio agora o Luan Martins. É ele quem domina com a perna direita. Jogou na cavadinha por dentro, o desvio da zaga, a bola vem caindo na intermediária. Recupera a equipe do Bugrão. Sai jogando agora com o William Farias por dentro, pelo lado canhoto. Já toca pro seu companheiro de equipe, o Jonathan Costa. Com a perna canhota, ele segura essa bola, cadencia, procura um amigo desmarcado, quem aparece por ali é o Natan Melo, vem pela intermediária, domina essa bola, avança pelo círculo central, já no campo de ataque, deixa para o Emerson, com a perna canhota, levanta a cabeça, pede ajuda, pede a parceria, pede para chegar chegando, aparece por ali como opção de novo o Jonathan Costa, vira essa bola lá pelo lado direito agora com o Rafael, joga em profundidade pelo lado direito, vem com o Mirandinha, tentou cruzamento para dentro da grande área, chegou o desvio da zaga, ela vai saindo para lateral, não deixou a equipe do Primavera, já repõe a bola em jogo, sai jogando no contra-ataque no meio de dois, tentou passar por ali, o camisa 7, o Paulo Baia, não conseguiu, saiu para lateral. É arremesso em favor da equipe do Fantasma. Chamou, falou, Pedro Lino. Anota aí no seu papel, amarelo pro camisa número 4 do Liger, do Primavera. Tá aí então, camisa número 4. Então são 3 amarelos. Um pro Cicinho, um pro Liger e um também pro Thales Olek. Não, o Thales não tomou amarelo, então tira. São 2 amarelos. Thales Olesk tomou amarelo, sim. Tomou amarelo, sim. São 3 cartões. O Thales, o Liger e o Cicinho. Você quer que vai pro VAR, ô Lino? Você quer que vai pro VAR essa situação, não? Segue o jogo. Bora dali pra não tomar ali, vem a equipe do Primavera, trabalhando essa bola pelo lado direito agora com o Caissara, na intermediária tocou pro seu companheiro de equipe desmarcado, o Luan Martins, por meio de 2 chegou o Matheus Anjos, tá na cavadinha com a perna canhota, joga em profundidade pelo lado esquerdo, vem com o Gabriel Pueda, trouxe por dentro, a opção agora é o Luan Martins, na intermediária no mano a mano, tentativa de roubada de bola, não conseguiu a equipe do Bugre, ela vem caindo pelo lado direito de novo com o Caissara, com seu companheiro de equipe desmarcado por dentro, a bola vem sobrando, é a chance da equipe do Primavera, chegou com o Matheus Anjos, bateu de canhota, passa com perigo, o Primavera tá atento no lance, ô Pedro Lino. Bela jogada do Primavera, troca de passes, a bola sobrou pro Matheus Anjos, que arriscou de fora da área, a bola foi pra fora, apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. E vai vir modificações na equipe do Primavera, viu? Tá vindo aí o Cunha, viu? Que eu não anotei o primeiro nome dele aqui, depois tu me ajuda aí. Vem o camisa 25 e o camisa 23 do Josiel.
São as mudanças do técnico Rafael Marques para esse segundo tempo. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente quem entra e quem sai. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Acione o sininho, futebol, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Troca na equipe do Primavera. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? No Primavera sai o camisa número 7, Paulo Baia. E entra o camisa número 25, Cunha. E sai o camisa número 11, Wellington. E entra o camisa número 23, Josiel. Então no Primavera sai Paulo Baia e Wellington. Entra Cunha e também o camisa número 23, Josiel. Aí então é a terceira e quarta mudança no jogo, a primeira e a segunda da equipe do Primavera. O que esperar com essas caras novas aí no Primavera, ô Rinaldi? Vimos que o Guarani deu uma pequena melhorada no jogo, os compartimentos estão mais próximos, defesa, meio, ataque, mas ainda não é suficiente, que o time não tem nenhuma jogada. Olha lá. E lá vem a equipe do Bugre, atacando pelo lado esquerdo com o Emerson, jogou por dentro, passou pela frente, meu amigo, do Diego Torres. Teve desvio da zaga, foi direto para a linha de fundo, é mais um escanteio no jogo para a equipe do Bugre aí, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Guarani, bela jogada ali, tava o camisa número 15, o William Farias, é escanteio, sempre ele na bola, camisa número 10, Diego Torres. E a Maria Luísa Volta falou que você mora no coração dela, Marcondão. Idem. Cobrança de escanteio, Diego Torres. Com a perna canhota jogou pra dentro da grande área. Sai goleiro Vitor Hugo e faz a defesa. A bola volta com o Emerson com a perna canhota. Tentou de primeira. Chegou a zaga fazendo o desvio. Foi pra linha de fundo, mas o árbitro deu tiro de meta. Ficou na bronca o torcedor bugrino aí. Na minha opinião, também foi escanteio aí, hein, Pedro Lino? O torcedor do Guarani ficou na bronca. Tiro de meta e já tem Guarani de novo no ataque, Daniel. Vem a equipe do Bugrão com o pé no acelerador, meu amigo, pelo lado direito. Vem com o Guilherme Parede arriscando de longe. Teve desvio da zaga, foi direto para a linha de fundo. Vem mais um escanteio para a equipe do Bugre. Troca também na equipe do Índio Campineiro. Daqui a pouco o Pedro Lino na confirmação pra gente de quem entra e quem sai. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Jogo parado no estádio Brinco de Ouro para as modificações. Substituição. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? No Guarani sai o camisa número 10, Diego Torres, e entra o camisa número 20, Isaac Mandrake. E sai o camisa número 7, Guilherme Parede, e entra o camisa número 23, Guilherme Cachoeira. Então no Bugre sai Diego Torres e Guilherme Parede, entra Isaac e também o camisa número 23, Guilherme Cachoeira. Vamos para a cobrança de escanteio daqui a pouco, a análise e os comentários da galera dos canais Futebol Interior. É cobrança de escanteio para a equipe do Bugre. Mirandinha na cobrança aos 19 minutos do segundo tempo. Tá todo mundo agrupado dentro da grande área. É lance perigoso, vai vir drone na área do goleiro Vitor Hugo, que está preocupado. Autorizou o árbitro, vai Mirandinha com a perna direita. Caprichado na altura do segundo pau, sobrou o desvio. A bola ainda tá viva, bateu de primeira! E a Luna! Gol! É do Bugre! Eu falei, eu comentei, eu assinei e acertei. Ele quando entra, joga na posição de zagueiro, mas sempre que precisa aparece como elemento surpresa na grande área. Rafael balança a rede no Brinco de Ouro. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 20 minutos da etapa complementar. Não adianta chorar nem reclamar, Vitor Hugo. Rafael abre o placar. E agora, no Brinco de Ouro da Princesa está assim. O Bugre tem um. O Primavera na taca sem nenhum, Pedro Lino. Belíssimo escanteio do Mirandinha. Ele que tá cobrando o escanteio agora que o Diego Torres saiu. O bate-rebate na pequena área. O zagueiro Rafael, que acabou de entrar, dedo de Matheus Costa, foi lá,
virou, chutou. O goleiro Vitor Hugo não pôde fazer nada. Está aberto o placar do Guarani no Campeonato Paulista. Bugrão 1, Primavera 0, Daniel. Vibra, torcedor bugrino! Você ligado nos canais Futebol Interior, você que tá curtindo a nossa transmissão. Vibra, torcedor bugrino! Há muito tempo se esperava esse grito de gol. O Bugre tá na frente. Bugre tem 1, o Primavera 0, ô Marcondes. Faltam 3. Faltam 3. Na aposta faltam 3. Muda a expectativa e o clima do jogo, Rinaldi. Pois é, nem deu tempo de concluir o raciocínio anterior. Eu havia falado que o Guarani voltou um pouco melhor, os compartimentos mais juntos, troca de passe. Porém, o Primavera continuava melhor no jogo, a bola sempre passando por Matheus Anjos. Esse esquema do Matheus Costa prejudica muito o Diego Torres. Ele não aparece no jogo. Dito isso, o treinador do Primavera colocou o time para frente, substituiu e colocou 2 atacantes. E o Guarani também, né? Tirou o Diego Torres, tirou o Guilherme Parede, que até então era uma figura nula, não estava jogando bem. Aí colocou o Isaac para cadenciar o meio de campo, imagino, e o Guilherme Cachoeira aí para fazer uma fumaça. E é o futebol, né? Futebol é isso, né? Numa bola parada, onde eu havia comentado só uma bola parada ou só uma bola perdida para o Guarani fazer um gol, porque não estava jogando bem. Agora, quem sabe isso dá um novo ânimo para o time. Agora o Primavera vem com tudo, porque não interessa o resultado. E vamos ver o comportamento dos times agora. Meu caro Marcondes, Bugre abre o placar no estádio Brinco de Ouro, 1-0, Rafael. Injustiçado, na tua opinião, no banco de reserva? Tem vaga na equipe titular da equipe do Bugre? Dependendo, pelo gol, vai brigar por uma titularidade, só que é um problema de proposta de jogo, né? Ele faz uma linha de terceiro zagueiro. Essa é uma questão. O Guarani, nesse momento, ele é o terceiro colocado no campeonato. Não é coisa bonita. Tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando, né? Ele tá jogando improvisado aí na lateral. O treinador optou pelo Rafael Donato e o Jonathan Costa para ser o titular. Mas o Rafael foi um dos melhores do ano passado, manteve bem uma boa postura na zaga e agora está improvisado aí na lateral direita. Mas começou bem, né? Sorte aí, né? Sorte é para quem trabalha e acabou dando certo. Rafael Donato, para mim, o melhor em campo até o momento. O Jonathan Costa faz uma partida discreta. O William Farias está devendo. O Guilherme Parede, que saiu também, não estava jogando bem. Agora vamos ver as movimentações aí do Isaac e do Guilherme Cachoeira. Mirandinha é o referência no Guarani, né? Ele tá buscando o jogo, tá batendo escanteio, só não tá indo cabecear porque não dá tempo fisicamente falando. Mas é o que tá melhor no jogo aí para o Guarani. Aí então os comentários e análises do grande Daniel Rinaldi. A equipe do Primavera segue no ataque pelo lado canhoto. Dessa vez vem trabalhando com Gabriel Pueda. Jogativa para dentro da grande área. No chute do gol, chegou com perigo, afasta. Vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Bugre. O Primavera não jogou a toalha não, hein, Pedro Lino? Primavera não jogou a toalha, tenta o empate no Brinco de Ouro da Princesa. Tivemos um problema técnico aqui agora, mas tudo resolvido. Segue o jogo, Guarani 1, Primavera 0, Daniel. Bora dar ali para não tomar ali para você que vai participando da nossa transmissão. O nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Manda um alô pra galera aí do YouTube, Pedro Lino. Quem tá com a gente? Quem tá com a gente aqui, o Silvana Pereira, o Liberdade Bora Primavera, o Fael Cardi, o time horrível. O Rafão, qual é a probabilidade do Guarani ser campeão com esse time? Essa é uma pergunta para o Daniel daqui a pouco. O Cristiano da Silva, demorei, mas cheguei. O Rafão, solta o hino. O Cristiano, na hora que eu cheguei, foi gol. E também o Diogo, bora Guarani, fez a boa, nunca duvidei. Informação. Diga. No placar ao vivo aqui do Futebol Interior, jogos encerrados na Série A2. Osasco Sporting 0, Ferroviária também 0, Votuporanguense venceu Água Santa por 1-0, Grêmio Prudente e Ituano no empate por 1-1.
Aí então as informações do placar ao vivo, Futebol Interior, com o nosso querido Roberto Marcondes comandando hoje toda a apresentação, o show do intervalo e também o placar ao vivo, Futebol Interior. Por aqui 26 minutos jogados do segundo tempo, segue no placar Guarani 1, Primavera 0. Vem trabalhando essa bola pelo lado esquerdo a equipe do Fantasma, essa bola saiu para a lateral, é arremesso em favor da equipe visitante. Quem vai fazer o arremesso de reposição é o Thales. O Thales vai fazer essa reposição, tá todo mundo no campo de defesa, todo mundo aguardando esse arremesso lateral. Bola já em jogo, recuada para o Líger, camisa número 4, ele que já está amarelado no jogo de hoje. Joga essa bola um pouco mais atrás no círculo central, a equipe do Primavera. Sai jogando agora com o Kevin, com a perna direita, atrás na intermediária. Abre pelo lado esquerdo com o Matheus Anjos. Sai jogando um pouco mais à frente agora com camisa 25, o Cunha. Entrando pelo lado canhoto, essa bola vem saindo de novo para a lateral, é novo arremesso. Dessa vez para a equipe do Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Lembrando para você que amanhã é a vez da Ponte Preta enfrentar o Corinthians. Corinthians e Ponte Preta, às 4 horas da tarde, com transmissão dos canais Futebol Interior. Transmissão dos irmãos Cossato, Frank Francisco e Israel Moreira, aqui nas transmissões dos canais FI, Corinthians e Ponte Preta. A emoção que você espera ouvir, você só encontra aqui nos canais FI. Vem trabalhando a equipe do Primavera no campo de ataque, tá no círculo central ali com camisa 25, agora com o 23 do Josiel. Abriu pelo lado direito, joga na profundidade com o Caissara, trouxe um pouco mais recuado para o Kevin. Ele recua essa bola próximo ao círculo central, devolvendo essa bola para o Afonso. A equipe do Primavera vai valorizando a posse de bola. Ela vem caindo dentro da grande área. Tentativa para o Matheus Anjos. Bola foi forte demais. Vai para a linha de fundo. O goleiro Kaique França não conseguiu fazer a defesa. Ela saiu para escanteio. É mais um escanteio em favor da equipe do Fantasma, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Fantasma. Sempre ele, Matheus Anjos, na bola, Daniel. Camisa número 10 da equipe do Fantasma. É ele quem vai para a cobrança na marca dos 28 minutos do segundo tempo. Jogou com a perna direita na altura do primeiro pau, subiu o desvio da zaga. Ela vem caindo na intermediária, próximo ao círculo central, recua essa bola um pouco mais atrás, deixou na saudade, vem jogando a equipe do Primavera, caindo pelo lado esquerdo com o Caissara, vem valorizando a posse de bola, jogou na profundidade, chegou nos pés agora do Cunha, ele vem pro mano a mano em cima dele, tem o camisa número 15, o William Farias, trouxe essa bola pra dentro da grande área, dividida, afasta o perigo dali da zaga, jogando pra lateral, é arremesso em favor da equipe do Fantasma, chamou, falou Pedro Lino. Mais um aluno do professor, hein? Agora Anthony na escuta do professor Daniel Farias. Vai vir mudanças aí na equipe do Primavera, viu? Vai vir aí o Renatinho e o Léo Passos. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente quem sai para a entrada dessas duas novas caras da equipe do Primavera. O técnico Rafael Marques fazendo as suas mudanças, já queimando o seu terceiro e quarto cartucho. Quem entra e quem sai, Pedro Lino, daqui a pouco confirma pra gente. Já tem informação ou não? Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente. Vai saindo o Matheus Anjos e o Gabriel Poveda, viu? O 10 e o 9 da equipe do Primavera. Confirma pra gente, Pedro Lino. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente. Mas faz as últimas modificações aí a equipe do Primavera. A terceira e a quarta modificação. Mas deve ser uma frustração o 10 e o 9 serem substituídos. De uma vez só, hein? O quê? O Pois cara é. dorme essa noite. Substituição. Diga lá, Pedro Lino. No Primavera saiu o Gabriel Poveda, camisa número 9. E entre camisa número 18, Léo Passos. E saiu camisa número 10, Matheus Anjos. E entre camisa número 17, Renatinho. Então no Primavera sai Poveda e Matheus Anjos. Entra Renatinho e Léo Passos. Aí então as modificações da equipe do Primavera confirmadas pelo repórter Pedro Lino. Meu caro Daniel Rinaldi, como disse o nosso querido Marcondes, tirar o 8 e o 9 é desespero total, hein? Na realidade, você vê que o Matheus Anjos jogou praticamente sozinho, né? Se fosse o antigo bicho aí ganhasse, pode dar o bicho para ele. Então, início de temporada, muito provavelmente ele cansou, porque é o melhor jogador do time, é o articulador. E a ideia das mudanças aí é o Rafael Marques colocar o time para frente. Tá perdido aí por vai para frente, vai tentar empatar o jogo, vai meio que no abafa. E o Guarani agora começa a cozinhar o jogo, pentear a bola.
aquelas situações que a gente sabe, né? E um grande abraço aí pro meu querido amigo, meu aluno Anthony. Mudança, troca na equipe do Guarani. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? O Guarani saiu camisa número 11, Mirandinha, e entra o camisa número 17, Dentinho. Sai Mirandinha e entra Dentinho no Guarani. E aí, meu caro Rinaldi, modificações para testes, né? Porque saiu o Mirandinha e Diego Torres também já tinha saído na substituição anterior. Eu entendo que é a mesma linha de raciocínio do Anjos. Mirandinha, o melhor do time até então, provavelmente cansou, né? Início de temporada. Então agora, para dar uma oxigenada melhor, uma correria, fazer uma fumaça lá na ala direita, colocou o Dentinho. Vamos ver se o time melhora, porque vai precisar no contra-ataque agora, né? Com certeza o Primavera vem com todas as suas forças e o Guarani vai recuar as linhas, que essa é a ideia, tá ganhando o jogo e espetar uma bola aí no contra-ataque. Tá certo. Bora dali pra não tomar ali 32 minutos jogados do segundo tempo. Segue no placar Guarani 1, Primavera 0. Na frente a equipe do Bugre no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor se fez presente nas arquibancadas. Começou a cair uma garoa no Brinco de Ouro, hein? Pra refrescar um pouco a temperatura que tá quente por demais na cidade campineira. Por aqui vem a equipe do Primavera, dominando a posse de bola no campo de defesa com o Afonso. Abre na ponta direita agora com o Luan Martins. Próxima linha que divide o gramado. Marcação implacável em cima dele por ali do Josiel. Vem pro mano a mano, abrindo pelo lado esquerdo na linha que divide o gramado. A equipe do Primavera domina, valoriza, cadencia o tempo, faz de conta que tá ganhando o jogo. Vem trabalhando essa bola já no campo de ataque, agora caído pelo lado direito com o Afonso. Dividida, jogada para dentro da grande área, subiu o desvio da zaga, cai nos pés agora do Josiel. Ele tentativa de dominar, mas não conseguiu. Vem a equipe do Bugre, recupera agora com o Guilherme Cachoeira, trabalhando essa bola pela intermediária, toque errado, sai jogando de novo a equipe do Primavera pelo lado direito. Vem dominando a equipe do Primavera no campo de ataque, saindo agora nos pés agora do Kevin. Ele procura o companheiro de equipe desmarcado. A melhor opção para ele foi o Luan Martins, vira pelo lado canhoto. Vem trabalhando a equipe do Primavera, sente um bom momento. A equipe do Bugre tá toda no campo de defesa, tá totalmente acuada a equipe do Bugrão, a equipe mandante do jogo. Vem trabalhando o Primavera por dentro, tentativa de chutão. Chegou o corte por baixo, a bola vai voltando na intermediária. Recupera a equipe do Primavera. Está jogando pelo lado direito agora com o Caissara. Ele levanta a cabeça, joga essa bola com a perna direita pro campo de ataque em profundidade lá pelo lado canhoto. Dividido de cabeça, jogou pra dentro. Chegou por baixo, Rafael Donato não quis saber de brincadeira. Essa bola volta na intermediária de novo da equipe do Primavera. É domínio total da equipe visitante nessa reta do segundo tempo. 34 minutos já passado, vem a equipe do Fantasma trabalhando essa bola pela intermediária nos pés agora do Josiel. Ele procura um companheiro de equipe desmarcado, aparece como opção agora o Renatinho pelo lado direito, chega nos pés do Kevin, tentou fazer o cruzamento, chegou o corte por baixo, não quis saber de brincadeira o Jonathan Costa. É arremesso lateral para a equipe do Primavera. 34 minutos, cruzamento para dentro da grande área, a bola sobrou, tentou de primeira, bateu na zaga e ela volta na intermediária. Recupera a equipe do Guarani, sai jogando no campo direito, jogou em profundidade, botou para correr o Diego Torres não, é o Dentinho. Ele que vem em velocidade no mano a mano pela ponta direita, invadiu a grande área, bateu de canhota, mas bateu fraquinho. Bateu muito fraco e desperdiçou o lance. Tava sozinho o Pedro Lino. Bela jogada do Guarani, o Dentinho mais rápido que o zagueiro do Primavera, só que na hora de chutar deixou a desejar. A bola fácil pro goleiro Vitor Hugo, que já tem Primavera no ataque, Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali 35 minutos passados dessa reta final. O Bugre vai vencendo no placar de 1-0. Gol do Rafael aos 20 minutos da segunda etapa. Por aqui vem a equipe do Primavera dominando essa bola no círculo central. É domínio total. O Guarani tá preparando apenas um bote pra sair no contra-ataque. Jogou na profundidade. A equipe do Primavera vem caindo pelo lado esquerdo com o Luan Martins. Tentou fazer o cruzamento. Chegou a zaga afastando o perigo. Jogando pra lateral. É lance fulminante, meu amigo. O jogo tá pegando fogo nessa reta final do segundo tempo. 36 minutos passados da segunda etapa. Arremesso lateral para a equipe do Primavera. Tá no campo defensivo, já passa a linha que divide o gramado. De novo no campo de ataque, vem dominando agora com ele o Liger. Com a perna direita, jogou por dentro em profundidade. É o bom momento do Primavera. Chegou por baixo com o Léo Passos. A bola vai saindo para a linha de fundo. É apenas tiro de meta em favor da equipe do Bugrão. A
Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. 35 minutos jogados do segundo tempo até aqui. Primeira rodada do Campeonato Paulista e no Brinco de Ouro está assim. O Guarani tem 1, o Primavera na ataca com nada, Marcondes. Confirmando Série A, 2 jogos já encerrados. Votuporanguense venceu o Água Santa por 1-0. A equipe do Grêmio Prudente recebeu em casa e empatou com o Ituano por 1-1. Bola rolando, Sertãozinho e Taubaté 0-0. E pelo Paulistão, confirmando a goleada do São Bernardo diante do Capivariano por 4-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Guarani, essa bola ainda tá viva, tá no campo de ataque, mas o jogo está parado. Tem corpo estirado no chão, que foi que houve, Pedro Lino? Foi falta do jogador do Guarani em cima do jogador do Primavera, pintou amarelo ali, já trago pra vocês a confirmação, Daniel. Aí então, mais um cartão amarelo no jogo. É o 4º cartão amarelo no jogo, né, o Pedro Lino, se eu não estiver enganado? Isso, é o 4º cartão amarelo no jogo. O segundo da equipe do Guarani. 37 minutos passados desse jogo, meu caro Rinaldi. A sua análise do jogo até aqui. Ele entrou e já tomou amarelo, hein? Isaac Mandrake, camisa número 20 do Guarani, está amarelado. Aí então mais um amarelado na equipe do Bugre. É o segundo cartão amarelo do jogo. O primeiro tinha sido para o Cicinho, que foi substituído. E agora o camisa número 20, Isaac, é o premiado no jogo de hoje. A sua análise do jogo até aqui, meu caro Daniel Rinaldi. A análise do jogo agora é defesa contra ataque. O Guarani tá segurando, como se diz, né? Penteando a bola, cadenciando o jogo, recuando, aquela demora para cobrar um tiro de meta no lateral. Esperando uma oportunidade aí de um contra-ataque que já apareceu. Era só Dentinho olhar para o lado esquerdo que o Luca estava passando sozinho e estava desenhado o 2-0. Agora o Primavera também vem no abafa. O Rafael fez aí as 4 substituições, colocou o time para frente. Só que agora, como está acabando, minutos finais, não é mais na técnica, né? Vai muito na raça aí, vai muito na emoção. E agora, com certeza, o jogador do Guarani começa a cair, começa a doer tudo. É aquele famoso catimba, que acontece dos dois lados, independente para quem está ganhando. Então o Guarani tem a possibilidade de ampliar num contra-ataque. É só os atacantes aí terem um pouco de inteligência, olhar para o lado, ver o colega que está passando. E o Primavera vem no abafa. Aí então, análise e o comentário de Daniel Rinaldi, hoje no microfone dos canais Futebol Interior. Jogo parado no estádio Brinco de Ouro para atendimento. Vamos pro placar ao vivo Futebol Interior hoje com o Marcondes, trazendo todos os jogos simultâneos que acontecem neste sabadão, 10 de janeiro de 2026, temporada apenas começando, Marcondes. Começando a temporada e evidentemente que a Copa São Paulo também dá abertura oficial da temporada 26, aqui no placar ao vivo do Futebol Interior, confirmando que a equipe do São Paulo no grupo 19 está enfiando 5-1 no Real Soccer. Tá bom pra você ou não? Rapaz. E daqui a pouco tem Portuguesa e Palmeiras. Real Soccer, que é um time novo, lá de Sorocaba, estão disputando no Walter Ribeiro. Tem tudo pra dar trabalho nos próximos anos, viu, Daniel? Sei. Time de empresário. Eu sei, eu só concordei com você, fofinho. Só isso que eu fiz. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 40 minutos da etapa final do jogo até aqui. Primeira rodada do Campeonato Paulista. E no Brinco de Ouro está assim. Guarani tem 1. O Primavera na ataca com nada, Marcondes. Confirmando a situação no Mineirão, estreia do técnico Tite, que ficou um período estudando futebol, estudou pouco porque não aprendeu ainda muita coisa. O Cruzeiro está perdendo em casa para o Pouso Alegre por 2-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br.
O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, acompanhando as emoções da primeira rodada do Campeonato Paulista Série A1. Guarani tá na frente, 1-0. Gol do Rafael aos 20 minutos da segunda etapa. Falando sobre o Tite perdeu pra Bélgica, pô, não vai perder pro Pouso Alegre. Substituição. Troca onde, Pedro Lino? No Primavera sai o camisa número 8, Luan Martins, e entra o camisa número 16, Paulinho. Sai Luan Martins e entra o 16, Paulinho. Só uma curiosidade aqui, Daniel. Diga. Serve pro Daniel Rinaldi também. O técnico Rafael Marques trocou todos os jogadores do ataque do Primavera. Exatamente, trocou todos os meio-campos ofensivos e os atacantes para dar uma oxigenada aí, dar uma renovada no time. Mas agora não é mais técnica, né? Nem tática, agora é coração e raça. Bora dali pra não tomar ali. Vem a equipe do Bugre no ataque, a bola vem sobrando, bateu de primeira! Meu Deus. Inacreditável. Guilherme Cachoeira acerta bem no chute, mas não escolheu o canto e jogou no peito do goleiro Vitor Hugo, que fez uma defesa, desperdiçou total a oportunidade do Bugre aí, Pedro Lino. Foi o Cachoeira, viu? Guilherme Cachoeira. Belíssimo cruzamento do Guarani ali, a bola sobrou pro Cachoeira, que inclusive ele foi pretendido pela Ponte Preta, o Guarani foi lá na frente, contratou ele, o jogador do Guarani cruzou e falou, faz Cachoeira, faz. Ele chutou. Então, torcedor bugrino deve estar porque não foi, né? Então você tá dizendo que o Guarani deu um chapéu na Ponte. Deu um chapéu na Ponte, isso. Tá. Aí, rapaz, essas informações de... Contratou o Guilherme Cachoeira. Mas depois do lance desse daí, o torcedor bugrino deve estar se perguntando por que não foi, né? Inacreditável, né? Tudo bem, tá chovendo, molhado, tudo, mas queima-roupa ali, né? Não, mas chovendo, é só bater forte. Chovendo, aquela garoa que não... Vamos falar a verdade, né? Ele só tinha uma missão, viu? Era chutar pro gol. Era só isso. Olha aí o lance, ô Marcondes. Eu só tô imaginando a última rodada. Se a primeira foi assim, imagina a última. Ele só tinha... Nós vamos tá. Ele só tinha uma missão, fazer o gol. E errou miseravelmente. E a posição dele é atacante, né? Que treina e recebe os vencimentos para isso. Então. Como diz uma maioria das pessoas que tem mais idade, se fosse o Romário, desse lance não perderia. Não perderia. Bora dali pra não tomar ali 43 minutos jogados do segundo tempo. Faltam 2 minutos pra terminar o tempo regulamentar. E lá vem o Bugre, trabalhando essa bola pelo lado direito com o Dentinho. Bateu de primeira, defendeu o goleiro Vitor Hugo. Na verdade foi na rede pelo lado de fora. Eu ia perguntar por que Dentinho, mas eu olhei pro cara agora, tá explicado por que Dentinho. Tinha que ser Dentão, né? Pela aparência olha, ali, né? Se ele entrar naquela linha de impedimento que usa na Copa, todo o tempo esse cara vai estar impedido, viu, ô Pedro? E tem Primavera no ataque, Daniel. E lá vem a equipe do visitante, a equipe do Fantasma. Trabalhava essa bola, vinha na verdade, né? Porque a equipe do Bugre já recupera a posse de bola. Sai jogando na intermediária, roubada de bola na categoria. Veio no lance no mano a mano. Foi puxão de novo, o Josiel está marcada a falta. Em cima dele o Isaac, meu amigo. Tem que ter cuidado, Isaac, que já está amarelado, viu? 44 minutos jogados, reta final do jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pé pelo Pizza do Dadá. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cobrança de falta para o Primavera, jogada para dentro da grande área, a bola sobra na intermediária. Matou no peito ali o Kevin, abre na ponta direita. Chega nos pés agora com o Renatinho, joga em profundidade. Vem pro mano a mano, trouxe 2 na costa dele, em cima dele vem de novo o Rafael. Tentou recuperar a bola por ali o Emerson, não conseguiu. O Primavera vem no domínio de bola e acrescentou mais quanto aí, ô Pedro Lino? Mais 6, vamos... Tá certo, tá certo. Mais 6, vamos até 51 minutos nesse segundo tempo, Daniel. É até o Primavera empatar, disse o árbitro do jogo. Vem no mano a mano a equipe do Fantasma, joga pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça de novo do Emerson. Tentou sair jogando pelo lado canhoto, foi pro chão o Luca. Pegou na canela abaixo, tá o gramado e o pessoal passando o teçado, Pedro Lino. Pessoal passando o teçado, Daniel. E mais um amarelado aí, viu? Camisa número 2 do Primavera está amarelado, Kevin. Mais um amarelo na partida agora para o Primavera, Daniel. É o 5º amarelo do jogo, o 3º da equipe do Primavera, tá certo?
certo, ô Pedro? 3, 4, 5, isso mesmo. Eu tenho quase certeza que o pessoal do Primavera vai reclamar sobre não pelo resultado, mas pelo cartão vermelho do Cicinho, que depois foi retirado. Eu tenho certeza que essa vai ser a linha da reclamação do Rafael, treinador. Com certeza, não vai ter dúvida esse lance. O lance foi muito duvidoso. No futebol hoje sempre tem, né, uma prerrogativa, sempre tem um atenuante, mas nunca é o resultado do time dele. Né? Olha a sempre fumaça, alguma hein? coisa aconteceu. Olha a fumaça, hein, Daniel? Quem tá com a gente aqui, o Osmar Exatamente. Dantas Garcia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedrolino. Boa noite. O Osmar falou assim, por isso que a Ponte não quis tomar banho de cachoeira. O Nick Star, Guarani não joga bem, parece o do ano passado, se ganhar do Primavera será bom. Claro, não vejo evolução, Primavera melhor que o Guarani. E não mente, viu? O Primavera fez um baita de um jogo, dominou a equipe do Guarani. O Guarani foi oportuno, né? Numa jogada de bola que sobrou nos pés ali do Rafael dentro da grande área, ele aproveitou, virou, nem olhou muito, né, Rinaldo? Exatamente. Só bateu de primeiro e fez o gol. Taticamente, o Rafael Marques, a primeira partida dele como profissional, se considerar que o Matheus Costas tem 6 anos como profissional, ele foi muito melhor, né? O chamado nó tático. Mas o futebol é bola na rede, o Guarani teve a competência e agora a Primavera vem daquele jeito, né? Mas não pode perder gol assim no contra-ataque. Só respondendo o internauta que perguntou de probabilidade, no futebol é bem complexo calcular a probabilidade, que depende de uma série de fatores. Uma dessas aí é perder gol, é arbitragem, jogador machucar, uma série de fatores. Mas com esse time aí, se salvar do rebaixamento já está de bom tamanho, continuando esse mau futebol. Bora dali pra não tomar ali por aqui, 47 minutos jogados. Vamos até os 51, disse o árbitro do jogo. Vem a equipe do Bugre atacando pelo lado direito. De novo com ele, o camisa 17, o Dentinho. Trouxe na profundidade marcação de 2 em cima dele, chamou pra dançar, não conseguiu domínio, a bola saiu pra linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Fantasma. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E a pizza do Dadá, já pediram, hein? Terminando o jogo, hoje tem pizza do Dadá. Meu a melhor pizza de Campinas, viu? Fala pra gente o telefone da pizza Vamos do degustar. Dadá aí, Marcondão. Você tem aí? Eu como tudo e Mas não eu vou deixo deixar pra essa ninguém. honra pro Marcondes. Fala o número da pizzaria do Dadá, a melhor pizzaria de Campinas e região. Agora, WhatsApp 997883821. Pizza do Dadá. Pra nos alegrar nessa noite, só a pizza do Dadá. Peça a sua também, viu? E não é por mexer, não. A pizza é boa mesmo, viu? A bicha é boa. Bora dali pra não tomar ali 49 minutos passados desse segundo tempo, reta final do jogo. Faltam 2 minutinhos pro Guarani garantir a primeira vitória na sua estreia no Campeonato Paulista Série A1. Vem trabalhando a equipe do Primavera, virando essa bola pelo lado esquerdo, jogou na profundidade, chega nos pés do Cunha. Ele vem pro mano a mano em cima dele, o Rafael. Não dá espaço, vem pro mano a mano, melhor pro Rafael que sai no chutão com a perna direita. Tentativa de ligação pro campo de ataque, mas não tem ninguém. O Guarani tá totalmente acuado, jogando o regulamento para debaixo do braço aí, Rinaldi. Exatamente, né? Mas esse é de praxe aí no futebol mesmo. O Primavera vem com tudo, né? Adianta as suas linhas e o Guarani recua. E agora é só no chutão, né? Bola pra frente no chutão. Se sobrar um contra-ataque, ótimo. Bora dali pra não tomar ali. Vem a equipe do Primavera, trabalhando essa bola pelo lado direito. Vem com ele o Kevin. Cruzamento com a perna direita, desvio de cabeça. Vai passando por cima de todo mundo e saindo pra linha de fundo. Tiro de meta para o Bugre. Mas o Primavera chegou de novo com perigo. Na verdade é escanteio para a equipe do Fantasma aí, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Primavera. 50 minutos do segundo tempo, vem chuveirinho na área, Daniel. Renatinho na cobrança, jogou no desvio do primeiro pau, por dentro e a lona! Gol! É do Fantasma! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Josiel é o nome da fera.
na cobrança de escanteio. Passou por cima de todo mundo no último minuto do jogo. Ele, Josiel, sozinho, sem marcação, cabeceou pro fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 51 minutos da etapa final. Não adianta chorar nem reclamar, Kaique França. Josiel deixa tudo igual, jogando água no chope do torcedor bugrino. E agora, no brinco de ouro da princesa, está assim. O Guarani tem um, o Primavera também tem um, Pedro Lino. Cruzamento de escanteio do Renatinho, bate-rebate lá. Sobrou pro Josiel de cabeça, empatando a partida no brinco de ouro da princesa. Agora está tudo igual. Primavera 1, Guarani também 1, Daniel. Tudo igual no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um para o Primavera, um também para o Guarani. Alô, Felipe Marques. E meu caro Rinaldi, já se desenhava esse cenário, hein? É decepção, né? O Guarani abdica do jogo. E quando isso acontece, você chama o adversário. E aí, numa jogada ensaiar, no toquinho para trás, Josiel vindo de trás. Josiel, inclusive, que marcou um gol no derby em 2021, nesse mesmo gol aí. E aí o Guarani empata em casa. Se tem as pretensões aí de classificar, já tem que começar a repensar. Agora é a famosa briga com o rebaixamento. É o mesmo Guarani, amigos, de 23, 24, 25. O sofrimento e a decepção voltam. Agora, com certeza, né, o treinador vai ser muito questionado e a torcida em peso vai pedir aí a sua saída. E não tem tempo pra mais nada. Fim de papo no Brinco de Ouro da Princesa. Um para o Guarani, um também para o Primavera. Jogo triste, meu amigo. O empate com derrota para a equipe do Bugre, para o torcedor que se fez presente no estádio Brinco de Ouro, e para você também que nos acompanhou aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Um para a equipe do Guarani, gol do Rafael aos 20 minutos da segunda etapa, e um também para a equipe do Primavera, gol do Josiel aos 51 minutos, reta final do jogo, já nos acréscimos, no apagar das luzes, deixa tudo igual, e a vitória, que seria a estreia com o pé direito da equipe do Guarani, ficou com um gosto amargo de derrota. Chamou, falou, Pedro Lino. Esse estúdio aqui, a gente tá tendo uns problemas no estúdio aqui, mas anota aí, Daniel, público pagante 6.566, crianças 918, público total no estádio Brinco de Ouro da Princesa 7.484 para uma renda de R$151.480. Tá aí então, renda e público do estádio Brinco de Ouro da Princesa. 7.484 espectadores para uma renda de R$151.480. Jogadores deixando o gramado aí no Brinco de Ouro da Princesa, Pedro Lino. No gramado, os jogadores do Guarani bastante chateados com o resultado, né? Tomaram um empate no finalzinho, não é legal pra ninguém. Complicado, o Primavera sai com um ponto no estádio Brinco de Ouro da Princesa e o Guarani perde 2 pontos, né? Porque tomou o gol no último lance da partida, então melhor pro Primavera, pior pro Guarani. Primavera sai favorecido com esse empate na primeira rodada do Campeonato Paulista, Daniel. Mano, a gente falava muito isso no início da transmissão, né, Rinaldi? O Primavera, por mais que seja um novato na competição, mas poderia aprontar das suas. Ao meu ver, sendo bem sincero ao torcedor bugrino, porque aqui a gente faz a narração, mas também a gente é muito realista pro torcedor bugrino. Exatamente. Aqui a gente não enfeita o pavão. O Primavera foi muito melhor, questão tática, né, e domínio de jogo. O Primavera teve muito mais volume. O Guarani teve apenas um lance de oportunidade, onde o Rafael não desperdiçou e fez o primeiro gol. Mas, ao meu ver, o placar justo, pelo menos na minha opinião. Não sei se você concorda, Rinaldi. Exatamente. Conversávamos no pré-jogo sobre a dificuldade que o Guarani iria ter e realmente teve, né? Se concretizou aí o que nós estávamos prevendo. Guarani favorito por jogar em casa, por pegar um time que está ascendendo aí a primeira divisão e principalmente pelos nomes contratados, né?
Mas isso tudo no campo teórico. Hora que a bola rolou de verdade, Primavera já tomou a iniciativa, tomou conta do jogo, maior posse de bola, pressão, e o Guarani não se encontrava. Na realidade parecia um catadão, aqueles jogos assim que nós vamos brincar, o pessoal se conhece na hora, você vai para a lateral direita, você vai para a esquerda, e não tinha proximidade. Era sempre no bumba meu boi, chutão, nenhuma jogada, e é um esquema trágico para o Diego Torres. Mas como o Marcondes perguntou, mudou as figuras, mudou aí o elenco, mas a postura é a mesma dos dois jeitos. É a mesma maneira de jogar, esse 4-3-3 aí que supostamente é ofensivo, mas na prática não é verdade, porque a bola não passa pelo 10, ao contrário do Primavera, que toda a bola estava no Matheus Jansos, que saiu cansado. Então, a mesma coisa, a mesma postura. Fez um gol no abafa, que é do jogo, né? Uma bola perdida. E aí, mais uma vez, repetindo o erro do ano passado, recua. Você recua, você chama o time. Aí você abdica de jogar. E aí, quando tem a oportunidade de matar o jogo 2-0, desperdiça. Você não pode desperdiçar jogando em casa num campeonato de 8 jogos, que agora tem 7. E já desperdiçou 2 pontos em casa. Então, qual é a previsão? A previsão é a pior possível, que nós vamos lutar mais uma vez para atingir 8, na minha conta, matematicamente falando, de 8 a 9 pontos, mantém o time aí para ficar na Série A1, de 12 a 13, para classificar aí entre os 8. Mas aí o cenário para o torcedor bugrino volta a ser de pessimismo. O mesmo Guarani de 23, 24, 25, a mesma postura e infelizmente com as mesmas manias para o treinador. Não é questão de fritar, queimar, que a imprensa derruba ou não, mas é a mesma coisa. Se ele continuar fazendo as mesmas coisas que ele fez o ano anterior, é os mesmos resultados independente dos jogadores. Sempre a mesma coisa. Ou seja, tragédia anunciada. Não trocou, mas dessa forma aí ele não mantém até a terceira rodada. Então ele tem que pensar, a diretoria tem que pensar, o Farney e o Elano, se realmente é isso que eles querem, né? Porque esse famigerado 4-3-3, que é muito bonito na teoria, ofensivo, mas um ofensivo que não passa pelo 10... Você vê a bola passando no Diego Torres, ele tem que buscar a bola, você mata o cara numa dessa aí. Os volantes totalmente perdidos, time espaçado e realmente resultado justo. Justiça no futebol, bola na rede. Primavera correu atrás, era o que esperava, era o abafa. Então, foi escanteio, não foi? Independente disso, a postura do Guarani que acaba irritando e entristecendo os torcedores. O Guarani não começa muito bem o Campeonato Paulista, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas como disse o Reinaldo, muita coisa tem que ser ajustada na equipe do Guarani se quiser. E eu não estou falando isso até nem pelo Campeonato Paulista, é mais também para uma Série C que se aproxima. O Guarani que deixou escapar nas últimas rodadas, né? Conseguiu acesso ali para o mata-mata no ano passado da Terceirona. Deixou escapar ali contra o Bugre, a vitória, estava vencendo por 2-0, o Bugre foi lá e empatou, o Bugre não, é o Bugre, não é o Bugre, estou confundido com aquele que ele foi para o mata-mata do grupo, rapaz, fugiu o nome agora aqui, o Pedro Nino. Não, que é todo amarelo, não é Bugre. Brusque. Parecido. Brusque, isso. É igualzinho aquele jogo do Brusque. Então, Guarani, é isso que eu tô falando. Eu falo até hoje, o Guarani perdeu o acesso pra Série B naquele jogo contra o Brusque. Então perdeu uma oportunidade naquele jogo, contando com a sorte num jogo contra a Ponte Preta, que vinha voando baixo, buscava ali, de fato, a finalíssima, e deixou escapar no jogo contra o Brusque, onde estava vencendo por 2-0. E aí a gente vê um Guarani que está sendo preparado para uma Série C, tinha ainda esse gosto amargo para tirar ali da boca diante do seu torcedor, não conseguiu. Começa, de fato, de pé esquerdo, deixa escapar uma vitória dentro de casa na reta final, e aí a pergunta que se fica é: o planejamento foi correto? Mas isso vai ser análise e comentário para o nosso fim de jogo, que vem daqui a pouquinho, viu? A gente vai para um break. Rapidinho, daqui a pouco o Marcondes volta aqui no comando do microfone dos canais Futebol Interior para analisar tudo o que foi esse jogo entre Guarani e Primavera, num empate amargo para o torcedor bugrino, que viu a sua vitória escapar ali na reta final, já nos acréscimos, no apagar das luzes. A gente volta num instante só, não sai daí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. Agora são 8 horas e 45 minutos. Fim de jogo aqui pela Rádio Futebol Interior, aqui no Portal Futebol Interior, o maior portal de futebol do Brasil, com mais de 10 milhões de visualizações. Temos sim referência no que podemos falar, porque nós temos qualidade e temos credibilidade nesse sentido. Já vamos conversar com o comentarista Daniel Rinaldi sobre a situação do jogo. Eu fiquei extremamente preocupado, eu quase fiquei debaixo da mesa quando eu ouvi Rinaldi falando. O time do Guarani está administrando o jogo. Foi porra! Eu pensei, porra! Jogando em casa, estreando contra um iniciante do campeonato.
segurando o jogo? Porra! Imaginei. Não pode. A gente vai conversar com ele sobre isso. O empate do Guarani com sabor de derrota diante da equipe do Primavera por 1-1. E o Primavera está comemorando a estreia com uma vitória dentro do Brinco. E o Brinco tem que lamentar muito esse resultado. Isso é inevitável deixar de comentar. Tivemos ainda Santos 2-1 diante do Novo Horizontino com o gol de Gabigol. É aquela história, quem faz e quem é contratado para resolver, o cara vai e resolve. Pela Série A2, segundo tempo, Sertãozinho e Taubaté 0-0. Estamos aqui no placar ao vivo, do placar ao vivo aqui do Futebol Interior, que é fantástico, com informações online e em tempo real para você. Votuporanguense venceu o Água Santa por 1-0 e Grêmio Prudente empatando com o Ituano por 1-1. E já nós teremos a partida entre Palmeiras jogando contra a equipe da Portuguesa, o primeiro chamado clássico estadual, como prometeu a Federação Paulista de Futebol, que nós teríamos clássicos constantes, que evidentemente chama muito a atenção. Para a gente desejar felicidades, parabéns ao trabalho, Daniel Farias. Um abraço para você, um ótimo final de semana. Você fez a tua parte. Quem não fez foi o Guarani. Tá certo, Marconi. Olha, muito obrigado. É uma honra estar aqui no microfone dos canais de Futebol Interior, agradecendo a toda a diretoria, a toda a coordenação dos irmãos Corsato e também da diretoria do Elcio Paiola e de Arthur Eugênio. E também agradecendo aqui também ao Felipe Marques, meu parceiro de sempre, grande Daniel Rinaldi, Pedro Lino, repórter fora de série. E você, Marcondes, dispensa a apresentação, né, meu amigo? Pelo amor de Se Deus. você souber o quanto eu fiquei nervoso de estar aqui, ainda me botaram o cara de frente aqui pra mim, meu. De frente, dois gordos. Ainda botaram de frente aqui. Ali, puta, os Corsato botaram pra sacanear hoje, viu? Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Um show de apresentação. Obrigado. Dispensa comentários. Um abraço a todos vocês também que nos acompanharam até aqui. Lembrando que o próximo jogo do Guarani... Terça-feira. Isso. Terça-feira nós vamos estar aqui de novo, toda a equipe Novo Horizontino. do Futebol Interior contra o Novo Horizontino fora de casa. Que perdeu pro Santos por 2-1. Mamão com açúcar terça-feira. Jogo fácil. Igual como foi o de hoje. Pois é. Lembrando que essa frase tem ironia, viu? Obrigado, viu, Marconi? Com Deus, viu? Forte abraço a todos vocês. Amém. Por hoje é só piriri, pororó. Tchau, galera. E vamos pra resenha aqui na conversa aqui com o Reinaldo. A batata vai dar um assado pro teu lado. Botar isso aí na sabatina, viu? A batata vai assar pro teu lado, o problema é com você. Eu não tenho problema nessa situação. É você que tem. Eu só vou perguntar e você que vai responder. Tranquilo, Marcondes. Eu tenho certeza que você vai responder, porque você é um profissional qualificadíssimo. Exatamente, ética e profissionalismo. Eu fiquei, Daniel Rinaldi, extremamente preocupado quando eu vi você falando aos 30 minutos, 35, que a equipe do Guarani estava, ou seja, literalmente falando, com um regulamento debaixo do braço e segurando um resultado de 1-0. E evidentemente quem segura o resultado, quem está com a posse de bola, não quer ser agredido, está com medo do adversário, essa é a grande verdade. E foi atacado, chamou o adversário para cima e acabou tomando o prejuízo no final do jogo. Você vai comentar sobre esse assunto. Temos vários assuntos aqui, em nome das concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, a pizza já está chegando, é só ligar 997883821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana e muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia em Souza, 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano, 1925 14 11 71. Placar ao vivo do futebol interior, o mais completo. E União, alô Sérgio, comandante Sérgio. Proteção veicular. Olha, benefícios compatíveis, valores espetaculares, proteção para o seu patrimônio, moto, carro, utilitário. Meu amigo, fica tranquilo, bateu, fica tranquilo. Se deu um probleminha, teve roubo, furto, calma. Não entre em desespero, só ligar e faça uma cotação. 19 999 77 90 29. União Proteção Veicular. Faça agora a cotação. E Casa do Taxista, uma jogada espetacular do presidente do Sinditax, o nosso querido Inácio, que montou um posto de gasolina.
Na Barão de Itapura. Que bom, né? Para ajudar aí os pertinho amigos do balão taxistas. Da Miami. Evidentemente você tem uma qualidade excelente, você taxista, você do Sinditax. Troca de óleo, lavagem, né? Combustível excelente e mais. Você não é taxista, mas você também pode abastecer na casa do taxista e evidentemente também para a Sinditax. E vem aí a segunda Copa do Povo Futebol Feminino que nós vamos transmitir aqui pela Rádio Futebol Interior. Dito isto, tô muito mole pra você, não tô afim, eu quero ver o circo pegar fogo. Mentira. Rinaldi, como é que pode um time como o Guarani, jogando em casa, estreando em casa, com todo respeito à equipe do Primavera, que tem um claro, com certeza, maravilhoso, eu sou fã do Nenê, pô, a família Nenê, o sobrenome Nenê tem história no Guarani, história positiva. Sobrenomezinho História muito positiva. Forte. Abriu porta pra entrar no Clube dos 13, o Beto. Um dos maiores times da história, com o Beto Zini, pai de Nenê. Nenê deu os primeiros passos dentro do Brinco de Ouro. E hoje é um dos maiores empresários de futebol, agenciadores do mundo, e com faz certeza. uma gestão espetacular numa cidade próxima a Campinas, onde você tem uma referência complicada geograficamente. Você tem 2 times em Campinas que pegam fogo, meu amigo. Como é que você pode crescer perto disso? Ele cresceu muito. Agora, o que me preocupa é colocar o regulamento debaixo do braço com 1-0 aos 35. Era prenúncio de desgraça. Tragédia anunciada. Ou não? Não. Exatamente. Só um parênteses aí, Marcondes. Seu Beto foi chefe de delegação da seleção brasileira num amistoso do Brasil na Coreia, né? Só para como o Guarani era bem representado. Mas outras épocas, outras situações, porque aí isso. Há diferentes opiniões. História tem que ser respeitada. Exatamente. Isso é história. História. Contra fatos não há argumentos. Exatamente, isso aí. Voltando a falar então do jogo e da postura de hoje, infelizmente nós vimos o mesmo Guarani do ano anterior, principalmente o Guarani que terminou aí muito mal a Série C, sob o comando do Matheus Costa. Agora, fazendo uma análise mais tranquila, pós-jogo, nós podemos listar aqui algumas situações. Antes do jogo, nós comentamos aí do Ralf. O Ralf veio, se condicionou, está em boa condição, e ele teve a oportunidade de colocar um meio-campo mais experiente quando o Jonathan Costa machucou aí aos 5, 10 minutos do segundo tempo. Ele optou pelo Natan. Por que não o Ralf naquela oportunidade? Alguém deve perguntar para ele na... Opa, exatamente. Entrou o Ralf, velho. Alguém vai perguntar isso para ele na coletiva com certeza. E nós queremos ver aí o que ele vai dizer. Então ele poderia, para cadenciar o meio-campo aí, né? O meio-campo do Guarani, ele não existiu. Ele perdeu todas as ações. Esse esquema de 4-3-3, com uma saída de bola ridícula, tocando para o lado, aí tem que dar chutão, a bola não chega no Diego Torres e só não abafa. Só um parênteses. Quando você cita que o padrão, que a proposta de jogo dele não muda em relação ao ano passado, e talvez seja por isso também que ele está sendo criticado, que é a herança do ano passado, herança de situação ruim, de proposta de jogo, pô, ele terminou a partida com uma linha de 3 zagueiros. Que o Rafael, que fez o gol Bugrino, ele é um zagueiro que jogou pro lado. Exatamente, ele foi improvisado na lateral, que precisava realmente. Vamos deixar claro isso, né? Que ele terminou o jogo, mas não se torna o time recuado. É que proposta não é viável mediante ao pensamento dele de jogo. Exatamente, ele manteve a sua filosofia, é a mesma, ele não muda o padrão. A plataforma dele é 4-3-3, ele joga aí com um centroavante, no caso hoje o Luca, e 2 abertos, um em cada ponta, né? Mirandinha na direita, flutuando na esquerda aí com o Guilherme Parede, que aliás foi muito mal também, muito mal. Aí fez o gol, ele senta no resultado. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, fez 1-0, ele recua todo o time apostando num contra-ataque, que poderia dar certo, poderia, o Cachoeira perdeu o gol. Mas quando você abdica, você tem o risco, ele correu o risco, preferiu correr e se deu mal mais uma vez. Rinaldinho, a gente vai conversando mais. Essa também vai para o nosso corte que fica à disposição no nosso YouTube e também para o nosso Instagram, né, que você possa analisar depois. Pergunta: você como dirigente, ou como o torcedor pensa nisso, é inevitável. Vamos lá. Se você não tem o objetivo conquistado, não tem como você fugir do assunto
Porque é sequencial. Hoje a crítica é em razão do que aconteceu o ano passado, 2 meses atrás. Inevitável isso. Ninguém tá pegando o pé porque estreou com um empate contra o Primavera hoje. É histórico, recente. Se você tem uma diretoria de futebol onde você não conseguiu o teu objetivo, se você perdeu os 2 derbys, foi eliminado, você renova o contrato com o diretor de futebol e renova com o treinador sem os objetivos conquistados, tá errado, meu amigo. Me desculpe. Ó, muito obrigado, felicidades, tchau. Não, mas é verdade. O torcedor tá pensando nisso agora. Exatamente. O que nós ganhamos ano passado? Nada, irmão. Só zoeira na cabeça. Difícil. E muita zoeira, né? E com razão também, né? E com razão. Pensando no planejamento que foi feito, né, no final da Série C do ano passado, realmente eu posso colocar no Matheus aí a responsabilidade da perda desses 2 derbys, que para nós, torcedores bugrinos, é mais dolorido que propriamente você não subir. Porque houve uma época, Marcondes e amigos, o Guarani tinha 6 vitórias de vantagem. Mas você concorda que não hoje tem uma. Você concorda que não dá para desassociar o que está acontecendo hoje? Exatamente. O que aconteceu recentemente? Então a primeira Ninguém tá pegando lembrança o pé do Matheus aqui, pelo amor de Deus. O que acontece, agora como profissional e um pouco de torcedor, o Matheus, ele não é treinador para o nível do Guarani. Não é treinador para o Guarani, porque é a pressão da torcida. A torcida do Guarani cobra mesmo. E ele também ele não tem outro estilo de jogo. Ele não faz nada de diferente. Porque a gente percebe que nós estamos comentando, estamos vendo o jogo aqui, que ele está vendo outro jogo. Não é ter razão ou não, né? Ninguém é dono da verdade. Mas, puxa, a gente acompanha futebol, vou fazer 42 anos acompanhando futebol, acompanhando o Guarani no Brinco de Ouro. Então, uma certa leitura nós temos. Vocês comentando, narrando, todos nós vemos. E parece que ele não enxerga algumas coisas. Ele colocou o Cachoeira, um atacante, mas ele virou um auxiliar do Emerson. Ele estava jogando com dobra na lateral esquerda. É difícil de entender muitas vezes a leitura dele. Quando ele sai do 4-3-3, o time vira um catadão. Quem leu melhor o jogo? Quem preparou melhor o jogo? O Matheus ou o Rafael? Rafael, técnico do Primavera, que buscou e empatou o jogo, ou o Rafael Marques, que ele conhecia já mais a equipe? Ele como jogador, esses jogadores foram companheiros dele. Então ele manteve a filosofia do Fernando, que era o treinador anterior. Um time bem treinado. Que foi pro Caxias Futebol Gaúcho. Merecido, né? Sim, uma promoção na carreira aí. Não são jogadores, você tem o Paulo Baia, o Líger mais experientes, mas não são grandes jogadores como o Guarani tem. O Guarani contratou grandes jogadores experientes. Mas o time tem um conjunto, ele já tem uma filosofia de jogo e seguiu a risca. Toda a bola vira da esquerda para a direita, passa no Matheus Anjos. E claro, ele só realmente desesperou que estava perdendo, aí vai todo mundo para frente e acabou dando sorte. Então, taticamente, o Rafael foi bem melhor que o Matheus. E outra situação, o Matheus ele não olha a base, ele chama o Kevin, tira o Kevin da Copa São Paulo e ele manteve o Lucas o jogo todo. O Lucas se esforçou, mas já veterano, cansado. Por que não deu uma chance pro rapaz, então não traz. Estrear? Então deixa lá, exatamente. Você não vai usar a base? Então ele senta no esquema dele e não muda de maneira nenhuma. Então agora que ele já tá aí, o ideal seria ter trocado. Acabou a Série C, legal, bacana, obrigado, fez o trabalho. Objetivo, um abraço, felicidades, tchau. Segue o jogo. Agora você inicia um planejamento. A primeira rodada já é prenúncio. Se ele não mudar, ele não vai conseguir. Aí chega o derby, mais uma vez o derby. Nós vamos entrar num derby preocupado mais uma vez, se ele resistir até lá. Antes do derby, vamos voltar pro jogo de hoje, senão aí você quer me matar do coração, já vai pro terceiro infarto, eu não aguento. 2 já aguentei. O terceiro, certamente, eu viajo a Washington Luiz olhando pro céu. É o seguinte, não, de maneira deixa eu fazer uma perguntinha. Onde foi o maior erro do Guarani no jogo dessa estreia contra o Primavera? Onde o Guarani errou e por que ele perdeu o jogo? Ele empatou, Marcos. Para mim é derrota. Exatamente. Considerar em números, você perdeu 2 pontos hoje. Você jogou em casa, né? Perdeu o jogo no meio de campo. O Guarani não tinha meio de campo. Os volantes estavam espaçados um do outro. E o Diego Torres aí feito barata tonta. A bola não chegava até ele. Ele não conseguia distribuir o jogo. Então esse esquema do Matheus, ele sacrifica muito o Diego. E aí, claro, o meio-campo é o principal setor aí de um time.
Se você não tem essa transição, repare que vai cobrar o tiro de meta, joga pro lado, chutão. Aí vai o Mirandinha se matar lá para ganhar uma bola. Não tem uma jogada armada. Realmente parece aquele catadão que se encontra, vamos jogar, e ninguém se conhece. Eles não treinaram? Ou ele não sabia que o Primavera jogava dessa forma? Porque o Primavera tá jogando em Indaiatuba. Né? Estudou, e aí que tá a leitura do jogo. Claro que percalços acontecem, imprevistos, o jogador não tá bem, isso é normal. Mas o time como um todo foi mal. A questão, desculpa lhe cortar, às vezes a minha cabeça pensa mais do que minha boca. E minha boca pensa mais que a minha cabeça. Evidentemente que eles estudaram, né? O Matheus estudou o Primavera e o Rafael estudou o Guarani. Ponto. Sabia o Rafael, se segurava um pouquinho mais dentro do brinco, a panela dá uma fervida se você não marcar rapidinho e não jogar legal. Com certeza. A gente conhece o brinco, conhece bem o brinco. A gente conhece tudo. Tudo a gente conhece o brinco. Então Exato. É o seguinte, se você perde o meio de campo, que é onde você faz o time rodar, se você perder o meio de campo, você perde o jogo. Ponto. Fato. Se você tem um 10 que não joga, você perde o jogo. Isso é fato. É fato, Farias. Esquece, você não vai comer nem pizza se você não tiver um 10 que vai servir você. Vai embora, mas como dá serve 10, tá resolvido. Por que não você colocar um Ralf? Mas ele não tá legal ainda. Ele em campo dando 2 passos ou jogando num quadrado do tipo Romário de 3 metros quadrados, ele resolve pelo fato da liderança, de uma bola esticada, de uma pegadinha aqui, de uma pegadinha ali, de uma mordidinha aqui, que o Rafa sabe fazer bem. E ele presente no campo, além da estreia, galera, o adversário fala, opa, o cara manja, o cara sabe dar uma esticada, sabe cortar o caminho. Seria diferente, né, meu amigo? São coisas básicas aí do futebol, né? Eu não vi o Guarani de 78, tinha 2 anos. Mas eu vi o Zenon jogar no Guarani em 89. Em 89 o Zenon veio veterano, 35 para 36 anos, e ele municiava João Paulo e o falecido centroavante Washington. Então um cara experiente, existe um respeito. Mas, sinceramente, nós não entendemos o Matheus Costa. Porque ele ele insiste nas mesmas coisas. Ele não muda. Você vê, o time 90% renovado. Tecnicamente aqui são grandes jogadores, né? Grandes jogadores experientes, Rafael Donato, Jonathan Costa. A zaga foi razoável. Então, hoje, mas um motivo. meio de campo, mas aí, Rinaldo, me desculpe de cortá-lo mais uma vez. Eu pareço um Faustão. Mas é o seguinte: é que eu fico tão nervoso, eu tô tão nervoso. Vou tomar até losartano daqui a pouquinho, tô com pressão alta. Cuidado. É assim, ó. Você tem 90% do time renovado, certo? Com atletas experientes. Porra, mais do que nunca, os caras experientes sabiam controlar a temperatura, meu amigo. Quando você tem um time experiente, você fala, porra, vou pro Guarani. E lá eu sei que a batata dá uma assada de vez em quando. Já vem num ano muito complicado, né? Não muito satisfatório, meio complicado. Pô, esses caras experientes foram contratados porque fez a linha de perfil de experiência pra ter esse controle. E não controlou nada, velho. Exatamente, eles ficaram perdidos. Mas da onde vem o comando? O Ralf não jogou. De experiente aqui, o Rafael Donato e o Jonathan Costa foram razoáveis. Creio que o Rafael Donato foi o melhor. Mas o William Farias perdido. Foi contratado para comandar, ser o xerifão aí do meio campo também. Igor Pereira machucou, né? Guilherme Parede mal. O Torres não pegou na bola. Eu não vi o Farias falar do Torres. Pô, quando o camisa 10 não pega na bola, velho, olha, vai o esquema. Vai embora a pé hoje. O Torres tinha que estar vindo buscar a bola, né, cara? A bola não chegava pra buscar a bola. Ele que tinha que vir criar. Ele também se esconde um pouco do jogo. O esquema não é favorável para ele. Não tem que pegar a bola, não tem que vir buscar a bola, não. Ele também esconde um pouco. Ele chegar tem que no pé pra ele poder esconder. Eu não sei o que é esconder. Eu sou meio juvenil para algumas coisas. Ele não chama a responsabilidade. Ó, a bola aqui em mim. Bater escanteio e falta, a bola parada ali, né? Tô entendendo. Movimenta. O Anjos, ele já embora não seja tão veterano, mas você vê os atalhos e os caminhos do campo. Ele tá na esquerda, ele tá na direita, ele chama. E o pessoal joga a bola nele. Abre espaço. Ou seja, exatamente. Ele busca o jogo. O Guarani hoje faltou o lance de jogar também sem a bola, porque você consegue, você sabe jogar também sem a bola, né? Quando você abre espaço, né? Aí é do treinador. É a movimentação, né? E a inteligência do jogador hoje, que infelizmente falta muito isso, né? Essa formação no 4-3-3, ao meu ver, não funciona no Guarani.
Esse 4-3-3 Os caras treinaram o tempo todo, ninguém viu. Mas o Elano não viu que não resolve nada. 4-3-3 que não dá certo, velho. Tá, mas você treina fazendo jogos amistosos. O Pouso Alegre aí que ganhou do Cruzeiro, o Guarani ganhou de 2-0 num jogo treino. Mas e na hora do vamos ver mesmo? Porque jogo treino é legal, bacana, mas ninguém vai jogar. Meu Mato fez 3 e perdeu os 3. Já liguei pro Ricardo Costa hoje. Bravo. Puto, inclusive. E o azul calcinha do Marília. Mas vamos. Essas coisas a gente não fala. Agora a questão de. Foi uma estreia ruim. Mas ela foi ruim 100% ou tem alguma coisa que assim, porque é o seguinte, hoje é sábado, 10 horas da noite, 9h20 já quase, 9h10, ok? Nós estamos aqui ao vivo na Rádio Futebol Interior, onde nós transmitimos com a brilhante narração do Farias, o empate do Guarani contra a equipe do Primavera por 1-1, o jogo terminou agora há pouco no Brinco de Ouro com os gols de Rafael, 1-0 para nós, e Josiel empatou por 1-1 o placar final. Tudo foi ruim ou tem alguma coisa assim, não dá para arrumar porque o time viaja, o jogo é terça, certo, o Lino? É terça-feira em Novo Horizonte. Ou seja, vai viajar na segunda-feira de manhã, porque é longe pra cacete. Concorda ou não? É longe, vai ficar em Novo Horizonte. Então, você vai treinar quando? Não vai treinar, vai treinar um dia. Não vai treinar. E aí? Tem recuperação, o que dá pra tirar de proveito pra hoje, pro jogo de terça, pra gente não ter nervoso de novo, nem eu tomar losartanas terça-feira. É um pouco complexo, né? Porque aí você tem que acertar na conversa. Não foi acertado no intervalo. Deu uma pequena melhorada, mas logo foi dominado novamente. E aí você insiste com os mesmos erros, que é recuo de bola, senta no 1-0. Isso é de longa data, né? Aquele jogo do Brusque lá, tava ganhando, empatou, tomou a virada, tomou um gol no meio do campo. Regulamento debaixo do braço com 1-0 contra o Primavera na estreia do Paulistão. No Primavera é pouco, peru, né? Isso, é não. pouco. É pra deixar muito o torcedor então puto, né? é preocupante. Eu não diria algo bom, que foi razoável, a zaga, imagino que foi razoável, o Rafael Donato fez uma boa partida, o Emerson muito discreto, também não apareceu para o jogo, o Rafael entrou bem, só que aí nós não sabemos, né, se ele vai para a zaga ou lateral direito improvisado. Ele fechou como terceiro zagueiro, né? É complexo, né? Você tem um lateral de ofício e vai ter que improvisar um. Então houve uma falha no planejamento. Cadê o outro lateral reserva? É documentação, tá machucado? Isso ele vai ter que explicar também, né? Terça-feira, isso é fato. O Mirandinha foi bem, o Guilherme Parede não, né? Luca também não teve criação nenhuma. Assim, não teve trabalho de bola. Quantos por cento bom, quantos por cento ruim que dá para resolver pra gente viajar segunda-feira para Novo Horizonte, lá no Jorge Ismael de Biase? Agora entra meu lado como professor de matemática, né? E os números não mentem. E os números não mentem, mas porcentagem no futebol é muito complexo. O time foi ruim. O time foi ruim nessa postura aí, jogando dessa forma, vai tomar um sacode em Novo Horizonte, que é um time muito bem montado pelo Edson Moreira. Ainda. Mas não tem tempo, né, cara? Você não tem tempo para treinar. E o treinador não muda. Um jogo atrás do outro. E o treinador não muda a postura. O que você imagina? É claro, é futebol, né? É 33% a probabilidade de empate, vitória ou derrota. Mas você imagina o time fazendo gol? E se faz um também, tranca tudo. Cabe o Ralf na estreia terça-feira? Se tiver em condições, eu escalaria. Não esquece. Sim, Ralf, é o seguinte, quanto você aguenta? Aí eu aguento 45 minutos. Então você começa o jogo. Exatamente, começa o jogo. Eu penso assim, quanto tempo você aguentar, eu aguento 20. Então você dá a tua vida em 20 minutos. Exatamente. Se você estiver morrendo, você me avisa que eu te tiro. Porque ele com certeza não vai fazer pior que o William Farias fez. Sumido o William Farias. Perdidaço em campo. Parece até um comentário que a gente sempre fala em jogos, mas assim, o meio de campo hoje, para mim, foi a área mais importante para o jogo de hoje do Guarani. Um meio de campo que não teve oportunidade, não criou. Aí a gente vê... Importante no desrespeito negativamente. Negativamente, porque a gente vê um Diego Torres tendo que vir buscar a bola para criar oportunidade, quer dizer... Ele tem que criar essa oportunidade já no campo de ataque. Ele tá tendo que vir buscar a bola no campo de defesa, carregar até o ataque se conseguir chegar. Ó, tem um amigo que eu não vou... E aí tu conta com Mirandinha, apático, tu vê um Diego Parede, uma parede de fato, que não se movimentava em campo. Exatamente. E o Luca, camisa número 9, não apareceu no jogo, a não ser não apareceu, lance jogamos de falta. Um amigo, eu vou citar, infelizmente ele faleceu, né, que é o Vadão, infelizmente. Para mim, um dos maiores treinadores do Brasil.
Oswaldo Com certeza, Farias. e concordo. Amigo de coração. Conheci o Tinha o maior professor carinho pelo Vadão. Ele falava assim pra mim assim, Marcones, quando o 10 tem que vir buscar jogo porque alguma coisa tá errada com o time. Entendeu? Quando o 10 não aparece no jogo, ou ele tá sumido, não tá no jogo, e é complicado. Então o 10 é referência. Que nem o 10 nosso hoje, o Torres, ele não apareceu. Concorda ou não? Bateu uma falta, escanteio. Ele fez o quê? Bola parada. Bateu uma falta. Mas bola de escanteio até o Lino faz. Não, exatamente. Assim, o Diego Torres apareceu em Marconte. O Diego Torres apareceu, mas em setores errados do jogo. Tinha que vir aparecer na zaga, pô. Até ele chegar, carregar essa bola pra passar a linha que divide o gramado. Tá errado, que Nivanal falava. Se o 10 vem buscar a bola, porque alguma coisa tá errada. Errado. É duro, né? Pô, é complicado. A gente tava ouvindo a gente não vai falar aqui, né? A gente tava ouvindo. Nós somos jornalistas e a gente ficou ouvindo todo mundo. E nós estávamos ouvindo duas emissoras, elas não são de São Paulo. Aí os caras estavam derretendo, o time já estreou. Hoje começou o campeonato de todos os estaduais, começaram todos. Rádio Parceira pode falar. Rádio Parceira a gente estava ouvindo a... Fala não te mete nisso, mano. Aí não, é assim, a gente parceiro porque são conhecido, profissionais, né? De profissionalismo. Meu, os caras, sei lá onde os caras são, nem lembro. Meu, os caras estavam derretendo o primeiro jogo. Falei, porra, primeiro jogo, meu, calma. E nós estamos derretendo no primeiro jogo. Quando a gente está derretendo, ou nós estamos sendo muito exigentes, o Rinaldi e Farias e Lino. Nós estamos sendo muito exigentes, ou nós estamos sendo muito torcedor, ou nossa paciência está zero, porque o ano passado realista. O ano passado foi muito ruim. É realista. São os 3 pontos. A gente está sendo realista. É uma estreia de um novo treinador. Aí você, igual o Vadão no Cruzeiro, né? Um novo treinador renovado. O Vadão, o Tite, né? Todo respeito ao professor Oswaldo Alvarez. O Vadão não perdeu o jogo. Segundo o melhor treinador da história do Guarani, com certeza. Com certeza. Isso. Não, e assim, Marcondes, a gente está falando do jogo de hoje, né? Histórico que o Matheus vem pelo jogo de hoje. A gente está falando do jogo de hoje. Mas é um jogo só. Olha, mas você terminou o campeonato fazendo igual, mesmo com as peças diferentes. Você matou a pau, Rinaldi. Porque é o seguinte, se fosse você contratado pelo Guarani para estrear no Campeonato Paulista, você pode ter certeza que as críticas não iriam acontecer. É o primeiro jogo que ele está conhecendo. Exato. Mas é o fato de dar sequência a um trabalho que não foi bom, porque você não teve nenhum objetivo conquistado. Nenhum. Aí você faz pré-temporada, você renova o time e a tua proposta, o teu conteúdo não é alterado, aí você começa a questionar. O Matheus ele está sendo questionado porque a evolução tática de proposta de jogo não fora apresentada, não foi explícita. Aí nós estamos pegando o pé dele. E ele sabe disso, de paz e amor. Ele sabe disso. Com certeza. Ele mesmo deve estar puto. Com certeza, ele deve ter uma autocrítica. A situação é a seguinte, né? O Guarani não saindo com 1 ponto de Novo Horizonte, ele vai estar demitido. É a leitura que nós fazemos. Porque a torcida vai pressionar para que isso aconteça. O Guarani não empatando ou ganhando em Novo Horizonte, perdendo o jogo, ele não vai resistir. Porque aí você vai ter 6 jogos. Né? Aposta na queda do Eu aposto na queda. E pelo futebol absurdo, apresentado... Primeira rodada, nós já estamos derrubando o treinador. Pô, tá conhecendo o time, pô. Não, mas é por causa do ano, é por causa do que aconteceu ano passado. Isso é óbvio, gente. Tá certinho, não tem... O torcedor sabe... Os dirigentes bugrinos sabem disso. O Matheus sabe disso. A torcida conhece o futebol. Na verdade, o Matheus ele esperava o que hoje? Porra, nós temos que voar. Porque eu conheço esse elenco, eu mudei. Quando ele chegou no Brinco, ele teve poucas contratações e indicação, certo ou não? Sim. Certo, me ajuda porque eu não estava na época aqui em Campinas ainda. Eu cheguei aqui na final da Série C. Ele teve poucas oportunidades de contratações. Agora não. Agora ele montou o time. Agora ficou com ele o negócio. Indicado, né? Os agora amigos quem resolve dele. sou eu. Exato. E não resolveu, por enquanto. Mas a gente quer que resolva, né? Só que ele fez boas contratações. E tanto ele como o Farney fizeram boas contratações pontuais esse ano no Guarani. Só que na primeira partida, por enquanto, não deu liga, né? O Primavera foi melhor.
Na minha opinião, o Rafael Marques ajeitou o time lá, trocou, tanto que eu falei no meio da transmissão, trocou exatamente o ataque inteiro, conseguiu achar um gol, vamos falar a verdade, foi numa sorte. Sim, que nem o Daniel tava faz falando, parte. é mais a garra do que o disposição, técnico no final do vontade. jogo. Só que aí tem essa, né? Vai esperar até quando? Não, futebol não espera. Então, o Paulista não espera. Futebol é igual empresa. Não deu resultado, você tá fora. Eu falo que futebol é igual vendedor. Se você não vendeu, não teve resultado, velho, a malinha tá pronta, felicidades e tchau. Exatamente. Aí você tem uma pressão da torcida que com certeza você não vai achar um bugrino hoje que tá contente. Não, vamos dar mais uma oportunidade para ele. Por quê? Por causa do ano passado, né? Do ano passado e a mesma postura. A mesma situação. Então ele não muda, mesmo com a mudança nominal. Outra coisa, você não tem dinheiro para ficar soltando toda hora para contratar jogador, né? Não, e é aquilo que muito torcedor falou também na transmissão. Se manteve um técnico, isso já por si só já é um ponto negativo, porque a gente entende, acho que todo torcedor bugrino entende que se um técnico não trouxe o resultado esperado e não conseguiu conquistar objetivo nenhum, troca. Então isso já é um ponto negativo, né, para a diretoria do Bugre. E muito que a gente viu contratação de jogadores experientes até demais, como é o caso do Ralf, por exemplo. Um jogador acho que já passa dos 40 já o Ralf, não já? Já, 41. Não entrou no jogo de hoje. Um cara que estava no banco de reserva, que desde o início da transmissão eu me perguntei por que o Rafael tá no banco. Né? O Rafael que fez uma boa campanha no ano passado, foi decisivo em muitos jogos. Mas a gente entende, é uma nova pegada, uma nova temporada, beleza, entrou. E a outra falta que eu senti no jogo de hoje que poderia fazer diferença seria o Cauã Jesus. Também um jogador já que conhece já um pouco do ritmo. E Lino, isso é regra do futebol básico. O adversário dá uma olhadinha no teu adversário e não vê um cara pica, aquele cara assim, não vai ali que vai te morder, o cara não é fácil de você passar, de você driblar. Os caras vão te atropelar. Ah, pô, mas a camisa é forte. É forte, mas se você não tem... Eu tô falando por causa do Ralf, tá? Sim, claro. Se você não tem... Eu tô defendendo a presença do Ralf. Ele tinha que ter jogado hoje, nem se fosse meio tempo. Porque muda o cenário, né? Mas, porra, um monte. Então é isso que, se foi contratado, velho, vai pro pau, vem pra Exatamente, arena. vai pra arena. Vambora, vamos pro jogo. É o jogador mais caro, uma explicação Pedro? O Ralf, isso. não. É a contratação mais cara. Quem é o jogador hoje mais caro do Guarani? Kaique França, segundo informações. O goleiro. O Ralf é um contrato de produtividade. Mas ele não tá produzindo nada, então não vai ganhar nada, né? Não. Tá só o salário mínimo mesmo, sem comissão. Tá produzindo nos treinos, né? Bom, gente, agora são 9 horas e 28 minutos. Estamos chegando ao final da nossa transmissão aqui pela... 18, rapaz, aqui 28. Ah, é. Eu erro demais o horário. Senão o pessoal vai pensar que a gente não tá ao vivo. Eu tenho um problema sério com relação ao horário e não é de hoje. Só para confirmar aqui o nosso placar ao vivo do futebol interior. Acabou, viu? Portuguesa e Palmeiras 0x0. Primeiro tempo 0x0. Intervalo, né? Já é vitória da Portuguesa ou o fato de ter empatado. Já pode perder 200-0, já tá, pode sortar rojão os Portuga. Pode queimar uns polinhos de bacalhau. 0x0 é vitória, né? Só destacando que hoje foram dados início os campeonatos das séries A1 e A2, né? Aqui pelo placar ao vivo do futebol inteiro você acompanha tudo. Grêmio Prudente empatou com o Ituano por 1x1, Sertãozinho e Taubaté, jogo já encerrado, 0x0. Tivemos Votuporanguense e Água Santa, 1x0, e vamos para a primeira divisão, onde nós mandamos aqui em Campinas. Confirmando, portanto, jogo encerrado no Brinco de Ouro, o Guarani empatou com a equipe do Primavera por 1x1, estava ganhando o jogo, sabor de derrota. Ganhando o jogo até aos 40, empatou o jogo por 1x1. São Bernardo venceu o Capivariano por 4x0. Santos venceu o Novo Horizontino por 2x1. E nós estamos com o intervalo de jogo Canindé. O jogo entre Portuguesa e Palmeiras no empate por 0x0. Amanhã tem Corinthians e Ponte Preta ao vivo aqui pela Rádio Futebol Interior com o Carlos Corsato a partir das 3 horas da tarde. A gente já estará, portanto, com o trabalho. O jogo é às 4 horas da tarde. Tem Velo Clube Botafogo, tem Noroeste e Red Bull Bragantino, tem Mirassol e São Paulo,
E, evidentemente, essa, portanto, a primeira rodada do Campeonato Paulista. Para a gente fechar, 9 horas e 20 minutos. Um abraço para você, Farias. Felicidades. Valeu, meu irmão. Até terça-feira. Lino, cadê o Matheus? Nada ainda. Mas nada ainda? Ah, vai falar o quê? Daniel. Ah, tá. Vou dar um tchau pro Rinaldi, fica com Deus, viu? Abraço, meu irmão. Vai com Deus. Obrigado. O Lino, o que nós vamos fazer a partir de agora? Além da pista do Dadá. Treino amanhã já ou não? Agora Além da pizza do Dadá, amanhã é descanso, né? Amanhã descanso. Mas nós perdemos o jogo hoje, 1-1. Não, treino amanhã, não pode? Não, ainda a assessoria de imprensa não falou ainda. Ah, tá. Fica a dever do assessor de imprensa e nada do Matheus Costa aí, né, Felipe? Então, mas faz tempo, faz uns 15 minutos já que tá a seguir. Ah, mas tem nota do jogo, né? Falta ficha técnica também do jogo. Meu destaque final é que o Guarani volta a campo na próxima terça-feira contra o Novo Horizontino no Jorjão, em Novo Horizonte, às 7 horas da noite. Terça agora já? Isso, estaremos aqui, eu, Daniel, talvez o Daniel e Marco Ondão. E o Guarani volta a campo pela Copinha amanhã, às 9h20 da noite, em Jaú, contra o Corinthians e Guarani. Guarani e Corinthians, a segunda fase da Copinha São Paulo. Eu me despeço de vocês. Um bom final de semana. Obrigado pela transmissão. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Imagina o treinador dos juniores do Guarani que tirou o Kelvin, veio pra Campinas e não foi nem utilizado hoje. Concorda ou não? Chegou? Vamos chamar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer então. Vamos chamar. Vamos ouvir o técnico Matheus Costa nesse empate com o Primavera na estreia no Campeonato Paulista. O jogo aconteceu agora há pouco no Brinco. 1 Guarani, 1 Primavera. O técnico Matheus Costa aqui na Rádio Futebol Interior. Ideal eu vejo que o que traz equilíbrio e confiança para uma equipe é o dia a dia, sequência de jogos. Se a cada jogo a gente mudar a defesa ou mudar 4, 5 peças, a gente está trabalhando no momento de construção, de formatação de equipe, criando uma identidade, e hoje é o que eu vejo. Agora vai ser no dia a dia, vai ser na sequência que a gente vai estar analisando. Futebol, você não tem uma definição sempre, né? Você tem uma sequência de trabalho, obviamente que o trabalho gerando resultado nos traz confiança e continuidade. Então, vejo que o Costa e o Donato, nos momentos que foram exigidos hoje, eles se sobressaíram principalmente em duelos de bola de lado, em duelos de bola de frente. Então, só que nós temos jogadores à disposição também que estão qualquer oportunidade aí, pedindo oportunidade também que tem qualidade. Matheus, boa noite. Matheus Horário, Rádio Central Campinas, entrega mais Record. Queria que você falasse um pouco da sua estratégia. Foi pensado para essa estreia. A gente sabe que no começo de temporada sempre tem aquele ânimo a mais, principalmente da torcida, e uma pressão. Mas na sua estratégia, te surpreendeu o que foi feito pelo Primavera, do Rafael Marques, que teve a bola, conseguiu criar jogadas, teve um equilíbrio maior, principalmente no primeiro tempo. O Guarani só foi ter as melhores chances, as chances claras na primeira etapa, depois dos 40 minutos. O que te surpreendeu e qual o fato da estratégia, no seu entendimento, faltou para o Guarani dominar o primeiro tempo? Foi melhor só no segundo tempo em grande parte, mas na primeira etapa, principalmente, não conseguiu ter essa melhora de qualidade do time. O primeiro tempo a gente não fez um primeiro tempo de acordo com aquilo que a gente esperava. Acho que faltou encaixe da nossa pressão. Isso foi corrigido no intervalo. Eles iniciavam a construção com 2 zagueiros e com o Luan na frente dos 2 zagueiros ali, fazendo uma trinca. Quando pressionávamos somente em 2 e ficava 3 contra 2 no meio de campo. Ajustamos isso no intervalo. Trabalhavam muito bola vertical de um lado para o outro, tentando utilizar os 2 beiradas, né, o Wellington e o Paulo Baia, o que nos causou desequilíbrio. Ajustamos isso no intervalo, acredito que fomos
efetivos nisso durante o segundo tempo. Passamos a controlar o jogo e criando chances. Tivemos a oportunidade no momento de concretizar a vitória, e o futebol é detalhes. Acredito que o primeiro tempo, mesmo o Primavera tendo mais controle do jogo, também tivemos 2 boas oportunidades. Eles também tiveram, nesses detalhes ninguém se sobressaiu. Segundo tempo, iniciamos com outra postura, de outra forma, conseguimos fazer o gol, tivemos chance de fazer o segundo gol. E no último lance do jogo, é uma construção que nós estamos tendo de equipe, de identidade. É claro que vai ficar uma frustração grande pelo último momento da partida, na último lance do adversário, se concretizar em gol, em um lance que a gente trabalhou muito e que a gente sabia do poder também do nosso adversário. Então fica esse aprendizado, a gente está numa competição equilibradíssima, qualquer detalhezinho pode pesar a favor ou contra. Boa noite, Matheus, repórter em Angali do Publicast. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Rafael. Ele entra no intervalo, no lugar do Cicinho, foi muito bem mesmo jogando ali fora de posição. Ele pode ser uma peça mais bem aproveitada naquele setor? Sem dúvida, o Rafael, a gente trabalhou nessa situação durante a pré-temporada também. A gente revezou bastante os 3 atletas nessa função, tanto o Cicinho quanto o Rian, que acabou se lesionando agora essa semana, como o Rafael. Então são 3 alternativas que nós temos ali naquela função, cada um, obviamente, dentro da sua característica individual. Matheus, boa noite, Thiago Santos da Mudada Esportivo. Eu queria que você desse uma análise sobre os estreantes do jogo de hoje, Duca, William Farias, Kaique França e outros. O que você achou da estreia desses jogadores do público? Eu acho que, num contexto coletivo, nós não fizemos um primeiro tempo de acordo com aquilo que a gente tinha planejado. A gente tem que entender que jogou contra um adversário com uma linha de frente bastante agressiva. De forma individual, quando a gente fala num contexto coletivo, se coletivamente a gente não fez um bom primeiro tempo, individualmente eles também consequência disso, né? Só que o segundo tempo eu vi muitas coisas positivas. Faltou realmente a gente concretizar os 3 pontos, que seria importantíssimo para nós. Surgiu algumas situações inesperadas no decorrer da partida, né? A saída do Igor Pereira, a gente tinha como ideia não dar toda a carga de jogo para o Luca, que é um cara que chegou no meio da pré-temporada, então a gente expôs ele também, só que por situações o Igor acabou tendo que sair, o Miranda acabou tendo que sair, a gente sabia do desgaste de alguns atletas específicos que não participaram de toda a pré-temporada, então a gente teve que ter esse controle para eles aguentarem, porque a nossa 5ª alteração foi na substituída, se eu não me engano, em torno de 30 minutos, então ainda tinha mais 20 minutos de jogo. Então, acho que quando você está na primeira partida, numa construção de equipe, eu procuro enxergar de forma positiva a dedicação, o nível de entrega deles, de intensidade deles. Eu sei que a gente está remoendo um histórico recente, agora eu tenho que virar a página e ver o que nós estamos fazendo a partir de agora. E o que nós fizemos a partir de agora, de acordo com o nosso plano de jogo, não encaixou o nosso primeiro tempo, o nosso segundo tempo encaixou, tivemos grandes oportunidades de concretizar os 3 pontos, e é isso que acontece quando a gente está no início de uma temporada, no primeiro jogo, com uma formatação de equipe e numa reconstrução de plantel. Muito bem, essa, portanto, a entrevista coletiva do técnico Essa, portanto, é a entrevista do técnico bugrino, Matheus Costa, o técnico que empatou o jogo com o Primavera por 1-1. Antes dos comentários finais com o Daniel Inaldi, o público desta noite no brinco de R$ 151.480, que é o público presente no brinco de ouro de 6.566. Crianças 918, um total de 4.484. Obrigado ao meu amigo Arthur Eugênio, nosso diretor-presidente aqui do Portal Futebol Interior. Vamos aos comentários finais do jogo. Agora, o comentário final. Roberto
Daniel Rinaldi, o técnico Matheus disse após o jogo tudo o que você falou a respeito de um primeiro tempo diferente, um primeiro tempo não esperado, a equipe do Primavera com a primeira linha, a linha ofensiva dele muito alta, deu muito trabalho, e ele citou também um fato que nós abordamos muito aqui, sobre a herança do ano passado. Ele acabou citando isso, que é extremamente verdadeiro e que deve incomodar muito em qualquer situação. Ele sabe que qualquer tropeço, né, volta, ou inicialmente, ou num período muito curto, terá justamente esse tipo de cenário, não, Reinaldo? Exatamente. É uma entrevista de praxe, né? Nada de novo. Os treinadores sempre mantêm a mesma recíproca. Ele disse que o time encaixou no segundo tempo. Foi um pouco melhor, não encaixou. Mas mesmo assim continuou dominado pelo Primavera, que fez um ótimo jogo. E ele cita a herança do passado para se defender, porque ele sabe que isso vai vir à tona. Então, ele não será dispensado amanhã, nem segunda-feira, porque a diretoria não vai dar razão para a torcida e também que ela errou. Mas um resultado negativo. Eu digo, se o Guarani não trazer ponto de Novo Horizonte, a probabilidade, aí sim, a chance de ele cair é enorme. Este, portanto, os comentários do jogo no empate: Guarani 1, Primavera também 1. E agora vamos para o craque da partida. Comentário final. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos aqui com o comentarista Daniel Rinaldi. O melhor em campo, quem se destacou do Guarani positivamente foi o Kaique França, seguro, teve algumas bolas aí bem difíceis, mas eu elejo o Rafael Donato como o melhor do Guarani em campo no jogo de hoje. Ou o menos pior. E para você, Daniel Farias? Eu também vou na mesma situação do Rinaldi. Embora o gol tenha sido feito pelo Rafael e o Diego Torres tendo que vir buscar essa bola para criar o jogo, mas de fato, uma questão de um contexto geral, o próprio Rafael Donato hoje teve a responsabilidade de capitão e trouxe também essa responsabilidade para ele, então na minha opinião também, Rafael Donato. Você curtiu, portanto, o craque do jogo de Guarani 1, Primavera também 1. O melhor em campo, o craque do jogo. Vai, pode ir. Ficha técnica do jogo. Daniel Farias. Fim de papo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, fim de papo também aqui na transmissão dos canais Futebol Interior, e agora chegou a parte da ficha técnica do jogo. O Guarani veio a campo com a onzena titular com Kaique França, Cicinho, Rafael Donato com a braçadeira de capitão, Jonathan com a 4, com a meia dúzia o Emerson, com a 15 o William Farias, a 8 veio com o Igor Pereira, com a 10 o Diego Torres, com a 7 o Guilherme Parede, com a 11 o Mirandinha, com a 9 o Luca. Do banco de reservas entrou em campo o Rafael, camisa 3, o Natan Melo com a 18, o Isaac com a 20 e o Guilherme Cachoeira com a 23, e o Dentinho também foi peça de reposição com a 17. Ao todo tivemos 7 cartões amarelos no jogo, 2 para a equipe do Guarani, 5 cartões amarelos, 3 para a equipe do Primavera e 2 da equipe do Guarani. Faltas tivemos 9 pela equipe do Primavera, 5 pela equipe do Guarani. Escanteios foram 4 para a equipe do Primavera e apenas 2 para a equipe do Guarani. Renda público do estádio Brinco de Ouro da Princesa, total de 7.484 espectadores para uma renda de R$ 151.480. Essa foi então a ficha técnica do jogo. Abraços, Farias, até a próxima. Eu vou aprendendo devagarzinho e vai dando certo. Até a próxima terça-feira, 19h, o jogo contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Um abraço. Valeu. Bom final de semana. Rinaldinho, um abraço. Bom final de semana. Não era o resultado que esperávamos, mas o futebol é bom por causa disso. Ele dá oportunidade dia após dia, para você melhorar ou para você piorar. Esperamos que nós melhoremos na próxima terça-feira. A expectativa é grande, né? Como torcedor do Guarani, como imprensa de Campinas em geral,
que os times de Campinas sempre vão bem e conquistem um grande resultado. Muito obrigado aí por participar da jornada, um prazer estar com os amigos mais uma vez e os internautas, os ouvintes aí da melhor rádio de Campinas. É isso aí, que é a principal, comanda a rádio web para você, a Rádio Futebol Interior, no portal Futebol Interior, o maior portal de futebol do Brasil, com mais de 10 milhões de visualizações. Felipe Marques, um abraço, meu amigo, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Dê um abraço também pro nosso fofinho, nosso repórter fantástico, que tem as informações gordas e importantes que nosso... É verdade, nosso Pedulino é fantástico, adoro o Pedulino. Só para confirmar, Guarani 1, Primavera também 1. O nosso gol foi marcado através do Rafael aos 20 minutos e sofremos um empate por 1-1. Próximo jogo nosso, terça-feira, com transmissão aqui da Rádio Futebol Interior, a partir das 7 horas da noite. Portanto, Campeonato Paulista dando início no placar ao vivo, só para confirmar para você, além de Guarani 1, Primavera também 1, nós tivemos partidas. Santos venceu o Novo Horizontino por 2-1 com gol da vitória de Gabigol na estreia ou na reestreia. São Bernardo enfiou 4-0 na equipe do Capivariano. Temos Mirassol e São Paulo, Noroeste e Red Bull, Velo Clube e Botafogo. Amanhã com o Corsato aqui, com os amigos Corsatos aqui no comando, na Rádio Futebol Interior, a partir das 3 da tarde. A bola rola às 4 horas da tarde, Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Corinthians recebendo a atual campeã da Série C do Campeonato Brasileiro, que é a equipe da Ponte Preta. E está em segundo tempo, nesse momento, em jogo no Canindé, a equipe da Portuguesa no empate com o Palmeiras por 0-0. Já na Série A2 também tivemos abertura no dia de hoje, Sertãozinho e Taubaté 0-0, o Grêmio Prudente 1, Ituano também. Votuporanguense venceu a equipe do Água Santa por 1-0, o Osasco Sporting 0, Ferroviária também 0, teremos em São Bento e 15 de Piracicaba, Linense, São José, Juventus contra o Santo André. Portanto, jogos Monte Azul e Inter de Limeira, jogos, portanto, da Série A2. Gostaria muito de agradecer aqui aos nossos dirigentes, aos nossos diretores que confiam no nosso trabalho aqui na Rádio Futebol Interior, nesse portal de informação, Portal Futebol Interior, que é realmente a referência do futebol do Brasil. Um abraço ao Elcio Paiola, que é diretor executivo, diretor-geral Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Corsato, na mesa e vídeo fantástico Felipe Marques, junto com o Eduardo Rodrigues e, evidentemente, o nosso agradecimento aos nossos parceiros. Concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega, peça pelo telefone, WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você compra, você concorre toda semana e muitos prêmios e ajuda ainda o Hospital de Amor. Clube Concorde em Souza, 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, tudo para o seu posto artesiano, 1925 1411 71. Placar ao vivo do Futebol Interior, que é fantástico, maravilhoso. E União, proteção veicular com benefícios. Fique tranquilo com todas as coberturas. Faça cotação, custo e benefício são compatíveis, você vai ficar apaixonado na proteção da sua moto, do seu carro, do seu utilitário. Fale com o timaço do Sérgio. União Proteção Veicular, 19 999 77 90 29. E Casa do Taxista, que hoje tem um posto para você, taxista. Abastecimento com qualidade, troca de óleo, lavagem. Sabe onde fica? Na Barão de Itapura, antes de você chegar ali no balão, né, da Miami. É referência para você. Casa do Taxista e também pro nosso querido presidente Inácio. Né, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, né, presidente do Sinditax e mais. Vem aí a segunda Copa do Povo, futebol feminino, com transmissão aqui pela Rádio Futebol Interior. Um abraço a todos, um ótimo final de semana. Tchau. Ô Guarani, não faz sofrer tanto assim não aguenta, hein? Só estamos começando, hein? Tem muito jogo pelo ano ainda, tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.